direta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 15 horas mais 3 minutos. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Você ligado, conectado com a gente neste domingo, dia 16 de fevereiro de 2025, exatamente 15 horas mais 3 minutos, horário oficial de Campinas. Daqui a pouquinho, acompanhem todas as suas emoções, a 10ª rodada, antepenúltima da primeira fase do Campeonato Paulista. O Paulistão Sicredi A1 2025. Daqui a pouquinho a bola rola lá no 1º de maio em São Bernardo do Campo para São Bernardo e Guarani. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Futebol Interior, coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato, direção comercial dele, Giovanni Paiola, direção executiva, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e direção executiva de Elcio Paiola. Hoje na mesa de áudio e vídeo, ele, Felipe Flipstrike, Samurai Marques, abrilhantando, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. No oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, peça no WhatsApp 997883821, Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap, você concorre a prêmios toda semana e ainda contribui com um belo trabalho do Hospital do Amor. 19989893526, 19989893526 é o WhatsApp que você entra em contato para falar com a gente aqui na transmissão, ou então você no nosso chat no YouTube também. Olha aí, faz de novo, Felipe, o Flip Strike. Ah, tá esperto. É, rapaz. Participe com a gente no nosso WhatsApp, tá aí na tela para você que também quer apoiar o nosso trabalho, curte o nosso trampo, quer poder contribuir, quer patrocinar o nosso trabalho, expor a sua marca aqui no Futebol Interior, a audiência cada vez maior, hein? Cada vez maior a audiência das transmissões e dos conteúdos também do Futebol Interior. Segue a página do Futebol Interior também lá no Instagram, Futebol Interior. Queremos chegar a 300 mil seguidores lá na página do Instagram. E aqui no YouTube agora a marca é 30 mil. Já batemos a marca de 22 mil inscritos faz tempo. Agora a meta é 30 mil inscritos e a gente conta com a sua colaboração. Daqui a pouquinho, no 1º de maio, tem São Bernardo, tem Guarani, tem São Bernardo. O Guarani que não vence há 2 jogos, o Guarani que precisa da vitória, pensando em classificação, pensando também em ficar de vez na Série 1 do Campeonato Paulista. Resta 1 ponto, hein? 1 ponto para os 12, que é o número mágico aí
para permanecer na divisão de elite do futebol paulista em 2026. Mas hoje é dia de bugrão na cabeça. O Guarani, será que vai quebrar o tabu para cima do São Bernardo? Nunca venceu o São Bernardo, né? O Tigre do ABC jogando lá no 1º de maio, jogando em São Bernardo do Campo. Mas hoje é dia. Não há tabu que não possa ser quebrado. Hoje a nação bugrina em festa, em esperança, na expectativa para o time do Guarani conseguir finalmente vencer o São Bernardo, ir a 14 pontos, já ficar na boa pensando na permanência na elite e, claro, também já começar a vislumbrar a classificação para a próxima fase, para as quartas de final. A Portuguesa encostou, o Santos agora é o último colocado do grupo B, a Portuguesa está indo bem, o Bragantino também vem se recuperando, promessa de emoção até o final. Nessas rodadas que faltam para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista. Abraçando aqui o Domingos Bergantin Júnior. O Domingos Bergantin Júnior diz aqui: boa tarde, amigos do futebol interior. Já estamos aqui aguardando a maravilhosa transmissão. Hoje o Bugrão vai dar show. Vamos ganhar e deixar na briga para os santistas. Que sonho! Grande Domingos Bergantin acompanhando aqui a nossa transmissão. E agora, às 3h mais 6 minutos, vamos para os primeiros destaques do Bravo Bugre Guerreiro, que encara o São Bernardo daqui a pouquinho lá no 1º de maio. É nesse espírito, é nessa adrenalina, é nessa intensidade que o Guarani vai para São Bernardo do Campo encarar o São Bernardo. E quem traz os primeiros e principais destaques do Bravo Bugre Guerreiro é ele, Felipe Marques. Cavalcante. Albert Cavalcante, uma ótima tarde para você, meu fiel escudeiro, tamo juntasso. E aí? Me conta como é que vem o Bugre pra cima do São Bernardo logo mais às 4h em São Bernardo do Campo. Boa tarde, Lucas de Souza, ao nosso Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Mais uma vez agradecendo a grande audiência nas partidas entre Guarani e também a da Ponte Preta. Ontem estourou, hein, no norte, hein? Sensacional. Estourou no norte. Vamos estourar ali, hoje também, Albert. Se Deus quiser, assim, se Deus permitir e os nossos ouvintes também permitirem. Então já sabe, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e saia para o abraço para você ver essa lata toda quebrada e o nosso querido Lucas de Souza trazendo todas as emoções do Guarani Futebol Clube e também da equipe do Bernô. O Guarani que vai para o 1º de maio em busca do seu primeiro objetivo. Obviamente já está encaminhado, né? O Guarani precisa de um ponto, ou seja, um empate, né? Já deixa o Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista. Mas olhando pelo retrovisor, né? Você olhando bem, fazendo uma análise pelo retrovisor, o Guarani é líder ainda, por incrível que pareça, hein? Apesar dos empates, das derrotas, o Guarani é líder do seu grupo. Porém, entretanto, vem com o RB Bragantino com o mesmo número de pontos, 11, a Portuguesa com 11 e o Santos na última colocação com 9. Dito isso, uma vitória hoje é fundamental para as pretensões do Guarani, tanto para a permanência e também pensando no acesso. E só lembrando que a próxima partida do Guarani é contra o Velo Clube no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E caso uma vitória hoje, o Guarani chegando às 14, uma vitória contra o Velo Clube chega aos 17, e você chega a lutar contra a equipe do Corinthians sem ficar precisando de fazer contas. Lembrando que o Corinthians é o melhor time do Campeonato Paulista. Mas falando sobre a escalação do técnico Maurício Souza, que após a partida contra o Novo Horizontino, né, respondeu algumas perguntas e depois nós teremos ele aqui, né, respondendo, né, nós teremos repassar, né, o que disse o treinador bugrino, né? Como ele disse, né, o que temos é isso, né, em relação até mesmo a jogadores, né, mas ele mesmo, né, bate muito firme na entrega, no entendimento de jogo. E a escalação do Guarani para essa partida, nós esperávamos, né, que iríamos ver Matheus Sarará, até mesmo aí o Denis Júnior, mas muito pelo contrário. O time tá bem mudado, hein? Tá bem mudado, até mesmo... E mudado pra melhor, exatamente, tá? Exatamente. Hoje nós temos lateral direito no lugar do lateral direito, né? Muitos que reclamaram, né, da atuação do Sarará, mas nós vimos que o Ian entrou totalmente desconectado da partida. Dito isso, o Guarani vem com Gabriel Mesquita, Ian, Rafael, ele volta, o Rafael e o Lucas Rafael, Lucas Rafael que volta após a expulsão do derby, e o Vinícius Cauê no lugar do Emerson. O Emerson foi um jogador que fez todas as partidas do Guarani. Os 90 minutos e toda a partida. Exatamente. E ele mesmo disse, né, que ele sempre pensa em jogo a jogo, pensando até nas questões físicas, né? Então ele coloca um time aí, né? Ele roda literalmente a equipe, né? O Natan, o Caio Melo ganha a vaga no meio-campo, né? E o Isaac
né, que ele na última partida começou entre os titulares. Na frente o Rafael Bilu, que também ficou algumas partidas de fora, né, por conta até mesmo, né, de falta de ritmo de jogo. João Vitor e João Marcelo. Então o Denis Júnior, né, que na última partida, né, acabou, nós vimos aqui, né, no final do jogo faltou fôlego, né, pensando até mesmo que o campeonato não termina hoje, lembrando que temos mais duas, fora essa tem mais 2 partidas, o técnico Maurício Souza mexe na sua equipe. Então ele acaba deixando o Matheus Sarará para descansar, o Denis Júnior para descansar, né, e não inventa a moda. Então ele coloca o Ian na lateral direita e o Vinícius Cauê, jogadores da posição, na sua posição. E só lembrando, hein, o Guarani, caso vencer a partida hoje no Primeirão, ou também conhecido como 1º de maio, o Guarani quebra, né, essa sequência negativa contra a equipe do São Bernardo. A primeira partida entre as equipes foi no dia 10 de fevereiro de 2010 pela Série A2, onde o Guarani foi derrotado por 4-2. De lá pra cá foram 6 jogos, com nenhuma vitória do Guarani, 3 empates e 3 derrotas, com 4 gols a favor do Guarani e 11 contra. O ano passado, né, no Campeonato Paulista, um empate por 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa, mas no ano de 2023 foi aquele fatídico 5-1. Com Barleta e Matheus Regis jogando muita bola. Falando em Matheus Regis, né, o Matheus Regis que tem uma lesão no joelho, né, ele está fora, né, está fora das últimas partidas, né, e as diretorias, né, tanto de Guarani e São Bernardo, vão ver o que vão fazer com o jogador, né, que ele precisa, né, vai ter que entrar num procedimento cirúrgico e por isso ele não está figurando nem no banco de reservas, Lucas de Souza. Essas informações iniciais do Guarani já definido e escalado, Albert Cavalcante no pique do rádio, novamente a escalação do Bugrão pra galera de casa. Para daqui a pouquinho, a partida importantíssima no São Bernardo, né, o Bernô, no estádio 1º de maio, o Guarani vem definido, escalado com Gabriel Mesquita, Ian Rafael, o capitão, e Lucas Rafael. Vinícius Cauê, Natan, Caio Melo, Isaac, Rafael Bilu, João Vitor e João Marcelo. Um time leve, um time jovem, um time já entrosado, hoje com João Marcelo no comando, Caio Melo voltando à sua posição de segundo volante ao lado do Natan. Gostei dessa escalação do Guarani. Isaac, ô Isaac, vamos lá, Isaac, vamos jogar bola, vamos lembrar quem foi você lá em 2022, 2023, vamos jogar bola, Isaac o Mandraka, eu quero gaveta sua hoje, e o Isaac é uma peça importante nesse funcionamento da armação do Guarani. E do outro lado, o Tigre do ABC, que também vem embalado, vem bem colocado aí no Campeonato Paulista, Alberti. É o líder, né, o São Bernardo é líder do grupo D, né, ali junto com a Ponte Preta, com 19 pontos, Ponte Preta vem com, né, os critérios de empate na segunda colocação, em terceiro vem o Palmeiras, que irá fazer o clássico, né, o choque rei contra a equipe do São Paulo mais tarde, e na última colocação vem a boa, né, a equipe do Belo Clube conseguiu um empate, né, heróico contra a equipe do São Paulo. Dito isso, eu acredito que os torcedores da Ponte Preta não irão torcer para uma vitória do Guarani, e sim uma derrota da equipe do São Bernardo. Tudo lógico, obviamente, pensando no futuro nas oitavas de final e pensando em ter a vantagem. Lembrando que são jogos únicos e quem tiver a melhor campanha no seu grupo, né, decide em casa. Então, obviamente, os torcedores da Ponte Preta estarão ligadinhos nesse jogo, obviamente torcendo por uma derrota do São Bernardo. Será? Acredito que sim. Né, pensando em campeonato, não importa, né? O negócio é o seguinte, meu amigo, é classificar em primeira colocação e galgar passos maiores. E lembrando, né, meu amigo, jogo é jogado mais uma vez, né? Lambaria é pescado. O São Bernardo nunca perdeu para a equipe do Guarani. E dito isso, né, o Bernô vai ter pelo menos uma mudança. Com a suspensão de Augusto, o Pedro Carrerete e Rafael Foster disputam uma vaga na zaga. De volta após cumprir suspensão, Helder retorna ao time. Ricardo Catalá também tem uma dúvida no ataque entre Rodolfo e Guilherme Queiroz. E só lembrando, né, que o zagueiro do São Bernardo, você sabe quem é, torcedor bugrino agora, ou irá chorar de alegria ou de tristeza. Ele, Matheus Salustiano, né, Matheus Salustiano, ele mesmo, ex-Guarani, irá disputar a sua primeira partida contra o seu ex-clube, o Leito ex? Ah, não. Bate na madeira aí. Não, hoje não. Muito bem, abraçando aqui o Tony, já tá aqui com a gente. Grande abraço à dupla Albert, estamos na área. Batman e Robin, o Joel também com a gente, ó. Seguinte, rápida pausa, a gente volta daqui a pouquinho com o Arthur Eugênio contando a história dele. Barnabé, jogador que figurou no Guarani, também jogou em São Bernardo do Campo, passou pelo Paulista, Noroeste, grande figura do nosso futebol e que virou pastor recente, depois que se aposentou do mundo do futebol. Mas isso fica pro nosso segundo bloco. Rápido intervalo, a gente volta já aqui nos canais Futebol Interior. Só aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Estamos de volta aqui com o nosso pré-jogo especial para São Bernardo e Guarani, 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Paulistão Sicredi A1, a antepenúltima rodada da primeira fase. O Guarani empatando hoje não é mau negócio. Todavia, entretanto, empatando hoje já não depende mais de si, né? Vai ter que ficar torcendo aí contra outras equipes para se figurar na zona de classificação. Seria bom negócio o Guarani ter vencido no Novo Horizontino na última rodada, ficou no empate por 0-0, mas são águas passadas. Hoje é Bugrão na cabeça. Abraçando aqui o Carlos Silva, São Paulo capital com Guarani, sempre Guarani. Parelheiros aqui com a gente, grande Carlos Silva. Abraçando aqui o nosso querido Carlão, tá sempre com a gente. Ó, seguinte, vamos falar agora de Barnabé, né? Ponteiro direito do Guarani entre 70 e 73, jogou no Nacional, Paulista de Jundiaí, São Bento, Noroeste, Estrela de São Carlos e São Bernardo. Ele que mora em Osasco, né? É obreiro na Igreja Assembleia de Deus e concedeu uma entrevista muito legal para o nosso querido doutor Arthur Eugênio Matias, que vai ser repercutida agora para você poder acompanhar a trajetória e a entrevista de Barnabé, icônico ponteiro direito do Guarani. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Eu vou fazer hoje uma entrevista interessante com um jogador que marcou época em várias equipes do futebol paulista, principalmente no Guarani, onde a torcida bugrina lembra bem deste ponta-direita, Barnabé, um ponta-direita que deu muitas alegrias à torcida bugrina. Barnabé Ferreira, um ótimo ponta-direita. Agora, com vocês, o Barnabé. Barnabé, começando esta entrevista, explica para todos que estão nos acompanhando como foi o início da sua carreira. Eu comecei no Nacional, aqui na capital. Comecei em 1960. Você é do Piauí, né, Barnabé? Como é que você chegou a São Paulo? Sou do Piauí. Você chegou no estado de São Paulo quando, Barnabé? Eu cheguei novinho, tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. E do Nacional você já foi para o Guarani? No Nacional eu disputei a primeira divisão, depois fui emprestado para o São Bento de Sorocaba e voltei de São Bento, ingressei de novo no Nacional porque eles precisavam de mim para disputar a primeira divisão. E voltei para o Nacional, fomos vice-campeão em 1969. Depois nós fomos fazer um jogo treino lá no Guarani e graças a Deus me saí muito bem ali e fui contratado, né? Contratado por um empréstimo de 3 meses e nesses 3 meses aí eu me destaquei bem, graças a Deus, e houve assim a contratação definitiva. Né?
Quando você chegou ao Guarani, quem que era o treinador? Zé Duarte. Você participou do primeiro jogo oficial do Guarani num campeonato brasileiro. Em Manaus, Guarani 1, Nacional 1. O Guarani naquele jogo atuou com Tobias, Wilson Campos, Amaral, Moacir e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, Lola, Washington e Mingo. Que recordação você tem deste bom time do Guarani, Barnabé? Essa foi a melhor escalação do Guarani, né? O time mais completo, mais correto, né? O time que deu muito fruto foi esse time mesmo que você passou essa escalação aí. Um time bom, que a gente traz muitas lembranças boas, né? Alegria para o nosso coração. Muito bom. Do Guarani, você ficou até que ano? Como é que foi sua passagem por Campinas? Fiquei no Guarani até 74, né? De 70 a 74. E depois você foi negociado com que equipe? Depois eu joguei em vários times do interior, né? Depois foi Paulista, eu tive uma passagem pelo Santos, que eles queriam me contratar definitivamente, mas não deu certo porque na época eu era muito novo, né? E eu não entendia muito das coisas, né? Muito simples, muito humilde. E não deu certo. O nosso amigo, que era técnico, Formiga, queria me levar para lá pro Santos de todo jeito, né? Mas não deu certo, porque eu tinha um amigo aqui em Osasco, que nós jogávamos num time de Várzea. O nome dele era Ettore Marchetti, e esse homem me ajudou muito no futebol, né? E ele foi pro Nacional e ele me pediu para mim estar indo lá, porque o Santos falou para mim vir para minha casa e não sair de casa, que eles vinham me buscar aí no Nacional. Mas eu fui ali para dar um apoio para esse rapaz, esse treinador, e quando eu cheguei lá tem um monte de repórter lá e já fizeram uma reportagem ali. Eles não aceitaram a minha ida para o Santos e fizeram um contrato bom para mim. Um contrato muito bom naquele tempo, né? Já na volta pro Nacional? Na volta pro Nacional. E depois você jogou mais em quais clubes, Barnabé? Eu joguei do Nacional, eu joguei no Guarani, São Bento de Sorocaba. Primeiro foi pro São Bento, né? Emprestado. Joguei São Bento, Guarani, Paulista de Jundiaí, Noroeste, Bauru. Joguei em outros clubes, São Bernardo. Você jogou no Aliança de São Bernardo? No Aliança. Joguei num time lá em São Carlos. Estrela de São Carlos? São Carlos, joguei em São Carlos. Você jogou até que ano, Barnabé? Eu joguei, acho que até 77, mais ou menos, 77. Você é de 49 e você parou cedo, com apenas 28 anos. Parecido. Por causa de enfermidade, problemas de enfermidade, entendeu? Não foi nem por mim, é porque eu quis parar, mas foi por causa de enfermidade. Eu tive uma depressão muito forte, entende? E eu não consegui mais retornar, né? Eu voltava, a depressão tinha uma decaída e eu não consegui voltar mais. Qual foi seu último time, Barnabé? Meu último time, eu acredito que foi no Paulista de Jundiaí. Qual era teu estilo de jogo? Você era um ponta-direita que fechava pro meio, que ia pro ataque? Como é que era seu estilo de jogo? Eu ia bastante no fundo, né? Antigamente os pontas iam muito no fundo, né? Eu jogava de ponta, mas eu entrava pelo meio também, mas eu sempre ia pro fundo do campo, né? Os laterais sofriam, viu? Porque eu ia no fundo mesmo, né? Modéstia à parte, mas eu ia no fundo mesmo, né? O meu futebol mesmo. Futebol, antigamente, os pontas iam no fundo, né? Hoje em dia tá difícil, né? Os pontas entram pro meio, são falsos pontas, mas antigamente nós tínhamos pontas certo, né? Fixo na posição. Eu era um ponta que ia no fundo. Nós podemos dizer que seu melhor momento no futebol, todos esses times que você atuou, foi neste Guarani, de Tobias, Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, o Washington, Cleito e Mingo, técnico Zé Duarte. Podemos dizer que este
foi seu melhor momento no futebol, Barnabé? Foi exatamente esse, foi o melhor momento, né? Aí só colocaria o Lula, né? O Lula veio na sequência para o Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. O que você fez depois que parou de atuar, Barnabé? Depois eu aposentei, né? Devido às enfermidades, problemas, né? Problemas cardíacos. Mas graças a Deus, eu tive um encontro assim verdadeiro com Deus, me converti, né? Hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus em missão e graças a Deus estou muito bem, graças a Deus. Para finalizar, Barnabé, dos treinadores que atuaram com você trabalhou com grandes treinadores, principalmente no início dos anos 70, onde treinadores expressivos atuavam no interior de São Paulo. Qual o treinador mais marcante da sua carreira? O treinador mais marcante, na verdade mesmo, foi o Zé Duarte, né? Porque eu tive com ele há algum tempo, mas eu tive outros treinadores bons, né? O caso Vicente Arenari, que era do Palmeiras, né? É um baiano que veio da Bahia. Não sei se você se recorda dele. Recordo bem do Vicente Arenari, dirigindo o próprio Palmeiras, equipes do Mato Grosso, ele que jogou no Palmeiras e no Bahia. Exatamente, Vicente Arenari. O Vaio Mota também teve um tempo lá no Noroeste conosco, né? Tive alguns treinadores que eu guardo assim, lembranças, recordações, que aprendi um pouco com eles, né? Você torce para algum time em especial, Barnabé? O time especial que eu torço mesmo, na verdade, é o Guarani. Eu não podia ser assim. Eu seria ingrato se eu não falasse isso para você, né? Porque Guarani eu aprendi muito, né? Fiz muitas amizades ali, né? Eles me acolheram no momento mais difícil da minha vida, né? Leonel Martins de Oliveira era o presidente na época. Eles fizeram muita coisa boa para me reorganizar na minha vida material e me ajudaram muito, né? Enfim, eles me ajudaram muito e eu sou muito grato ao Guarani de Campinas. Barnabé nasceu no Piauí, no interior do Piauí, no dia 23 de setembro de 1949. Barnabé, uma satisfação muito grande ter falado com você, que você continue sendo um personagem importante do futebol brasileiro e que continue fazendo a sua missão na vida. Muito obrigado, Barnabé. Eu agradeço profundamente do meu coração por essa entrevista e quero deixar assim, dizer para todos os ouvintes que estou feliz, né? Estou feliz por essa oportunidade e que Deus possa nos abençoar grandemente. Ouvimos Barnabé, ex-ponta-direita do lendário Guarani dos anos 70, do Paulista de Jundiaí, do Noroeste, do Nacional da Capital, aqui no portal Futebol Interior. Quer que eu lembre algum confronto, algum jogador do passado? Fale com os canais do Futebol Interior. A notícia esportiva valorizada, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Grande Arthur Eugênio Matias trazendo o Barnabé, né? O time citado por Arthur Eugênio Matias, que estreou no Campeonato Brasileiro em 1973, no dia 26 de agosto de 73. Tobias, que depois foi campeão paulista em 77 pelo Corinthians. Wilson Amaral, velho amigo do peito, como dizia Osmar Santos, também foi pro Corinthians, campeão paulista em 79 e campeão brasileiro com Guarani em 78. Moacir Bezerra, Flamarion Alfredo, Barnabé, Lola, Washington e Mingo. O técnico era o seu Zé Duarte, né? Naquele jogo, o Flamarion fez o gol do Guarani e o Serginho fez o gol do time do Nacional. Muito bem. Informação de última hora aqui, o plantão esportivo do Futebol Interior trazendo uma notícia não muito boa, mas de prestação pública, né? Tivemos hoje o falecimento de um atleta do 15 de Jaú, o Gabriel Popó, jogador de 26 anos, faleceu antes da partida entre União Suzano e 15 de Jaú, uma fatalidade, um meia de 26 anos. Momentos antes da partida acabou sofrendo mal súbito, chegou a ser encaminhado para a Santa Casa de Jaú, não resistiu
Ele estava no alojamento do 15 de Jaú, se preparava para o confronto diante do União Suzano, mas acabou falecendo. Popó começou a carreira no São José do Maranhão, atuou pelo Motoclube e também pelo Marília nas categorias de base. Ele é nascido em Marília no ano de 1998, passou pelo Timon do Maranhão e acabou contratado pelo time Sub-23 do Sampaio Correia. Pela Bolívia Querida, o Gabriel Popó teve oportunidades também na equipe principal, foi emprestado ao Santa Cruz posteriormente e ainda passou por Souza, Linense, Boa Esporte, Motoclube, antes de ser anunciado como contratação do 15 de Jaú. Gabriel Popó disputou apenas um jogo na Série 3 dessa temporada, entrou durante o jogo contra o Bandeirante de Birigui. Fica aqui toda a nossa solidariedade, um abraço fraterno da família Futebol Interior, a família do Gabriel Popó, que está enlutada nesse momento muito complicado. O futebol é alegria, mas o futebol também é hombridade e solidariedade nesses momentos. Uma fatalidade, o Gabriel Popó, apenas 26 anos, tinha toda uma carreira pela frente, toda a nossa solidariedade ao Gabriel Popó e aos seus familiares. Antes de eu passar para mais um break, Daniel Rinaldi aqui com a gente, já colocado, já posicionado e com vinheta nova, né, Felipe Marques? Daniel Rinaldi. Rapaz, tá chique o moço, hein? Professor Daniel Rinaldi, uma ótima tarde para você. Sua expectativa aí para esse grande jogo, para esse confronto importante para o Guarani diante do São Bernardo. Daqui a pouquinho a bola rolando no 1º de maio, às 16 horas. Boa tarde, professor Daniel Rinaldi. Olá, boa tarde, amigos do Futebol Interior. Abraço ao querido Lucas, Albert, nosso grande amigo Arthur Eugênio e a todos aí que acompanham a maior e melhor rádio do interior paulista. A expectativa é muito grande. O São Bernardo é o favorito para o jogo nos seus domínios, e vemos o Guarani aí a princípio com 6 alterações. Entendo que o trabalho do professor Maurício Souza é muito bom, porém nos últimos 2 jogos houve uma mudança drástica na espinha dorsal do time, que é o meio de campo. Ele mexe novamente com o meio de campo. Vamos ver o que ele espera com o Rafael Bilu. Rafael Bilu é novidade aqui. Imagino que queira jogar no contra-ataque. Rafael Bilu na beirada. Isaac já jogou na beirada aí contra o Novo Horizontino. E a grande expectativa é o Caio Melo. Caio Melo foi muito bem no derby. Foi bem também no último jogo. E está merecendo a titularidade. Porém, 6 mudanças é mais da metade do time. Então vamos ver aí o que espera o professor. É difícil fazer uma análise, porque ele muda nas 2 laterais. São 2 rapazes, 2 jovens, fôlego total aí, porém sem ritmo de jogo, mas merecem a oportunidade. É melhor um jovem que é da posição do que a invenção que foi o Sarará na lateral direita. O Sarará jogou plantado, o Guarani não teve movimentação pelo lado direito. Agora nós temos um especialista, porém Sarará no banco. Vamos ver o que ele pretende aí com esse meio, com esse trio de ataque. Imagino que é jogar no contra-ataque. O professor e Lucas, pois não, cortando rapidinho, né? Em cima do que o professor acabou dizendo. Primeiramente, uma boa tarde ao professor. É uma honra contar com o seu serviço, você é sensacional. O Emerson, né, não está figurando nem nos titulares nem no banco de reservas. Recebemos a informação do Departamento Médico do Guarani Futebol Clube e que o Emerson não foi relacionado porque ele sentiu um desconforto muscular. Dito isso, acredito até mesmo que o professor disse, né, as mudanças, né, como ele disse na entrevista coletiva, que nós iremos acompanhar trechos aqui, né, em que é jogo a jogo, né? Ali o Denis Júnior está no banco de reservas, então ele fez essa reformulação, né? Pensando, obviamente, no seu adversário e também na questão física, né? Como ele disse na entrevista coletiva, é isso aqui que nós temos. Então, nada melhor, como disse mesmo o professor, em que o Sarará fique no banco de reservas, lutando por uma vaga no meio-campo, e os especialistas nas laterais, Lucas. É isso, um time mudado, um time renovado, um time mais jovem, né? Mais leve, mais combativo para jogar com um bom time do São Bernardo lá no 1º de maio. Seguinte, vamos para mais uma rápida pausa e a gente volta em definitivo com mais destaques, mais informações, a ficha técnica e, claro, tudo o que de melhor acontecer para São Bernardo e Guarani. 10ª rodada Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi, que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Só aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Muito bem, estamos de volta agora em definitivo com o nosso pré-jogo especial para São Bernardo e Guarani, abraçando ele. Carlos Lemos Matozinho está sempre conosco aqui, o Lemos Matozinho, dizendo: boa tarde a todos. Estarei torcendo pela derrota do São Bernardo, né? O dedo chegou a coçar ali para colocar quem venceria. Então já fica aqui o convite, participe da nossa enquete aí. Quem que você acha que vai levar essa? Vai dar São Bernardo? Vai dar Guarani? Ou vai dar empate? Então deixa aí. Faz o joinha de novo aí, ô professor. Vai dar Guarani? Aí, boa. Então é isso, participe da nossa enquete, mande a sua mensagem, deixe o seu comentário. Albert Cavalcante, antes de eu chamar o convidado, tem mais algum destaque de Guarani e São Bernardo aí pra nós? Só lembrando, né, que a equipe do São Bernardo, né, fundada em 2004, irá no mês de dezembro, dia 2 de dezembro, irá fazer 24 anos. E o Guarani, né, tem um tabu muito grande a ser vencido. Tabu nada pequeno. Nada pequeno. Em 2024, o Guarani acabou empatando no Brinco de Ouro por 0-0. Em 2023, o Guarani acabou tomando, né, aquele famoso sacode no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E por incrível que pareça, o São Bernardo, né, aí na primeira colocação com 19 pontos. E os torcedores da Ponte Preta hoje irão torcer para uma derrota da equipe do São Bernardo. Já a equipe do Guarani, primeiro no seu grupo, mas assim, né? Ele é primeiro aí com os critérios, né? Por conta de vitórias, gols, né? No RB Bragantino que venceu, a Portuguesa também. Então é o seguinte, né? Um empate, né? Quem imaginou que a Portuguesa iria arrancar um empate contra a ótima equipe do Corinthians? Então é o seguinte, né? O Guarani precisa da vitória, o Guarani precisa, se empatar, chegamos ao primeiro objetivo. Se vencer, já matamos 2, né? 2 com já começa a pensar em outro objetivo, né? Já começa a olhar para a equipe do Velo Clube. Só lembrando, as duas primeiras equipes se classificam para outra fase e quem estiver na primeira colocação, meus amigos, decide em casa. Só lembrando que o Guarani, com aquela questão de vende ou não vende o mando de campo contra a equipe do Palmeiras, daquele imbróglio, né? Aquela multa, etc, etc. Muitos estão esquecendo esse detalhe. A organizadora, né, dessa famosa, entre aspas, venda, né, propôs ao Guarani, se caso o Guarani passe de fase, que ele venda seu mando de campo. Dito isso, se caso terminasse o campeonato agora, nesse minuto, o Guarani e RB Bragantino possivelmente não seriam no Brinco de Ouro da Princesa. Possivelmente. Agora, né, se caso o Guarani tenha mais garrafas vazias para vender, ele vai manter o jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que, assim, eu acredito que seria o mais inteligente. Apesar, obviamente, né, de perder, obviamente, a grana e também tomar uma bela multa, mas o torcedor bugrino merece
por conta dos anos aí que passamos aí apanhando, né? Lembrando que no ano passado nós caímos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Abraçando aqui o Tony, tá sempre aqui com a gente dizendo cheguei, grande Tony, desde o comecinho aqui da nossa transmissão. O Lucas. Grande Albert, vai lá. Falando em Tony, o Tony ele tem uma missão pra fazer, né? Ah, é? Ele que tá 20 anos... Tem a missão impossível? Exatamente, 20 anos ele está casado, mas não está casado no papel. Ele precisa casar. Ah, precisa completar a task aí, né? A esposa dele, a Vanessa, aí, né, já deu aquela famosa cobrada, ele está enrolando a esposa. Tony, casa, Tony. Não custa nada, né? Depois de 20 anos, vai lá, passa no cartório, casa no cartório primeiro. Você acredita, velho? Tá enrolando a mulher 20 anos. Ô, Tony, aí não, hein, meu querido? Vamos lá, vamos oficializar o rolê aí, rapaz. O Tony precisa contrair. Contrair, verdade. Contrair um matrimônio. Exatamente, não. É acaso tem filho, o filho dele tá barbudo já tá quase virando vô, o filho dele já tá casando e tá enrolando a mulher. Tá enrolando. Não, vamos oficializar esse rolê aí, grande Tony. Não perde uma só transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante, hoje temos um convidado pra lá de especial, né? O nosso professor, que não é o Daniel Rinaldi, o nosso treineiro, né? O Maurício Souza. Exatamente, o nosso treinador. Diferentes. Exatamente. Não, mas os dois manjam de bola, né? E dito isso, né, vamos ouvir, né, o nosso técnico Maurício Souza, ele que vem fazendo um bom trabalho, querendo ou não, né, um bom trabalho com a equipe do Guarani. Lembrando que antes de começar o campeonato, quando, né, muitos, inclusive eu, né, os jogadores que aqui estão, né, e até mesmo no treinador, todo mundo torceu o nariz. E aí está ele, Maurício Souza, à frente do Guarani Futebol Clube, que por enquanto está na primeira colocação do Grupo B. Vamos ouvir o professor. É um jogo muito em cima do outro. Como trabalhar essa parte psicológica e também física dele? Eu acho que, assim, o mental, eu vejo uma equipe muito forte. É uma equipe que não tem medo de tentar o jogo, de buscar, né, jogadores que realmente se entregam. Fisicamente você tem toda a razão, uma equipe montada muito próximo da competição, jogadores que estão chegando, enfim, a gente realmente não teve um tempo hábil para dar um lastro físico a essa equipe, eles vieram condicionando no jogo, só que o jogo também te descondiciona, principalmente quando você tem um jogo atrás do outro, como a gente tem. Por isso eu falo que as mudanças, elas têm relação com isso, é que muita gente não vive o dia a dia, né, e começa a falar sem entender nada do que a gente está vivendo. Mas enfim, nosso trabalho nosso papel é continuar vendo o que é melhor para o Guarani jogo a jogo. Realmente, em alguns jogos eu penso o que esse jogo pode trazer de prejuízo para o outro, nós temos que pensar isso também. Já no derby, eu pensei com alguns jogadores e talvez tenha falhado com outros, mas eu acredito muito no mental dessa equipe. É uma equipe de jovens, mas jovens muito corajosos, que não se abalam. Eu queria que você nos contasse, por gentileza, como você pretende utilizar o Raí, se foi um pedido seu, se você já conhece esse jogador, que tipo de características que ele tem, enfim, se você puder, entre aspas, apresentá-lo, né, para a gente, já que ele está chegando agora. O Raí, infelizmente, a gente teve poucas sessões de treinos com o Raí, né? Já conheço o Raí há muito tempo, conhecia, quando a gente conversou, o Pastana sugeriu o jogador, eu de imediato aprovei, que conheço, é um jogador que tanto pode jogar, tem as características um pouco parecidas com as características do João Vitor, é um jogador que pode jogar por fora, porque tem boa relação, tem drible, tem finalização, e também pode jogar por dentro. E se você me permite, até isso a gente tem que pensar na hora de fazer as trocas, né? Porque o Leite realmente ele estava cansado, mas eu tiro o Leite, eu fico com o João Vitor, Raí, João Marcelo, Caio Melo, o próprio Natan, jogadores de estatura baixíssima contra um time altíssimo, com uma bola parada fortíssima. Até nisso nós temos que pensar na hora de trocar, porque você tem que estar pensando em todas as fases do jogo. Mas voltando à sua pergunta, o Raí é um jogador que ele pode jogar tanto por dentro quanto por fora, não está na sua melhor forma física, mas tem velocidade, tem drible, tem chegada, é um jogador que pode nos ajudar muito, porque tecnicamente é um jogador diferente. Agora precisa adquirir a melhor forma, precisa que a gente tenha mais sessões de treino, isso vai ser uma coisa mais difícil.
mas é um jogador que eu acho que em forma pode nos ajudar tanto pela beirada quanto por dentro. Tá aí o professor, né, Maurício Souza, até explicando, né, a nossa dúvida, né, até mesmo levantada a questão sobre né, a escalação, com a mudança de alguns jogadores, né. É aquela, né, pensar jogo a jogo, até mesmo na questão física, né, Lucas de Souza e professor e amigos, né. O Guarani agora precisa, pra você ver, né, a 10ª rodada, o Guarani agora está pensando em manutenção do seu grupo para faltando esses 3 jogos. Por incrível que pareça, é isso que dá, né? Eu acredito, né? Até mesmo fazendo algum levantamento, o Guarani tem a folha maior apenas de Velo Clube e Noroeste. Uma folha um pouco mais curta em relação aos adversários, né? Adversários até diretos dentro dessa briga no Campeonato Paulista. Uma coisa que me chamou bastante atenção, Albert e amigos, a questão da personalidade, né? Ele fala... Vamos ouvir o professor. Ouvir ele... Repeteco agora. O Repeteco agora ao vivo. Tá, né? A gente inicia a rodada ainda na primeira colocação. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo aqui. É um adversário qualificadíssimo, que já está junto há bastante tempo e que também luta numa chave difícil pela classificação. Mas eu tenho falado isso algumas vezes, vou repetir, o meu grupo é um grupo mentalmente forte, é um grupo que não se abala, que sabe das obrigações, que tem um objetivo muito claro de tentar agora buscar uma vaga para a fase decisiva da competição. Quais desafios? Tá aí o professor, né, Maurício, daquela famosa, né, travada, é normal, né, acontece, mas é aquela, né, o objetivo, ele sempre enaltece, né, a condições dos seus jogadores, que é muito, muito importante, lembrando, são meninos aí de 19, 20 anos aí, né, a faixa etária dos jogadores aí, né, 19, 20, 21 anos, é um time muito novo e batendo aquela tecla, né, ô Lucas, como você disse, que você achou da melhor parte que ele disse? Não, e ele fala isso agora, a parte mental, né, apesar de ser um grupo novo, e a gente sabe como é trabalhar com a juventude, geralmente a parte mental de quem é jovem é algo mais frágil, mas no caso do elenco do Guarani, segundo que o Maurício Souza observa, e até o que a gente observa, né, talvez tirando o jogo contra o Palmeiras, que a gente percebeu um desequilíbrio emocional dessa garotada, o Guarani mostrou ser um time, apesar de jovem, um time muito maduro. Mesmo contra o Novo Horizontino, que era um adversário também superior, o Guarani soube jogar. Poderia ter vencido, poderia ter jogado um pouco melhor. O próprio Maurício Souza reconhece que a gente poderia ter jogado melhor contra o Novo Horizontino. Mas ele sabe também que é uma equipe que entende a proposta de jogo, uma equipe madura para saber as suas limitações e enfrentar qualquer dificuldade. Eu acho que esse é o ponto. O Guarani talvez numa questão técnica possa não se superar tanto como nós gostaríamos, mas o que não vai faltar é entrega. E muitas das vezes a entrega supera qualquer limitação técnica. E você bate nós batemos naquela tecla, né? No futebol existe 3 resultados. O empate, vitória e a derrota. Agora, como são construídas, né? Por exemplo, aquela derrota contra o São Paulo doeu, mas não doeu tanto como você jogar contra o São Bernardo em 2023 e tomar 5 do Bico da Princesa. Ou como tomar 4, da forma como tomou do Palmeiras em casa, né? Aí você perde um derby na forma em que a questão da arbitragem ficou acima de qualquer questão sobre como o Guarani performou, né? Onde o Guarani teve chances, né? Lutou contra a ótima equipe da Ponte Preta, que o campeonato, né? Ali o grupo D demonstra isso. E lembrando que todos estão torcendo hoje para uma derrota do São Bernardo. Que interessante isso, né? E aí, professor Reinaldo, é mais ou menos nesse sentido, né? O elenco do Guarani, apesar de jovem, é um elenco muito focado, é um elenco muito concentrado e maduro. Entende aquilo que precisa e mesmo limitado em determinados pontos, faz dessa limitação talvez até um motivador a mais para conseguir, na base da superação, na base da entrega, da vontade, né, da competição, tentar suplantar suas limitações dentro do campeonato. Exato. Hoje o futebol, além da parte técnica, física, é muito isso, muita conversa, muito entendimento, muita leitura de jogo. E o professor precisa ter o domínio dos seus atletas, saber estudar o adversário, tomar cuidado com o cartão, saber lidar e falar com a arbitragem. O Guarani conta com um psicólogo que atende todos os atletas, desde o profissional até a categoria de base. É um pai de uma aluna, que eu já tive a oportunidade de conversar. Então é um trabalho bem a fundo, como aconteceu no caso do derby, o rapaz que foi expulso, embora Rafael Claus que ganhar o título de José de Assis de Aragão, né? Mas essa é uma outra situação. Então é importante isso, o treinador ele tem que ter o comando do time, porque veja bem, todo jogo ele altera, ele faz uma leitura de acordo com o adversário e o que foi falado, né? Os treinadores hoje sabem do calendário.
Muitas vezes eles reclamam, é difícil, é apertado, é jogo após jogo, mas antes de assinar o contrato eles sabem disso. Então eles têm que trabalhar dessa forma para que o time esteja sempre no melhor do seu desempenho. Então essas mudanças é o que ele falou, é analisar o próximo jogo, analisar o adversário e o que os seus jogadores entregam. Até na entrevista na íntegra após o jogo, ele estava um pouco alterado, que não é normal do Maurício, até deu uma, vamos dizer assim, foi ríspido com a imprensa, deu uma cutucada, mas nós sabemos o dia a dia, sabemos como é o futebol e é necessário isso e é importante ter o grupo na mão. Perfeitamente. Abraçando aqui também o Eric Silva, né? O Eric Silva traz um detalhe interessante, né? Ele fala do escudo. Tá vendo o escudo aí do São Bernardo na tela? Tá com fundo branco, né? Mas, desde que o São Bernardo foi comprado pelo Grupo Magnus, né? O fundo aí do logo do São Bernardo é preto, mas é um detalhe irrisório. Detalhe observado, bem observado aqui pelo Eric Silva, mas detalhe que fica mais como curiosidade aí pra galera que acompanha, mas agradecemos aí a mensagem do nosso querido Eric Silva. Daqui a pouquinho a bola rolando para Guarani, São Bernardo e Guarani. Por em vez da gente falar da rodada aqui, da 10ª rodada do Campeonato Paulista, tivemos jogos ontem, teremos mais jogos hoje. Hoje é dia de Clássico Rei, né? Hoje é dia de Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O bicho vai pegar no Allianz Parque, viu, Albert Cavalcanti? E uma derrota, né, da equipe do Palmeiras, né, com uma situação, vamos dizer, seria perfeito para a equipe da Ponte Preta, né? Uma derrota do São Bernardo e também uma derrota do equipe do Palmeiras. A Ponte Preta estaria lindo, leve e solta aí, pensando na sua classificação, até mesmo buscar a primeira colocação. Tem palpite para esse choque rei aí, daqui a pouquinho a bola rola lá no Allianz Parque às 18h30, Albert. O Abel está em crise, assim como também subiu o dia. Dito isso, 5-0 para o Palmeiras. Meu Deus, e aí, professor Daniel Rinaldi, vai nessa onda aí de uma goleada do Palmeiras para afastar a crise ou vai ser uma briga de foice no escuro aí entre os dois? O Albert tá relembrando aqui aquela final, né, que o Palmeiras foi 4-0 o segundo jogo da final. 2022, né? 4-0 foi pouco ainda, né? Foi pouco, levou e teve, e assim, com requintes de crueldade, né? Exato. Fizeram a festa, né? Chegou lá, tomou uma chinelada. Foi 3-1 no Morumbi, a final do Paulista 2022. E no Allianz Parque o Palmeiras soberano venceu por 4-0. Jogo difícil, jogo parelho, porque é clássico, né? Clássico tem vários detalhes. A arbitragem, principalmente, né? Lembra que o seu Rafael Claus apitou quinta-feira Corinthians e Palmeiras, depois ele fez aquela tragédia que nós já sabemos aí. Mas eu aposto no Palmeiras. Perfeito, vitória do Palmeiras, eu vou de vitória do São Paulo para gravar mais a crise pelos lados da Barra Funda. Mas nosso papo aqui é Campeonato Paulista, São Bernardo e Guarani, daqui a pouquinho as equipes no gramado. Rapidamente os resultados dessa 10ª rodada, a rodada que começou ontem com o empate da Ponte Preta contra o Botafogo. Você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior com Pedro Lino e também Carlos Corsato. Ainda no sábado, Portuguesa 2, Corinthians 2, Red Bull Bragantino 2, Noroeste 1. Neste domingo teremos São Bernardo e Guarani que você acompanha com a gente. Belo Clube Inter de Limeira, em jogo de 6 pontos. Decisão na parte de baixo da tabela, a bola rola no Benitão, em Rio Claro, também às 16 horas. Às 18h30, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e Santos e Água Santa. E o Santos precisa vencer a Água Santa também, para poder ficar tranquilo, mas podia aí... fazer a Água Santa, podia fazer a boa hoje, hein? Poderia. Professor Pintado voltando ao banco de reservas depois da expulsão no primeiro jogo contra o Guarani. Hoje ele bota o time bem fechadinho pra jogar na Vila Viva Sorte, ganha de 1-0, meio a 0, gol do Luan Dias, né? Combina com o Neymar. Meu Deus do céu. Já pensei, será que é hoje que o menino Ney vai desencantar? Tomara que não. E a rodada termina amanhã com o confronto entre Novo Horizontino e Mirassol. Confronto aí entre dois bons times que vêm fazendo grandes campanhas neste Paulistão. Novo Horizontino e Mirassol jogam nesta segunda-feira às 20 horas. Albert Cavalcanti, às 3h54, 15h54. Eu pergunto a você, o Guarani definido? Escalado. E o São Bernardo escalado? Definido. A arbitragem? Na pedra. Então você confere agora a ficha técnica do jogo para São Bernardo e Guarani aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Vencer ou vencer. O Guarani do técnico Maurício Souza vem definido e escalado assim para a partida contra a equipe do São Bernardo. Uma vitória hoje, o Guarani pode continuar a sonhar com a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista.
Gabriel Mesquita, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, o Ian, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Rafael, capitão, 3. E o Lucas Rafael, camisa número 4. Na lateral esquerda, Vinícius Cauê, camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão. Natan, 5. Caio Melo, 8. E o cérebro pensante, o Isaac, o Mandrake, camisa número 11. Os homens de frente do Bugrão. Rafael Bilu, 7. João Vitor, o 10. E ele, a esperança de gols bugrina, o menino da base, João Marcelo, camisa número 9. Repeteco do Bugrão. Gabriel Mesquita, Ian Rafael, Lucas Rafael, Vinícius Cauê. Natan, Caio Melo, Isaac, Rafael Bilu, João Vitor e João Marcelo. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Emerson Júnior, Caio Dias, Pedro Manuel, Titi, Daniel, Matheus Sarará, Giovanni, Vinícius Giude, Anderson Leite, Luiz Miguel, Raí Nascimento e Deni Júnior. Guarani Futebol Clube, líder do Grupo B. São 11 pontos ganhos, 9 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 11 gols marcados, 10 gols sofridos, aproveitamento de 40,7%. Na última rodada, Guarani empatou 100 gols em casa, diante do Novo Horizontino. Futebol Interior. E o São Bernardo, do técnico Ricardo Catalá. São Bernardo que nunca foi derrotado pela equipe do Guarani em sua história. O São Bernardo, que é de 2004, em dezembro faz 20 anos, vem definida a escalada assim. Alex Alves, o goleiro, camisa número 1. O trio de zaga do São Bernardo. Helder, o capitão, 3. Matheus Salustiano, ele mesmo, camisa número 13. E Pedro Carrerete, o 25. Com seus homens no meio campo, suas pontas, Rodrigo Ferreira, o 2 e o Pará, 95. Com seus volantes, Lucas Lima, o 31. E o cérebro pensante, Romisson, o 17. Os homens de frente do Benô, Fabrício Daniel, o 11. Léo Jabal, o 9. E ele, hein? Rodolfo, camisa número 9. Repeteco do Benô. Alex Alves, Helder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerete. Rodrigo Ferreira, Pará. Lucas Lima, Romilson, Fabrício Daniel, Léo Jabá e Rodolfo. Caso o técnico Ricardo Catalá queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Júnior Oliveira, Rafael Foster, Cadi, Arthur Henrique, Emerson Santos, Hugo Sanches, Léo Duarte, Lucas Ian, Foguinho, Echaporã, Guilherme Queiroz e Felipe Azevedo. É o Tigre do ABC, o São Bernardo, líder do Grupo D, a chave do Palmeiras, quem diria, hein? 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados, 12 gols sofridos, aproveitamento em 70,4%, hein? Na última rodada, bateu o Noroeste, jogando em Bauru pelo placar de 3-2. Arbitragem. Quem apita a partida hoje é ele, o senhor Matheus Delgado Candançan, com seus auxiliares Miguel Cataneu Ribeiro da Costa e Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro é o Ricardo Bittencourt da Silva. E na salinha da TI, o árbitro de vídeo, boa sorte, meu amigo, Márcio Henrique de Góes. Ficha técnica do jogo. Definidos, escalados as feras do espetáculo, professor Daniel Reinaldi, o time do Guarani, um time leve, Caio Melo, Natan e João Vitor, juntamente Isaac, Rafael Bilu e João Marcelo. Na defesa dupla, Lucas, Rafael e Rafael. Talvez isso dê um pouco mais de tranquilidade ao torcedor do Guarani, tendo em vista o bom campeonato que os times estão fazendo. A minha maior preocupação hoje com o Guarani, professor, são essas duas laterais aí, o Ian Henrique na direita e o Vinícius Cauê do lado esquerdo, duas jovens promessas aí das categorias de base do Guarani, todavia, entretanto, jogadores da posição. Hoje o Guarani vai sem improvisações para esse jogo contra o São Bernardo. Exato, são jogadores da posição, jovens, sem ritmo de jogo, mas merecem aí a oportunidade. Vamos ver o que pensa o professor Catalá, se vai jogar no contra-ataque. A filosofia dele é jogar para frente. O Guarani no ataque está bem. O problema é o sistema de zaga, mais pelas laterais que andaram falhando nos últimos jogos. Tem que tomar muito cuidado com o Rodolfo. Rodolfo, ele é especialista em marcar gol contra o Guarani. Eu lembro na final contra o Boa, no Brinco, em 2016, ele fez o gol de empate. Depois, quando ele esteve no Novo Horizontino, marcou contra o Guarani. Quando ele esteve no América também. Então tem que ficar de olho nesse jogador. É um centroavante trombador, grandão, mas muito oportunista. Então, com certeza, o professor sabe disso e os jogadores estão orientados. A expectativa é boa. Eu imagino o time jogando no contra-ataque, espetando uma bola aí, chamando o São Bernardo no início do jogo.
Vambora, Guarani, vamos juntos para essa super transmissão, para mais essa super rodada aqui nos canais Futebol Interior, é o Campeonato Paulista em destaque para você. Abraçando a Marta Castano Betancourt também, o Miguel pedindo um salve aqui na torcida também pelo Tigre do ABC. Quase 100 simultâneos aqui na nossa transmissão, vem com a gente, senta o dedo no joinha, ó, meta 50 likes, hein? 50 likes, senta o dedo no joinha, nossa primeira meta, e assim que bater a primeira meta a gente dobra a meta, mas é importante você deixar seu like, deixar seu comentário, contribuir com o nosso engajamento, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas, aumenta a nossa audiência, contribua com o nosso trabalho, com o nosso projeto Futebol Interior. Somos 22 mil inscritos, 22.100 inscritos, já batemos, a marca agora é chegar nos 30 mil inscritos, e eu tenho certeza que com a sua colaboração a gente chega lá, então senta o dedo no joinha. O Tony aqui dizendo, Albert e Lucas, a Vanessa tá na área, hein? O melhor rango de vinhedo, Albert? Melhor rango de vinhedo. Vanessa, aí já preparou já né, tudo para o casamento? Fiquei sabendo aqui no ponto eletrônico que esse ano aqui o Milionário José Rico. Milionário José Rico aqui, que o Tony irá pedir você em casamento oficialmente. Ao vivo, hein? Vocês estão aí casados está ainda no oficiosa, né? Tá no oficioso. Agora precisa ser no oficial. Tony, por favor, meu amigo, casa logo. E o plantão esportivo aqui, o placar ao vivo, o Futebol Interior já informa, hein? Tem gol em Rio Claro, é gol do Veloclube. 1 para o Veloclube, 0 para a Inter de Limeira. Resultado que coloca o Veloclube com 9 pontos aí, dá uma distanciada dessa zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. O Veloclube que vem de grande resultado contra o São Paulo, empate por 3-3, o terceiro gol nos acréscimos do segundo tempo. Nesse momento, Água Santa e Inter de Limeira são as equipes rebaixadas aí. Lembrando que os dois piores times dessa classificação geral, os dois piores times da primeira fase, jogarão a Série A2 do Campeonato Paulista de 2026, Albert. Vem ser feliz, Luan Dias, aqui, vem. Pois é, hoje que o Luan Dias desencanta, hein? Eita, nós, hein? Vem ser feliz. Pra alegria do torcedor, se o Luan Dias jogar bem hoje, meu Deus do céu, hein? Lucas. Pois não, Daniel Rinaldi. Transmitir um abraço para os amigos que estão acompanhando, meu irmão Giovanni Rinaldi, José Carlos, que está acompanhando lá na nossa chácara. Acompanha a nossa transmissão aí, torça por uma vitória do Bugrão. É isso, Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, por sua vez o São Bernardo do lado direito do seu smartphone, do seu computador. O chão vai tremer, o bicho vai pegar, a sanfona vai gemer, poeirão vai levantar aqui nos canais Futebol Interior. Sendo respeitado 1 minuto de silêncio pelo falecimento aí do Gabriel Popó, jogador aí do 15 de Jaú, faleceu há poucos momentos do jogo entre 15 de Jaú e União Suzano, jogador de 26 anos. Trila, um apito, o árbitro apita, Matheus Delgado, Candançã, tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani! Vamos lá, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos! Curtir a primeira etapa do que promete ser um jogão de bola, é decisão pro Guarani no Campeonato Paulista, vale a permanência, vale também a luta por uma das vagas nas quartas de final do Paulistão Sicredi 2025. Desejamos a você uma ótima tarde de futebol conosco aqui nos canais Futebol Interior. Lateral bola para o time do São Bernardo, do lado esquerdo do campo de ataque, vem para a cobrança o Pará, após uma saída de bola equivocada, o Guarani já entrega a posse de bola para o Tigre do ABC logo no começo do jogo. Bola recuada para Pedro Carreirete, ele entrega na zaga central, ele deixa para Matheus Salustiano, vestiu a camisa do Guarani recentemente. Bola aqui para a esquerda com Pedro Carreirete, na canhota, ele entrega a jogada com o Pará, lançamento em profundidade, buscando o Rodolfo no comando, consegue o giro, pé direito, deu um toquinho na bola para a defesa do Gabriel Mesquita. Primeira pontada do São Bernardo, lançamento que veio longo ali do lado esquerdo do Pará, achou o Rodolfo, como o Daniel Reinaldi disse, é o jogador mais perigoso desse ataque do São Bernardo e já foi acionado, Albertinho. O Rodolfo tentou fazer o giro, né, em cima do sistema defensivo, em cima do Lucas Rafael, e ali que ele estava esperto, né, mesmo assim conseguiu tocar na bola, ele tentou dar o toque e tentou correr, mas ali o Gabriel Mesquita, graças a Deus, aprendeu a sair do gol, a bola ficou nas mãos do arqueiro bugrino, segue no 1º de maio, Guarani 0, São Bernardo 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lateral bola para o time do São Bernardo, do lado esquerdo do campo de defesa, vem balançar o esqueleto aqui o Pará. Pará para fazer a cobrança do lateral para o lado esquerdo do campo de defesa, são os primeiros movimentos de Guarani, São Bernardo e Guarani. Guarani nunca venceu São Bernardo jogando no 1º de maio. Lançamento longo de Pedro Carreirete, a bola cai no peito ali do Lucas Rafael. Domina no peito, bota a hora no chão, chama o Gorduchinho, meu amor, entrega mais à frente com João Vitor. João Vitor na ponta direita para o garoto Ian Henrique. Ele rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada com o Rafael, capitão. Daí para Lucas Rafael, Lucão. Dominou pela canhota, entrega na esquerda com Vinícius Cauê. Rebobina a fita, recomeça a jogada no campo de
defesa volta lá dentro da zona da confusão com o Gabriel Mesquita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Lançamento, longa bola, volta até o goleirão da equipe do São Bernardo, o Alex Alves. Lançamento do Gabriel Mesquita de goleiro para goleiro. Recomeça a construção da jogada, sai jogando o Tigre do ABC no campo de defesa com Pedro Carreirete. Dentro da grande área ele recua a jogada, entrega novamente para Alex Alves. Dentro da pequena área de novo com Carreirete, sobe a sua marcação, Guarani retoma. Bola de graça para João Vitor, não consegue dar sequência no lance. Eu fiquei com a impressão que ele quis tocar de primeira, mas aí foi meio indeciso na jogada, nem tocou e nem dominou, acabou ficando de graça a bola pro time do São Bernardo, que sai jogando, o chutão dá certo, a bola sobra na metade do campo com o Romisson com um pouco mais de espaço. Romisson alarga o campo, acelera o passo para Léo Jabá na ponta esquerda, atenção, Léo Jabá dominou, levou até a entrada da grande área, limpou, perna esquerda, bateu cruzado, a bola desviou, tem sobra no segundo pau, defendeu, Gabriel Mesquita, espetacular! Sensacional, Gabriel Mesquita no chute de Fabrício Daniel, quase o São Bernardo abriu o placar, Albertinho. Que defesaça do Gabriel Mesquita, o sistema defensivo do Guarani deu aquela famosa cochilada. Veio o Léo Jabá pelo lado esquerdo, ele acabou não batendo e se cruzando. Apareceu facão por trás da zaga, o camisa número 11, Fabrício Daniel, que bateu firme, bateu forte. Ali o goleirão Gabriel Mesquita faz a defesa. Um milagre no 1º de maio, primeiro escanteio para a equipe do Benô pelo lado direito, Lucas de Souza. São Gabriel Mesquita já trabalha, Nossa Senhora do Brinco de Ouro já tem que operar. Um milagre para evitar o primeiro gol dos homens. Escanteio, levantamento do Romisson, bola fechada, tira a defesa do Bugrão, a bola cai ali para a meia direita. Volta de Romisson, domina, recebe, olha para dentro da grande área, na verdade é o Rodrigo Figueira que domina atrás por dentro, volta, a jogada entrega com o Helder. Helder, o capitão do time do São Bernardo, passa em profundidade buscando o Rodolfo, no meio do caminho aparece Caio Melo para tirar o perigo na sequência atrás. Toca mal o Guarani, a bola volta de graça do São Bernardo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani recebe, recupera a posse de bola no campo de ataque. Rafael Bilu tocou no comando, tentando apoio ali do João Marcelo. A bola vai forte demais, vai nas mãos do Alex Alves. Recuperou a posse de bola o Guarani no campo ofensivo, mas tocou mal, a bola não chegou no nosso camisa 9 aí, Albertinho. Faltou sintonia, né? O Rafael Bilu centralizado, viu o João Marcelo passando por trás da zaga, né? E ali acabou tocando muito forte. Olha, lá vem o Guarani. Olha essa bola recuperada, a bola espirrada após tocar no Rafael Bilu na tentativa do Pedro Carreirete de mandar o chutão, a bola bateu no Bilu, mas sobrou de graça lá para Alex Alves. Lucas, e será mais um jogo frenético pelo jeito, né? O São Bernardo vem atacando, teve a melhor chance, é verdade. O Guarani, quando tem a bola no pé e pensa, analisa, não vai afobado ao campo de ataque, o Guarani cria as melhores oportunidades e joga atrás nas costas do Matheus Luciano, que ali sai alguma coisa, hein? Sai o Guarani pela direita, Rodrigo Figueira ajeita a jogada pelo meio, Romisson tentou de primeira buscando o Fabrício Daniel, passe errado, você ouviu o toque da mesa digital de Felipe, Flip Strike Marques, é ele. Passados 5 minutos desse primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi A1 2025. Estádio 1º de maio, a foco do espetáculo, por enquanto 0 para o São Bernardo, 0 também para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Em Rio Claro, segue 1 para o Velo Clube, 0 para a Inter de Limeira. E no Paulistão A2, hein? Jogam daqui a pouquinho Ferroviária e São José. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. São Bernardo no campo de ataque, sai lá pela amiga direita, domina a jogada, Romisson, rebobina a fita, recomeça a jogada com Matheus Luciano junto ao círculo central do gramado, abraçando ele, José Marcelino Fernandes, aqui acompanhando a nossa transmissão. Bola à frente para Lucas Lima estica na canhota, entrega a jogada para Pedro Carreirete, tenta o lançamento, a bola explode na marcação, volta com Pará, corredor esquerdo, marginal canhota, domina o camisa 95, volta a jogada, entrega outra vez para Pedro Carreirete, rebobina a fita, recalcula a rota, recomeça a jogada até o goleiro Alex Alves, perna esquerda, sai jogando o Guarani, sobe a sua linha de marcação, sai jogando errado Pedro Carreirete, recuperação do Bugrão, dá um tapa na bolinha Henrique, ela sobe e desce, para, toca de cabeça, a bola fica com o Léo Jabá, ajeita, bota a bola no peito, no chão, vai embora pro campo de ataque, tentou na dividida, Natan ganha a parada, a bola toca na marcação do Léo Jabá, vai pela linha de lado, lateral para o Guarani, pela direita, o campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região, Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram, venha para a concessionária sim mais próxima de você.
Guarani trabalha a bola, campo de defesa, bola na esquerda para Vinícius Cauê, domina atrás por dentro, afunila o jogo, volta na quarta zaga para Lucas Rafael. Lucas Rafael mais à frente com Natan, Natan de primeira volta, jogada com Lucas Rafael, Lucão, quarto zagueiro do time do Bugre, avança, solta a jogada para Caio Melo. Caio Melo ainda no campo defensivo, entrega para Vinícius Cauê, vai trocando figurinhas o Guarani no campo de defesa. Isaac Mandrake com Caio Melo, de primeira buscando o Vinícius Cauê, o passe sai forte demais, afasta Helder. O capitão do Tigre do ABC tira de qualquer maneira, ela volta no campo de defesa de Rafael. Rafael avança no gramado, carrega no terreno, progride no tabuleiro verde, entrega direto para Ian Henrique. Lançamento em profundidade buscando João Marcelo, faz a cobertura, Matheus Salustiano, a bola fica nas mãos do Alex Alves. Daniel Rinaldi, 7 minutos e meio da primeira etapa, e o Guarani tentando, né, fazer a mesma construção do jogo do Novo Horizontino, abusando de lançamentos longos. Pois é, e é nítido que o Guarani está jogando de forma reativa, esperando, apertando a marcação. Porém, quando tem a bola, a única alternativa são esses lançamentos longos, que a probabilidade de dar certo é muito pouca. O ideal é o Isaac achar alguém em profundidade ou fazer 1-2. O São Bernardo sobe a marcação e complica a saída de bola. E a principal jogada dele foi nas costas do Ian Henrique, o que nós falamos da lateral sem ritmo de jogo. Desce o Bogrão, bola aqui pra direita com ele, Ian Henrique, carrega no gramado, avança no terreno, a funila, soltou pra João Vitor ajeitou, fez o pivô, devolveu com o Ian, deixa a bola passar, entrega pra Natan. Natan domina ali com uma certa dificuldade, encara de frente a marcação do Romisson, prefere voltar a jogada na quarta zaga com o Lucão. Lucas Rafael, entrega pra Caio Melo, Caio Melo domina, recebe o camisa número 8, faz o drible, entregou pra Vinícius Cauê, abriu na meia direita com João Vitor, alarga o campo, acelera o passo, bola na ponta direita com Rafael Bilu, invadiu a grande área, cortou, perna esquerda, bateu, ela passa, a esquerda do gol vai fora! Passa a esquerda do gol, vai fora, vai pela linha de fundo, desceu bem o Guarani pela direita aí, Albertinho. É, de pé em pé, né? O Guarani vai tendo as suas chances agora com o Rafael Bilu. A bola foi rolando ali na intermediária e a equipe do São Bernardo ali não sabia quem marcava. E acabou sobrando para ele, pro Rafael Bilu pelo lado direito, ele ajeitou com a perna direita e bateu com a perna esquerda. A bola saiu pelo canto esquerdo do goleirão Alex Alves no São Bernardo, 1º de maio, 0-0, lá vem os homens. Vem os homens com o Rodolfo pela direita, perfeito, Lucas Rafael, ótimo no desarme. Recuperação de bola do Bogrão que vem no contragolpe, Isaac Mandrake soltou no comando para João Marcelo. Tá sozinho, consegue o drible, uma meia-lua sensacional. Soltou para Rafael Bilu, pintou do Bogrão, perna esquerda, bateu, pega o goleiro. Tem rebote, o toque do Isaac pra tentar a bola, toca na marcação. Volta para Caio Melo, abriu na ponta direita buscando o João Vitor. No meio do caminho, Lucas Lima aparece, toca de cabeça, a bola vai fora, tava parado o jogo por impedimento. Mas o Guarani desceu e desceu com muito perigo, quase o primeiro gol do Bogrão, Albertinho. Como diria Lucas de Souza, piti pó, pó. Jogada pelo lado esquerdo, como joga o João Marcelo. Ele tem o campo de ataque como seu playground. Ali ele fez a jogada. Viu o Rafael Bilu entrando em profundidade. Rafael Bilu tentou dar uma cavada em cima do goleirão Alex Alves, que deu uma de Gabriel Mesquita. Acabou salvando a equipe do São Bernardo. Que jogo no 1º de maio. Guarani 0, São Bernardo também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abraçando aqui o Marcelino Fernandes, dizendo aqui a TV no mudo para acompanhar a transmissão, narração e emoção de Lucas de Souza aqui nos canais Futebol Interior. Valeu, Marcelino, tamo juntasso. Acompanha com imagem, mas a transmissão tem que ser do Futebol Interior com o áudio aqui de Albert Cavalcante, Lucas de Souza e Daniel Rinaldi. Você ouviu o toque da mesa digital de Felipe Flip Strike Marques. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, 10ª rodada, antepenúltima da primeira fase. 1º de maio, foco do espetáculo, por enquanto 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Logo mais no Paulistão tem, às 18h30, rola a bola no Allianz Parque para Palmeiras e São Paulo. Choquei. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Fala, professor Daniel Rinaldi. Que jogador diferenciado é o João Marcelo. Menino de 19 anos, fez um drible desconcertante na zaga aí do São Bernardo e só não saiu o gol por um detalhe, um tempo de bola. A jogada é em cima dele. E vem Guarani de novo com Isaac Mandrake, dorme no ponto, perde a posse de bola com Fabrício Bruno, recuada a posse de bola lá no campo de defesa do São Bernardo, lá dentro da própria grande área. Alex Silva manda a bola pra frente de qualquer maneira, goleirão da equipe do São Bernardo, o Alex Alves, manda pra cima, a bola sobe, desce, cai na metade do campo, de novo do Guarani com Caio Melo, domina a funila, o jogo traz por dentro, volta a jogada na zaga central, entrega o lance para Rafael, capitão. Rafael domina com certa dificuldade, encarou de frente a marcação de Rodolfo, abriu pelo lado esquerdo com Lucas Rafael. Lucas Rafael entrega no corredor para Vinícius Cauê, vai na base do troca de passes, vai na base do toque de bola, o time do Bugre em busca de espaço, 11 minutos e meio.
Flamengo. Dá um calor danado em São Bernardo do Campo. Desce o Bugrão. Bola solta na ponta esquerda com o Isaac Mandrake. Domina, recebe, traz por dentro, camisa 11 do Guarani. Ajeita a jogada, a bola mais atrás para Caio Melo, que vem buscar jogo. Caio Melo prefere voltar na jogada na bola de segurança. Ele entrega outra vez para Lucas Rafael. Lucas Rafael entrega na zaga central para o capitão Rafael. Outra vez colocando, domina junto ao círculo central do gramado. Na esquerda ele tem o apoio de Vinícius Cauê. Avança no gramado, carrega no terreno, passa a metade do campo, domina, protege, volta a jogada. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Albert Cavalcante, o Marcelino pergunta os bancários do Guarani para o jogo de hoje contra o São Bernardo. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, tem no banco de reservas Emerson Júnior, Caio Dias, Pedro Manuel, Titi, Daniel, Matheus Sarará e Giovanni, o famoso Giva. Vinícius Iude, Anderson Leite, Luiz Miguel e Raí Nascimento e Denis Júnior. Só lembrando, 31 graus em São Bernardo agora. 31 graus. Um sol para cada um. 12 minutos e meio desse primeiro tempo. Professor Daniel Rinaldi, 0-0 no 1º de maio. Guarani já equilibra as ações, está tomando conta do meio, trocando passes e tentando achar algum atacante em profundidade. Mas a bola é nele, João Marcelo. Que lucidez tem esse menino. Joga muita bola mesmo, é um dos artilheiros do Guarani nesse Campeonato Paulista com 3 gols marcados. 13 minutos no relógio dessa ladeira, vem Bugre no campo de ataque, bola recuada na zaga central para Rafael. Rafael entrega mais à frente para Natan, Natan abre jogo na ponta direita, a bola entrega para Ian Henrique. Ian Henrique por elevação, lançamento em profundidade para Rafael Bilu. Consegue o domínio, é João Marcelo na jogada, não consegue dar sequência, tira a defesa do São Bernardo, afasta Pedro Carrerete. Rebote volta, Ed Robinson, domina pelo lado esquerdo, carrega na contramão, fica marcado, chuta de qualquer maneira para frente. Rodolfo não tem o domínio, a bola volta no time do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola Guarani no campo intermediário, bola de Natan mais à frente, vem pro domínio, domina a jogada, João Marcelo abriu pela meia direita para João Vitor. João Vitor avançou no gramado, soltou no comando para Rafael Bilu, posição legal, sai do gol, Alex Alves. Vai lá o arqueiro do São Bernardo para fazer a defesa, essa jogada em profundidade na velocidade. No meio dos 3 zagueiros do São Bernardo. Pode dar samba aí, viu, Albert? Pela marginal direita, né? O João Marcelo, ele que joga, olha o chapéuzinho. Guarani tá livre, leve solto e vem de novo. Segura aí, Albert. Bola com Caio Melo. Pela meia esquerda, domina, recebe, pé direito na bola. Uma bomba pra defesa do Alex Alves. No canto esquerdo, em 2 tempos, segura firme o arqueiro do São Bernardo. O Guarani começa a dominar o jogo no 1º de maio, Albert. Asas de fora, vamos dizer assim, né? Primeiro com o João Vitor, né? O João Vitor, ele que faz o papel de meia também, está pela ponta direita, achou em profundidade o Rafael Bilu. Por entretanto, eles têm que lembrar também que o Rafael Bilu está, né, um tempo fora da equipe titular, essas bolas assim, enfiadas, tem que prestar atenção. Olha o São Bernardo. Olha o São Bernardo, lançamento longo aqui para a ponta esquerda, buscando parar, tranquilo, favorável, sério na jogada. Henrique toca de cabeça, manda pela linha de lado. Lateral para o São Bernardo, já cobrado pelo Pará. Ele deixa com o Léo Jabá volta com o Pará, lá atrás com o Pedro Carrerete. Completa o comentário aí, viu, Albert? E o João Vitor, né, os jogadores do Guarani estão procurando tanto o João Marcelo também como o Bilu. Só que no João Marcelo você pode tocar a bola à vontade, que ele corre e chega. Agora o Rafael Bilu, vocês precisam tocar um pouquinho menos, hein? A bola em profundidade, fez a leitura certinha, né? O goleiro Alex Alves do São Bernardo. O Guarani parece, até agora, aos 15 minutos do 1º tempo, que está jogando no estádio Brinco Júnior da Princesa. E desce o Bugrão lá pela ponta esquerda com o Isaac Mandrake, domina, traz por dentro, da esquerda para a direita, ele vira o jogo na metade do campo com o Natan. Natan de primeira com o Rafael, capitão, abriu bola na ponta para Ian Henrique. Ian Henrique domina, traz por dentro, encara a marcação de Léo Jabá, de 3 dedos, vira o jogo lá na ponta esquerda, passa meio na fogueira, Lucas Rafael se vira do jeito que dá, manda um balão para frente, a bola sai de graça. Do lado esquerdo, campo de defesa do time do São Bernardo, é lateral para o time do ABC, campo defensivo. Abraçando aqui o Robson Vitoriano, boa transmissão lá em Leme. Fabiano Bugrino dizendo aqui, ó, Isaac Barrichello não dá, tá cornetando aqui o Isaac Mandrake. Um abraço, Fabiano. E grande Fabiano. O grupo dos corneteiros da tribo Fabiano, que ele é sobrinho do técnico Zé Duarte. Perfeito, é o dono da coleção de camisas. Exatamente, e eu preciso passar, viu, eu não esqueci não. Na minha folga, semana que vem, eu passar na sua casa, pegar o presentinho que ele deixou pra mim. Sensacional. Né, e mandar um abraço a todos os corneteiros da tribo, viu? Eles são sensacionais. 16. Tem muitos. Muitos, é um dos maiores grupos de torcida do Guarani aqui em Campinas. 16 minutos desse 1º tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista de Destaque Paulistão Sicredi A1 2025. Estádio 1º de maio, São Bernardo do Campo, a boca do espetáculo, por enquanto ninguém é de ninguém. 0 pra lá e 0 pra cá, pra Guarani. São Bernardo sai jogando errado, São Bernardo, a bola sobrou, João Marcelo, toque por cobertura, tá parado o jogo, marcado impedimento. O importante aconteceu.
O João Marcelo mandou pro fundo do barbante, sobe o pano do assistente número 1, Miguel Catanel Ribeiro da Costa. Evidente que o lance será revisado. O importante aconteceu. O João Marcelo parece vir aí de frente pro goleiro, né? Mas o importante aconteceu. Por mais que tenha sido impugnado o lance, né? O importante aconteceu. Os jogadores do Guarani, a gente bate muito nessa tecla, né? Independentemente do lance, quando saiu ali, né? O Helder parece que tá... O scouting, girando, né? Onde marca ali a proteção ali, como não? A segunda pele, né? Exato. Por conta do sol, eu acredito. E também fica aquele GPS no peito. Acabou enroscando para poder tirar por conta do calor. Mas o importante foi feito. Marcar o gol e depois deixa o VAR aí decide. Vai que lá tem um Peixoto novamente lá e não marcaria. Vai que, mas é a favor do Guarani, nós sabemos como é. Exatamente. O Marcelino perguntando aqui do Emerson, Robert. O Emerson que tá machucado pro jogo de hoje. O Emerson que está fora por conta do desconforto muscular e lá vem os homens. Vem os homens, bola esticada na ponta esquerda pra parar, dominou, avançou no gramado, entrada da área, tenta o passe pelo meio, a bola toca na marcação do Ian Henrique, vai nas mãos do Gabriel Mesquita. Vai lá o goleiro do Guarani para ficar com a bola, uma descida rápida pela esquerda de novo nas costas do Ian Henrique, que depois se recuperou bem, Alberti. Não pode dormir, né? A equipe do São Bernardo, quando vem com perigo. Mais uma vez, né? Um contra-ataque pelo lado esquerdo, nas costas, né? Do Ian. E ali do Vinícius Cauê, do Ian, o sistema defensivo do Guarani está sofrendo. O cruzamento ali, ele tentou ali chegar. 2 jogadores de São Bernardo, acabou dando um leve toque na bola. O sistema defensivo do Guarani sobrou nas mãos do goleiro Gabriel Mesquita. 18 minutos do primeiro tempo, São Bernardo 0, Guarani também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa, domina a jogada Rafael, capitão Bugrino. Adianta mais à frente com Caio Melo domina, toca meio com dificuldade, toca mal, recuperação do São Bernardo na metade do campo com Pedro Carrerete. Ajeita a jogada com Matheus Salustiano, gira o corpo para a ponta direita, entrega para o capitão Helder. Helder domina, recebe, tenta o lançamento, jogou a bola no pé do Isaac Mandrake. Domina o camisa 11, Bugrino protegeu. João Marcelo passou, ele viu, tentou o passe em profundidade. O passe vai forte demais. Matheus Salustiano faz bem a cobertura, volta, jogada até o goleirão Alex Alves. Alex Alves entrega a jogada mais à frente para Robinson. Robinson domina, avança no gramado, carrega no terreno, no campo de defesa da equipe do São Bernardo. Vai levando, carregando, progredindo no tabuleiro verde. Chama para jogar Robinson. Robinson domina, recebe, faz o rodopio, camisa número 17. Vai levando sem muita velocidade, tá muito calor em São Bernardo, mais de 30 graus. A galera vai se poupando, não vai fazendo, não vai correndo muito não, vai deixando a bola correr. Domina pela meia direita, Robinson tenta o passe à frente, passe errado. Lucas. Pois não, Daniel Rinaldi. Guarani tá bem no jogo, mais posse de bola que o São Bernardo. Só precisa ficar atento com o lado esquerdo de ataque deles. O jogo é em cima do Ian Henrique. Foram 2 bolas lançadas nas costas dele e a zaga tirou, mas tem que ficar atento porque é perigo por ali. Vem o São Bernardo, bola solta para Fabrício Bruno, atenção, linha de fundo, domina o camisa 11. Fátio levantou a bola na área, sobe Lucas Rafael, tira de cabeça. Desvia, a bola sai pela linha de lado do outro lado do gramado, da direita para a esquerda, lateral para o time do São Bernardo, do campo de ataque, Alberti. Um ataque agora, faz a dobra pelo lado direito, né? O cruzamento na primeira trave ali, o Rafael, né? O Lucas Rafael acabou tirando de cabeça quando veio o Guarani. Vem Guarani, vamos, Rafael Bilu tomou o doce da boca da cabeça do Pedro Carrerete, puxa o contra-golpe, carregou, foi levando, foi derrubado, é falta nele. Demorou. Podia ter tocado no Isaac antes, quis a falta, é falta pro Guarani, vai pintar cartão amarelo pro Robinson, Alberti. Mas aí ficou de graça, o Robinson tem que ter uma estátua no estádio 1º de maio. O Guarani vinha no contra-ataque, no famoso 3 contra 3, e o Rafael Bilu foi levando, carregando pelo meio, quando tinha opções, né, para poder ali estar de frente com o goleirão Alex Alves. Ali ele recebeu a falta por trás do Robinson, falta frontal, falta perigosa, mas o Rafael Bilu dormiu no lance, Lucas de Souza. Podia ter soltado no Isaac Mandraka, sair de frente pro goleiro Alex Alves, o professor Daniel Rinaldi. Pois é, demorou. O Bilu precisa ser mais atento, mais esperto nessa jogada. Se ele distribuísse o jogo aí, o Isaac saía na cara do gol. Tudo bem, ganhou uma falta, amarelou um jogador, mas a oportunidade de gol era mais clara. E o professor Maurício precisa corrigir essa marcação do lado esquerdo no Ian Henrique, hein? O Natan precisa ajudar um pouquinho mais aqui o Ian Henrique pelo setor esquerdo do campo de ataque do São Bernardo, do lado direito da defesa do Guarani, que tem uma falta perigosa. Falta que pode levar perigo contra a meta do São Bernardo, preocupado logo o Alex Alves. 21 minutos deste primeiro tempo, a galera vai chegando, quase 150 simultâneos aqui na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 3 homens na barreira do time do São Bernardo, o professor
do jogo. O árbitro ali, o senhor Matheus Delgado Candançan, tem trabalho para organizar a barreira. Apenas 3 homens ali na cobrança. Caio Melo. Apenas 3 homens ali na barreira para proteger a meta do Alex Alves. Caio Melo para cobrança. Caio Melo para a bola, quem sabe agora. Número 8 nas costas. Partiu Caio Melo, bate bem na pelota, camisa número 8. Autorizado Caio Melo na bola, pé direito, bateu no capricho. Na trave! A bola sobe e desce, cai na entrada da pequena área. Briga pela sobra, João Marcelo, ela vai sobrar lá dentro. Afasta, tira Pedro Carreirete. Ela sobe e desce, cai dentro da zona da confusão. Falha o Léo Jabá para tentar tirar, ela sobrou com o Rafael Bilu. Dominou pela ponta direita, fez a proteção, carregou na contramão, tentou passe atrás. A bola bate na marcação do Rodolfo, vai embora. Que cobrança magistral do Caio Melo, quase um golaço no 1º de maio, Albertinho. Pecado! Que pecado! Caio Melo com a perna direita. Ali a barreira andou, graças a Deus. A bola passou por cima da barreira e caprichosamente explodiu o travessão do goleiro Alex Alves, que até pulou. Mas nada pôde fazer depois do lance. Olha lá o Guarani de novo. Olha o Guarani, bola no solta no comando, buscando. João Vitor vai lá, Alex Alves faz a defesa. Vai lá, Alex Alves faz a defesa, completa aí, Albertinho. E após o bate e rebate, ali a bola brigando, os jogadores se gladiando dentro da grande área. O Guarani conseguiu mais uma vez um lateral e agora aí o famoso latereio. A bola ficou nas mãos de novo do goleiro Alex Alves. Que primeiro tempo o Guarani vem fazendo e que jogador esse Caio Melo. Sensacional, Daniel Rinaldi, 23 da primeira etapa. O Guarani joga melhor que o São Bernardo no 1º de maio. O Guarani joga melhor, tem o domínio das ações, precisa ter calma, tranquilidade. E eu venho falando do Caio Melo há muito tempo, que está merecendo a titularidade. Está jogando muito bem. O Guarani domina o meio de campo. Só o Natan realmente dá uma força para a lateral direita lá, porque o jogo é lá. E vem São Bernardo, Rodrigo Ferreira entregou para Fabrício Bruno. Fabrício Bruno dominou, passou para cima da bola, faz ali uma graça, tenta a jogada individual, puxou para a perna esquerda, bateu pro gol, a bola carimba a marcação do Rodrigo Ferreira. Bateu no próprio companheiro. Guarani recupera a posse de bola, tenta puxar contra-golpe. Caio Melo para Isaac Mandrake, a bola foi um pouco forte demais, sai pela linha de lado. Lateral para o São Bernardo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Desce o São Bernardo, a bola aqui pela ponta esquerda, compara, domina a rodopia pra cima do João Vitor, melhora, João Vitor consegue o desarme, dá sorte ao São Bernardo, ela sobra pela meia esquerda com o Robinson, entrega de lado com o Lucas Lima, acaba puxado pelo Caio Melo, é falta marcada, jogo parado, é posse de bola para o time do São Bernardo na metade do campo, 24 minutos deste primeiro tempo, 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani, vai ser jogando o São Bernardo, bola aqui com o Lucas Lima deixa de lado a jogada com o Robinson lá na ponta esquerda, larga o campo, está no passo com Pedro Carrete, esticou no corredor com Pará domina, traz por dentro, se livra da marcação do Henrique, entrega na metade do campo, deixa a jogada, boa bola com Lucas Lima com Fabrício Bruno, na ponta direita com Rodrigo Ferreira, atenção, cruzamento vem por baixo, buscando o Rodolfo por baixo, Rafael, sensacional, corta, manda fora escanteio. O capitão do Bugre chega por baixo, evita que a bola chegasse no Rodolfo, centroavante do São Bernardo. Tava prontinho para mandar a bola para dentro do barbante. Não contava com a astúcia do Rafael, escanteio pro São Bernardo aí, Albertinho. E tava impedido o primeiro lance, tá? Mas lembrando, né? Precisamos da revisão, mas fez certinho, né? A jogadaça pelo lado direito, o camisa número 6, hein? O Vinícius Cauê deu aquela famosa refugada. E vai ser cobrado escanteio mesmo pelo lado direito, o segundo escanteio da partida e o segundo para a equipe do São Bernardo pelo lado direito. Vem para a bola Fabrício Bruno colocado para fazer a cobrança do escanteio pela ponta direita, sinal de alerta ligado na defesa do Guarani, sinal vermelho ligado na defesa bugrina. Vamos lá, Lucas Rafael, se vira aí, Rafael, vamos lá também, Gabriel Mesquita, vamos acertar essa saída de bola, escanteio para o São Bernardo pela ponta direita, perna canhota do Fabrício Bruno, levantamento, ela vem fechadinha, Gabriel Mesquita, dá um soco, a bola sobrando no Pará, perna esquerda, bateu, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani, Albertinho. E fica a pergunta aos amigos, né? O que acabou originando esse escanteio, o lance, pelo que eu vi daqui, com os olhos de lince dos canais do Futebol Interior, estava impedido. Caso nesse cruzamento, batido no escanteio, saísse o gol seria validado? Seria validado porque a bola saiu e a bola foi permitida recomeçar a partida. Ou seja, nós seríamos prejudicados. Sim. Então tá bom. Só para entender, quando camisa número 3, nosso Rafael capitão, está sentindo... exatamente. Para mim foi na intervenção, ali quando ele acabou tirando a bola, ali mandando a bola pela linha de fundo. Para mim ali ele sentiu, hein? Meu Deus do céu. 26 minutos. 26 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior.
É o Campeonato Paulista em destaque, é o Paulistão A1 Sicredi 2025 por enquanto. Lá no 1º de maio em São Bernardo do Campo tá assim, nada de gol, 0 pra lá e 0 pra cá. Paulistão A3, pra você ligado, conectado com a gente. Ontem tivemos mais jogos da 8ª rodada. Tivemos a vitória do Sertãozinho por 1-0 sobre o União São João em Araras. A vitória da Francana sobre o Rio Preto em Rio Preto. A goleada do Rio Branco pra cima do Lemense por 4-0 em Americana. O Desportivo Brasil bateu o Catanduva por 1-0 jogando em Porto Feliz. O Comercial perdeu mais uma, hein? Perdeu dessa vez para Itapirense jogando em Ribeirão Preto por 2-1. Tivemos o jogo adiado, né? Do 15 de Jaú diante do União São João em decorrência do falecimento do Gabriel Popó. E há pouco o Monte Azul bateu o Bandeirante pelo placar de 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Só uma correção aqui, eu falei Fabrício Bruno, é Fabrício Daniel, camisa número 11 do time do São Bernardo. Albert Cavalcante, pausa para hidratação no 1º de maio. 31 graus, né, com a sensação térmica de 34, 35 graus dentro do gramado. Então uma pausa, né, aproveitou ali, né, o camisa número 3, o Rafael, o capitão, acabou tirando a bola e sendo, né, recebendo atendimento médico dentro do gramado. Quando ali o técnico Maurício Souza, do lado do Guarani, e o técnico do Bernô, Ricardo Catalá, passam aí, né, as instruções para que o Guarani e também para que a equipe do São Bernardo possam aí abrir o marcador. O Guarani teve a melhor oportunidade com Caio Melo e já a equipe do São Bernardo começou a milhão. Tomara que com essa pausa aí o técnico Maurício Souza consiga, né, ali acertar os seus pontas, né, tanto pelo lado direito com o Ian e também com o Vinícius Cauê pelo lado esquerdo. Marcelo Borges aqui acompanhando a transmissão. Boa tarde, a melhor equipe, sempre aqui prestigiando. Albert Cavalcante, Lucas de Souza, os melhores abraços para a gurizada. Acompanhando lá em Chapecó, torcedor da Chapecoense, Daniel Reinaldi, nosso professor. Pausa para a hidratação, temos 28 minutos no relógio. Por enquanto 0-0, mas o Guarani joga bem diante do São Bernardo. O Guarani joga bem, tem o domínio das ações. Precisa de calma, tranquilidade nesse último passe. Espero que o professor Maurício acerte o posicionamento do lado direito. Percebemos que o Vinícius Cauê está jogando plantado. E quando o São Bernardo desce para o lado direito, ele não leva tanto perigo, porque tem a marcação dobrada. Talvez é uma estratégia aí, mas o Guarani tem saído bem por ambos os lados do campo. E um detalhe curioso, o Ian Henrique parece meu avô. Meu avô que usava o short assim na barriga, na altura do umbigo, né? O outro que era assim era o Lennon. Tá sendo jogando raiz, em Brasília, né? hoje. Tá jogando com o uniforme dentro do calção, né? É raro você ver um jogador assim. Desce o Bugrão, Caio Melo com Isaac, o Mandrake dominou, trouxe por dentro, camisa número 11, faz ali a proteção, vira o jogo da esquerda pra direita com ele, com o Henrique, aquele que joga com o calção, com o uniforme por dentro do calção. Volta na zaga central pra Rafael, daí para Lucas Rafael, na ponta esquerda pra Vinícius Cauê, o passe vai forte demais, não chega no camisa meia dúzia do Bugre, lateral para o São Bernardo, campo de defesa, canal de futebol interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalho de bola do São Bernardo, campo de defesa, Pedro Carrete volta, jogada até o goleiro Alex Alves. Alex Alves domina dentro da pequena área, despacha, manda pra frente de perna direita, a bola sobe, desce, Vinícius Cauê, toca na bola, ela vai pela linha de lado, é novo, lateral para o Tigre do ABC, campo de defesa. Guarani marca, saída de bola, tenta dificultar as ações ofensivas do São Bernardo desde o seu campo de defesa. Lateral para o time do São Bernardo pela direita, vem balançando o esqueleto, Rodrigo Ferreira. Ele volta a jogada até o capitão Helder dominou, faixa direita do gramado, marginal direita, domina, recebe, rebobina a fita, recalcula a rota, recolhe o lance, recomeça a construção da jogada até Alex Alves. Alex Alves de perna direita, o jogo, faz um lançamento aqui pra ponta canhota, buscando Pará. Pará domina bonito, bota a bola no gramado, acha o passe em profundidade, mais à frente desce o São Bernardo, bola com o Robinson, avançou no gramado, carregando o terreno, soltou no fundo do campo com o Léo Jabá, preparou o cruzamento, a bola vem por baixo, passa por toda a extensão da área. Já estava parado o jogo, marcado impedimento no passe ali pro Léo Jabá. Mais um lance perigoso de novo no costado. De novo nas costas ali do Ian Henrique, Albertinho. Não sei não, hein? Não sei não se estava impedido, hein? Ali mais uma vez, né? A dobra pelo lado direito, né? Ali nas costas do Ian Henrique. O cruzamento do El Jabá ali na pequena área. A bola passou na frente, né? Do camisa número 9, Rodolfo. Não sei não, hein? Se vai pro gol, se ele consegue, né? Fazer ali, tocar na bola. Pra mim não estava impedido não, o importante é que está 0-0 no placar. Recuperação de bola do São Bernardo no comando, Rodolfo ajeitou com Fabrício Daniel pela meia direita, dorme no ponto, camisa número 11, mas já estava parado o jogo, marcado o impedimento do Fabrício Daniel. Vem Guarani, bola solta do lado esquerdo, tem pressa, o Bugrão já cobra ali o lance de impedimento e desce pro campo de ataque, bola na esquerda, marginal canhota, domina a jogada, o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê levou até a intermediária, ficou sem espaço, volta tudo no campo de defesa. Recomeça a construção da jogada com Lucas Rafael. Lucas Rafael entrega pelo meio com Caio Melo, de novo com Lucas Rafael, domina, recebe o camisa número 4
do Guarani. Sai da esquerda, vem pelo meio, afunila o jogo, sai jogando lá do outro lado, vira o jogo, vira a parada com o Ian Henrique. Ian Henrique recomeça a construção da jogada, volta tudo com Gabriel Mesquita que despacha, manda pra frente. Lançamento que virou passe buscando o João Marcelo. A bola acabou escapulindo do camisa 9, ficou mais a feição do Helder. 31 minutos, 31 e meio desse primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo pela cara de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista e destaque para você, Paulistão Sicredi A1 2025. Estádio 1º de Maio, palco do espetáculo, por enquanto 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Paulista 4 em destaque para você, os jogos desta 7ª rodada. Todos no sábado, né? O time do Paulista perdeu para o União Barbarense por 3-1. O Nacional bateu o Jabaquara por 1-0. E o Colorado Carreiras ficou no 0-0 diante do Joseense. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos, senta o dedo no joinha, no mínimo 50 likes até o final da transmissão. Nossa primeira meta, 50 likes, faltam 20, hein? Faltam 20 likes pra gente bater a meta. Daniel Reinaldi, 32 da primeira etapa e o jogo. O jogo continua o mesmo, o Guarani continua muito bem, apertando a saída Recuperação de bola do Bugrão. Vinícius Cauê levou na linha de fundo, cruzamento, bola fechada, Matheus Salustiano. Tira o perigo, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Guarani, Albertinho. 32 minutos, o primeiro escanteio do Guarani. O Vinícius Cauê fez o cruzamento ali, a lambança no sistema defensivo do São Bernardo e o Matheus Salustiano. Bem que ele podia achar que ele estaria com a camisa verde, né? Porém, ele mandou a bola pela linha de fundo, o escanteio pro Guarani, vem ele pra bola, o homem das bolas paradas do Bugrão, Caio Melo, camisa número 8. Caio Melo pra bola, quem sabe agora? Quem sabe agora o primeiro gaveta da tarde, vem pra cobrança, Caio Melo na perna direita na bola, escanteio pro lado esquerdo, pé trocado, perigo dobrado, todo mundo na boca do gol, vai pintar o chuveirinho na área, tá armado o pagode, tá armada a confusão dentro da defesa do Tigre do ABC, tá armado a confusão, o café da tarde dentro da defesa do São Bernardo. Caio Melo caprichou, levantou a bola, vem fechadinho, toque de cabeça do Matheus Salustiano, afasta o perigo. Tira a bola, vai pela linha de lado, do outro lado sai a bola pelo lado direito, é outro lateral para o Guarani que pressiona no campo de ataque, Albertinho. Bola venenosa, Caio Melo na primeira trave, ele o Matheus Salustiano, mais uma vez tirou, mandou a bola, só que ele mandou a bola pela linha lateral, pelo lado direito, já cobrado para a equipe do Guarani. Já cobrado o Bugrão no campo de ataque, Henrique volta a jogada com João Vitor. João Vitor recolhe a jogada, volta o lance, entrega para Rafael, quase perde o domínio da bola, de lado com o Lucas Rafael, pelo meio com Natan. Natan na ponta esquerda com Vinícius Cauê, domina, recebe, olha para dentro da grande área, carregou no gramado, avançou no terreno, entregou de lado com Isaac Mandrake, foi embora o camisa 11 do Guarani, fez ali o break, encarou a marcação do Fabrício Daniel, voltou a jogada com Vinícius Cauê, valoriza a posse de bola do Guarani no campo de ataque, Natan dominou, recebeu, vira o jogo da esquerda para a direita, entrega a jogada com Rafael, capitão domina, recebe, entrega na direita para Vinícius, Ian Henrique fez o corte, bonita fita para cima do Léo Jabá, ainda Ian, linda fita, levou 2 ainda, Ian Henrique foi pro chão, ficou pedido falta, a arbitragem não deu nada, demorou demais com a bola, Ian Henrique, e tome contra a golpe do São Bernardo, bola solta na ponta esquerda com o Léo Jabá, domina, recebe, fica marcado, 2 em cima dele, ainda Léo Jabá, se livrou da marcação do João Vitor, chega na cobertura o Rafael, e aí ficou tranquilo, favorável, Léo Jabá sai com bola e tudo, só tiro de meta para a equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Albert Cavalcante, o Maurício Souza ficou na bronca pela falta não marcada no Ian Henrique, apesar do Ian ter demorado 1 semana e meia com a bola. 2 dias, né, com a bola ali, o Ian Henrique ele fez o primeiro drible, depois ele fez o giros flink, passou de novo e ali chegou a dobra, pra mim também foi falta, porém, entretanto, não foi marcado o Maurício Souza, né, famosa jantada, né, no árbitro, quando o placar ao vivo, Futebol Interior informa. E aí, Alberti, tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam no seu placar ao vivo. Pois é, meu amigo, o Velo Clube faz o segundo gol em cima de Limeira, o Guarani. E aqui vem Guarani, Isaac Mandrake levantou, entrada da área, Rafael Bilu bateu de perna esquerda pra defesa do Alex Alves. Alex Alves no canto direito faz a intervenção, outra boa descida do Bugra, Albertinho. Isaac relembrando seus melhores tempos de Vasco, até mesmo o Guarani quando jogava de ponta, cruzamento pelo lado esquerdo, a bola foi a meia altura, é verdade. Ali o João Marcelo não sabia se ia pra bola ou não, com certeza ele ouviu, deixa pra mim que eu vou meter o sabugo. A bola veio pra ele, né, o Rafael Bilu. Aí o Rafael Bilu fez daquele jeito, né, não bateu com muita força, ele quis deslocar o goleirão Alex Alves, que fez a defesa. O Guarani, quando chega bem. Quando é marcada a falta aí do camisa número 2, o Ian, hein? Daniel Reinaldi, um time aguerrido, um time aplicado, mas que hoje tá jogando bola pra cima do São Bernardo em pleno 1º de maio. Exatamente, surpreende a postura do Guarani. Marcação em cima, marcação alta. Já roubou 3 bolas aí na saída de bola do São Bernardo, levando grande perigo.
é ter calma, ter tranquilidade que o gol vai sair. E atenção nessas jogadas aí. O Ian tem que ter mais maturidade, né? Por mais que seja um menino, ele tem que ter uma sabedoria, soltar a bola logo, porque é muito difícil o árbitro marcar qualquer falta. Tem que ter postura, tem que ter tranquilidade e maturidade. O Henrique e vai fazendo dentro da sua possibilidade, vai fazendo um bom jogo. Aliás, nas duas laterais do Guarani, o Vinícius Cauê pro lado esquerdo também tá indo bem. E ele que recebe essa bola, tenta um lançamento longo, buscando o João Marcelo, a bola vai direto pela linha de fundo. O Daniel Rinaldi, Fabiano Bugrino chama atenção aqui, ele tá dizendo, né, já que o Guarani tá usando poucos laterais para atacar, eles têm que ficar na marcação, né? Ele tá vendo que o time do Guarani tá tomando muito bola nas costas, mas o Ian Henrique, eu acho que foi mais no começo do jogo, acho que a marcação com 37 minutos do primeiro tempo já ficou um pouco mais ajeitada aí, e com aquela movimentação que eu pedia, né? O Natan tá ajudando mais o Ian Henrique aqui pela direita, enquanto isso o Caio Melo lá do outro lado também faz a cobertura, evitando que o Vinícius Cauê fique desprotegido. E vem Bugrão, Rafael Bilu soltou para João Marcelo, posição legal para direita, bateu na trave! Na trave, estava parado o jogo, marcado impedimento no ataque do Bugre. Olha, lance ajustado, hein? Lance ajustado, o João Marcelo recebeu no comando, bateu de perna direita, a bola caprichosamente toca na trave, quase deu pro Guarani, Albertinho. Foi literalmente no pé da trave direita, né? Uma jogada, que movimentação, né, do João Marcelo, né? 3 zagueiros, ele se infiltrou no meio da zaga e acabou ficando em posição. Pra mim, não estava impedido. Mas importante é isso. Tem o lance, bate pro gol. Se a bola entra, dane-se, se vire o VAR. A bola pegou no pé da trave caprichosamente, não abriu o marcador. E pra mim não estava impedido. Não estava. Se era gol e entrar no VAR, nós íamos sair para o abraço. 38 minutos do primeiro tempo, o Guarani vem melhor, hein? Guarani melhor no 1º de maio. Guarani 0, São Bernardo também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani no ataque, Rafael Bilu lançado pela ponta direita, encara a marcação do Pedro Carrerete. Invade a grande área, puxa na perna esquerda, mais um corte, nova finta, lindo lance. Um pra lá, 2 pra cá, cruzamento, segunda trave, Matheus Salustiano tira. A bola sobe e desce aqui na entrada da área, Caio Melo briga pela sobra, ele e o Lucas Lima. Lucas Lima leva vantagem, afasta Rodolfo de qualquer maneira. Rebote em volta do Bugrão, só dá Guarani. Bola solta na ponta esquerda, Vinícius Cauê domina, recebe, encara de frente a marcação. Ajeita na meia esquerda com Caio Melo no comando pra Isaac Mandrake de letra. Beleza de bola, com Vinícius Cauê, dominou, recebeu, encara a marcação do Fabrício Daniel. Melhor pro Fabrício, que toma o doce da boca da criança. Tira pra equipe do São Bernardo, que sai jogando curtinho. Derrubado ali na sequência, o Lucas Lima é falta. Falta marcada, jogo parado, é posse de bola. Falta em cima do Robinson Alberti. Brinco de ouro? Estamos jogando o brinco de ouro da princesa? Com a nossa torcida a favor, negativo. Estamos jogando o 1º de maio, mas o Guarani vem fazendo uma partida maior. Agora um lance aí, o Isaac Mandrake, hein? Ele saiu do meio e está jogando pela ponta para tentar fazer a dobra pelos lados. Ele deu uma letrinha ali para o camisa número... para o Vinícius Cauê, né? Que jogada, mas ali depois, né, marcando a marcação em cima da equipe de São Bernardo, falta marcada, falta já cobrada, vem São Bernardo. Vem São Bernardo, Léo Jabá domina, recebe, entrega para Lucas Lima de primeira, pede, recebe de volta, deixa a bola escapulir, tira mal a defesa do Guarani, dá bobeira o Natan, deixa a bola correr, volta a bola para o São Bernardo, bola aberta na ponta esquerda com o Pará, olhou para dentro da zona da confusão, vem levantamento, a bola carimba, a marcação do Henrique, vai ficar na área, Gabriel Mesquita, deixou a bola passar e quase que toma um frangaço ali o goleiro do Guarani. A bola quicou no gramado, tomou um efeito esquisito após o cruzamento bater no Ian Henrique. Albert Cavalcante deu sorte, o goleiro do Guarani, hein? Eu vou falar pro seu, o Ian Henrique também é um para-raio, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus, só acontece com ele, né? A bola ali, o cruzamento, né, do camisa número 95, Pará, né, pelo lado esquerdo, a bola pegou no Ian Henrique. Só que a bola subiu, tomou altura e veio toda venenosa. Ali o Gabriel Mesquita, que fez um milagre no primeiro minuto, ia quase tomando frangaço. No 1º de maio, o Guarani vai empatando por 0-0, lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, bola de Caio Melo para o Vinícius Cauê pela marginal esquerda, estica no corredor para Isaac Mandrake. Isaac carrega na contramão na habilidade e tentou passar pela marcação do Rodrigo Ferreira, acaba ficando sem a posse de bola. Recuperação do São Bernardo com Lucas Lima, ajeitou pelo meio para Robinson, de frente para a marcação, ele vai levando, carregando, tenta acelerar a jogada, acelerar o passo, entrega na esquerda com Léo Jabá. Léo Jabá pede calma, valoriza a posse de bola, volta a jogada com Robinson pela meia esquerda. Robinson rebobina a fita, volta a jogada lá com Pedro Carrerete, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Guarani recupera a posse de bola no campo de defesa com Caio Melo. Caio Melo volta a jogada, Vinícius Cauê. Vinícius Cauê domina na própria linha de fundo, despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce aqui na metade do campo, toca de cabeça, Matheus Salustiano manda a bola pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de defesa, Daniel Rinaldi, nosso professor. 0-0, 41 minutos da primeira etapa, Guarani joga bem diante do Tigre lá no 1º de maio. Sim, o Guarani joga muito bem, é o senhor das ações, posse de bola 70% para o Guarani, está muito bem. Eu havia dito no início do jogo e qual seria a leitura tática. Agora fica claro, o Bilu e o João Vitor na direita e o Zac na esquerda. E o Caio Melo está sendo o cérebro do time aí, distribuindo a bola. Ó, Ian na direita, o João e o Bilu para a direita também. E vem Bugrão, Ian Henrique esticou na direita para Rafael Bilu, dominou, recebeu, devolveu para Henrique, linha de fundo, quem sabe agora o cruzamento, a bola fechada, Matheus Salustiano aparece no meio do caminho, tira mais uma. Escanteio para o Guarani vai chegando, vai apertando, vai machucando a defesa do São Bernardo, Albertinho. Aqui não era tão reboteiro o Matheus Salustiano, né? Por incrível que pareça, saia do Guarani e vire o Beckenbauer. Pelo lado direito, né? A ultrapassagem, a duplinha, Rafael Bilu e Henrique, o cruzamento, mais uma vez, Matheus Salustiano, escanteio para o Guarani, o segundo do Bugre, agora pelo lado direito. Vem pra bola Isaac, o Mandrake na perna esquerda, quem sabe agora o primeiro gol do Bugrão, ameaçou bater na primeira Isaac, volta, vem agora na perna canhota, levantamento primeira trave, a bola bate no peito do Lucas Lima, estufa o peito ali o camisa número 31 do São Bernardo, deixa na esquerda para o Jabá que tentou o corte, desarmado pelo João Vitor, lateral bola para o time do São Bernardo, campo de defesa. Na marca dos 42,5 deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque para você, por enquanto, lá em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio, 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Placar Vivo Futebol Interior informando, por enquanto em Rio Claro, 2 para o Velo Clube, 0 para a Inter de Limeira. Segue também 0-0 para Globo e Laguna pelo Campeonato Potiguar. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. 43 minutos da primeira etapa. Lateral bola para o Guarani, campo de defesa, vai embalaçando o esqueleto. O Ian Henrique, ele rebobina a fita, recomeça a jogada, recolhe o lance, entrega para Lucas, para Rafael. Rafael, capitão, agora sim para Lucas. Rafael na quarta zaga, domina, recebe pela meia esquerda, campo de defesa. Esticou mais à frente com o Isaac Mandrake, volta. Jogada com o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê domina, funila o jogo, faz o compasso de espera, congela o jogo, volta na quarta zaga, entrega para Lucas Rafael. Lucas Rafael pela meia direita com o Natan. Natan avança no gramado, carrega no terreno, chega na metade do campo, junto ao círculo central do gramado, vira o jogo da direita para a esquerda, buscando a correria do Vinícius Cauê. O lançamento do Natan não foi bom. Lançamento para o Natan não foi bom. Lateral para o São Bernardo, campo de defesa. Lateral para o São Bernardo, campo de defesa lá pela ponta direita. 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. O Guarani teve as melhores oportunidades, o São Bernardo também teve boas chances. O jogo é bom no 1º de maio, por enquanto ninguém é de ninguém. Lateral para o São Bernardo, lado direito, campo de defesa. Rodrigo Figueira faz um lançamento longo e entrega a jogada para Fabrício. Daniel dorme no ponto, perde a jogada. Rebote e volta é do São Bernardo. Lucas Lima domina, recebe, chega na metade do campo, vira o jogo da direita para a esquerda. Alarga o campo, passando o passo, buscando o Pará. Lançamento forte demais, o Pará não chega na bola. Melhor para o Guarani, lateral, bola junto ao círculo, junto à linha que divide o gramado, junto à metade do campo, lateral para o time do Guarani, 44,5 deste primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 para o São Bernardo, 0 São Bernardo, 0 Guarani, lateral para o Bugrão, já cobrado por Ian Henrique, volta a jogada na zaga central, entrega o lance para Rafael, capitão. Rafael sai da direita, vem pelo meio, à frente no jogo, volta na quarta zaga, entrega para o seu companheiro de zaga, Lucas Rafael. Lucas Rafael, também conhecido como Lucão, entrega para Natan. Natan, bom jogador, bom volante, volta a jogada com Rafael. Rafael recomeça a jogada com Gabriel Mesquita, dentro da zona da confusão, dentro da grande área, domina, recebe de perna direita, despacha, manda para frente, a bola sobe, desce, cai pela direita, a bola volta de graça para o São Bernardo. Esses lançamentos não, professor Daniel Rinaldi. Pois é, tem que ter calma, tranquilidade, né? Nós falamos sempre a mesma coisa, já estamos aí um tempo no futebol. O Guarani tem o domínio, cozinha o galo aqui, toca a bola aqui, vai aparecer uma oportunidade, uma brecha para uma finalização perfeita, né? Estamos dominando o jogo, estamos bem, ó, tá apertando a marcação em cima. Olha lá pela direita. E assim vai sair o gol. Rafael Bilu pressionando a saída de bola de Pedro Carreirete, sai jogando, a bola vai direto pela linha de lado, vai direto, é lateral para o Guarani no campo de ataque, mais 3 minutinhos, vamos até 48 minutos neste primeiro tempo, bola solta para Rafael Bilu, ajeitou para João Vitor, a bola acabou escapulindo do camisa número 10, afasta de qualquer maneira Robinson, rebote voltou no metade do campo, tentou dominar o Rodolfo, rebateu o Rafael, a bola sobrou pelo meio com Fabrício Daniel, abre bola lá pela direita com Rodrigo Figueira vira a jogada na esquerda, lançamento buscando o Léo Jabá, lançamento forte demais, Albert Cavalcante,
sorte também que o São Bernardo, quando tenta sair jogando, é na base de lançamento, na base de chutão, e chutão por chutão, melhor para a defesa do Guarani. O São Bernardo começou melhor as suas ações, né? Teve a melhor oportunidade, né? Logo no primeiro minuto, com camisa número 11 e o Fabrício Daniel, após ali, né? Exploraram, principalmente pelo lado direito, as costas do Henrique. Depois que o Guarani começou a acertar a marcação e entendeu que mesmo, né, contra tudo e contra todos, né? Você tem um adversário fortíssimo, você também tem, né, o calor e entendeu a partida que você tem jogadores de mais velocidade, o Guarani conseguiu crescer na partida. E vem de novo, Isaac Mandrake abriu na ponta direita para João Vitor. A bola acabou escapulindo, o João Vitor prefere voltar a jogada com o Henrique. Henrique ajeitou mais à frente com o Rafael Bilu. Rafael Bilu com o Natan, Natan com o Isaac, Isaac com o Bilu. Consegue girar, consegue rodopiar, devolveu para Isaac Mandrake. Alarga o campo, acelera o passo com o João Vitor. Dominou, recebeu, espera a ultrapassagem de alguém no fundo do campo, prefere voltar a jogada, valorizar a posse de bola. Outra vez com o Henrique, o Guarani vai rodando a posse de bola no campo de ataque. Bola com o Rafael, Rafael para Lucas, Rafael do lado esquerdo do campo de defesa. O Guarani já volta tudo no campo de defesa, já recomeça a construção da jogada. Aí Rafael domina a rodopia, passa pela marcação do Léo Jabá, esticou pela meia esquerda com Caio Melo. Caio Melo dominou, voltou a jogada na quarta zaga, já recomeça tudo de novo o time do Guarani no seu sistema de defesa. Lucas Rafael daí para Caio Melo. Caio Melo vai levando, carregando, encara a marcação. Lançamento em profundidade na ponta esquerda. Vinícius Cauê derrubado. A arbitragem manda o jogo seguir. Vai sobrar no João Marcelo. Da sorte ali, o Helder conseguiu ficar perto da bola. Tira de qualquer maneira para o São Bernardo. Lateral para o Guarani pelo lado esquerdo, mas a chance era boa ali com o João Marcelo, Albertinho. Rapaz, o João Marcelo ali foi interceptação certinha do zagueiro do São Bernardo, porque ele ia entrar com bola e tudo, hein? Mas o São Bernardo vai tentando... Olha só a falta em cima. É um carrinho mais forte do Lucas Lima, Albertinho. Eu falo pra você, se é o jogador do Guarani, o que acontece? Já tem a revisão do árbitro, já levanta o cartão vermelho e vamos pro abraço. O Caio Melo, que, né, na partida contra o São Paulo, né, acabou sentindo a lesão, ficou o tempo fora, vai voltando. E quando o árbitro da partida, o Matheus Delgado Candançan, chega, né, perto do jogador, acho que ele vai terminar o primeiro tempo. Ele pega vai pedir a bola ali pro Vinícius Cauê, tá ali, né, junto do Caio Melo. Deixa cobrar a falta, né? Deixa cobrar a falta. A bola não. Aí foi menino, né, deveria. Penso que deveria deixar cobrar essa falta, seria a falta ali do Lucas Lima em cima do Caio Melo. Trilha, apita o árbitro, aponta o centro de campo, Matheus Delgado Candançan termina o primeiro tempo no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo. 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Vem aí o intervalo inteligente aqui dos canais Futebol Interior. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, tem gol em Rio Claro, é gol da Inter de Limeira. A Inter de Limeira diminui a contagem lá no Benitão, 2 para o Velo Clube, 1 para a equipe da Inter de Limeira. Albert Cavalcante, o seu destaque inicial deste final de primeiro tempo, a saída dos jogadores do gramado do estádio Primeirão em São Bernardo do Campo. Por enquanto, ninguém de ninguém, 0 para lá e 0 para cá. O São Bernardo indo para o seu, né, indo para o seu vestiário número 1, o Guarani para o vestiário dos visitantes, quando agora iremos, né, também ali prestar atenção, ver quais serão os jogadores que serão selecionados para poder dar uma palavrinha após o final do primeiro tempo. O Guarani que vai jogando contra a equipe nada mais nada menos que líder do grupo D, né? Nada mais nada menos. São Bernardo briga com Ponte Preta, Palmeiras e o Velo Clube, é o grupo, né? Mas a briga são São Bernardo 19 pontos, Ponte Preta 19 pontos e Palmeiras 16 pontos, onde a boa e qualificada equipe São Bernardo. Lembrando que o Guarani também enfrentou a boa e ótima equipe do Novo Horizontino e o Guarani vai fazendo o primeiro tempo ok. Mas para as pretensões do Guarani, a primeira parte está sendo feita, que é conquistar os 12 pontos. O Guarani, com esse empate parcial, vai conseguindo os pontos. Mas para pensar, galgar passos maiores, a vitória é necessária. E o Guarani teve a chance. 2 bolas na trave. Uma com a falta do Caio Melo e outra do João Marcelo, que ali foi levantado a bandeirinha. Obviamente nós teríamos a revisão do árbitro de vídeo, Márcio Henrique de Góes. O Guarani faz um primeiro tempo ok no estádio 1º de Maio. Um primeiro tempo ok, professor Daniel Rinaldi, também nada demais, né? O Guarani teve 2 chances, 2 bolas na trave. Vamos ouvir o Caio Melo, né, Albert? Exatamente, camisa número 8. A equipe veio com tudo. Como você visualizou esse jogo da equipe? Como vocês voltam para o segundo tempo? Boa tarde. Acho que foi um primeiro tempo muito bom da nossa equipe. A gente conseguiu jogar, que é a nossa identidade. Um pouco mais do que no outro jogo contra o Novo Horizontino. A gente tem tentado botar a bola no chão, criar muitas oportunidades ali. Ali o Alex tocou na bola, né? Depois ela pega no travessão. Mas acredito que a gente tem que continuar assim, marcando lá em cima, porque eles são muito fortes aqui dentro e se a gente deixar eles chegarem, eles podem ser perigosos. Obrigada. Não pode deixar, eles podem ser perigosos. Só lembrando, hein?
Alguém sente saudade do Matheus Bueno com camisa número 8, né? O Caio Melo. Saudade alguma do carteador. Veio do Ipiranga, né? Do Rio Grande do Sul, Caio Melo. Vem aí sendo uma grata surpresa na equipe do técnico Maurício Souza. Professor Daniel Rinaldi, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá. Um primeiro tempo justo, um primeiro tempo decente do Guarani. Poderia ter saído com uma vantagem, né? O São Bernardo também teve suas oportunidades, uma com o Fabrício Daniel na cara do Gabriel Mesquita, que fez um milagre logo no começo do jogo. Mas depois o Guarani se assentou, se acertou e poderia estar vencendo esse primeiro tempo no 1º de maio, mas por enquanto 0 a 0. Pois é, justiça no futebol é bola na rede. Infelizmente o Guarani teve as oportunidades, mas não teve a competência necessária para balançar o barbante adversário. O time começou um pouco assustado, falhas aí na marcação do lado esquerdo, uma grande chance no início e Gabriel Mesquita fez uma ótima defesa e para compensar depois ele sai mal, né? Lá estilo Gabriel Mesquita, mas faz parte. E com o passar do tempo, o Guarani foi dominando, principalmente o meio de campo. Caio Melo, um maestro aí do meio, tá usando a 8, mas poderia muito bem usar a 10. Ele distribui bem o jogo e até recompõe um pouco na marcação. E com o passar do tempo, o São Bernardo cansou também. Ele não começou mais a apertar a bola. Cansou e começou a bater. Os jogadores aí apelaram para as faltas. E falta para o Guarani aquela tranquilidade no último passe. O time sai bem, mas na tomada de decisão final, o jogador sempre opta pelo passe errado ou para o companheiro que não está em melhores condições. Precisa de atenção nesse passe do Rafael Bilu, principalmente. O João Marcelo nem se fala, né? Ele é brilhante. Ele consegue puxar a marcação, fez uma jogadaça aí, é o jogador mais perigoso. Então a jogada é em cima dele. Mas quando não, o Rafael Bilu, principalmente, que é nítido que ele está jogando aí de ponta direita, distribuir mais rápido o jogo. Teve 2 oportunidades que ele demorou. Se ele toca uma para o Isaac, que estava fechando na esquerda, Isaac saía cara a cara com o Alex. Uma grande oportunidade. Destaque também o grande primeiro tempo do Isaac, surpreendeu. Ele jogou na beirada aí contra o Novo Horizontino e hoje repete, fez grandes jogadas aí, uma jogada de letra lá, deixou o companheiro na cara do gol. E o lado ruim, o lado que deixou a desejar, a lateral esquerda com o Vinícius Cauê. E parece que ele jogou um pouco mais plantado e quando foi acionado na frente foi 2 lançamentos, uma bola bem quadrada, realmente não dava para ele, né? Mas isso provavelmente é a estratégia do doutor. Quero agradecer aqui a audiência, o carinho dos meus amigos da Escola Cristã em Jundiaí. Grande abraço para meus colegas professores. Sensacional, Escola Cristã de Jundiaí em peso aqui com a gente. Ciro Paulina, boa tarde, bom trabalho a todos. Hoje eu vou torcer para o Guarani. Abraço, sucesso sempre a todos, parabéns, excelente narração, valeu demais, Ciro Paulina. Paulo de Oliveira Lima, palmeirense, tá na torcida aqui pelo Guarani. Seguinte, vamos fazer um break, rápida pausa, a gente volta em definitivo para todo o segundo tempo e por enquanto 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Intervalo de jogo por enquanto, 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Vamos de gols, muitos gols. Começando aqui pelo Paulistão A1 e a gente vai Paulistão A1, A2, A3 e A4 aqui. A Bezinha ainda tá para começar, você também vai acompanhar tudo que de melhor acontecer nos pré e pós-jogos aí no portal Futebol Interior, a maior e melhor cobertura do futebol paulista e também do futebol brasileiro. A notícia de futebol não saiu no Futebol Interior é fake news, hein? Então vamos lá, ó, Paulistão A1, 10ª rodada, Ponte Preta e Botafogo empataram sem gols, jogos de ontem, tá? Você acompanhou esse jogo com a gente lá aqui nos canais Futebol Interior com Carlos Corsato e Pedro Lino. Ponte Preta 0 e Botafogo. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. Também ontem o empate da Portuguesa com o Corinthians, num belo jogo, hein? 2-2, Portuguesa e Corinthians. O RB Bragantino venceu o Noroeste em Bragança Paulista por 2-1, esses jogos de sábado. Hoje, São Bernardo 0, Guarani 0, você acompanha com a gente aqui comigo, Lucas de Souza, Berti Cavalcante e Daniel Rinaldi, nos trabalhos técnicos de Felipe Samurai Marques. Tá rolando também no mesmo horário de São Bernardo e Guarani, o Velo Clube vai batendo a Inter de Limeira por 2-1. Resultado que deixa a Inter de Limeira numa condição delicadíssima, hein? A Inter de Limeira tem 6 pontos, o Água Santa também tem 6. O Água Santa joga contra o Santos hoje mais tarde na Vila Viva Sorte. Se o Água Santa vencer o Santos, vai a 9 pontos também, deixa a Inter de Limeira numa situação muito complicada. Às 18h30, Palmeiras e São Paulo, Choque Rei. E amanhã, no complemento da rodada, Novo Horizontino e Mirassol. Paulistão A2, jogos da 10ª rodada, a rodada toda acontecendo praticamente neste sábado. Ontem, né? Aconteceu no sábado. Rio Claro e Portuguesa Santista empataram por 1-1. Primavera bateu o Taubaté por 2-1 em Dayatuba. O Santo André ficou no empate com o Ituano por 2-2 no Bruno José Daniel em Santo André. O Capivariano meteu 3-0 no Oeste, jogando na Arena Capivari em Capivari. Grêmio Prudente 2, Linense 1, jogo em Presidente Prudente. O São Bento venceu o Juventus por 3-2 jogando em Sorocaba. Votuporanguense 1, 15 de Piracicaba 0. E logo mais, às 17 horas, a bola rola. Vai rolar agora para a Ferroviária e São José, o jogo em Araraquara. O Primavera agora lidera o Campeonato Paulista 2 com 22 pontos, seguido do 15 de Piracicaba com 20, Grêmio Prudente com 17, Capivariano com 15, mesma pontuação da Votuporanguense, Juventus 14, Oeste 14, Ituano 14. Na zona de rebaixamento, São Bento, olha o São Bento, hein? Até pouco tempo estava disputando a Série A1 do Campeonato Paulista e está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista 2. Paulistão A3, rodada começou na sexta-feira com a vitória do Marília diante do São Bernardo por 3-1. No sábado, União São João 0. Sertãozinho 1 em Araras, Francana 1, Rio Preto 0, Rio Branco 4, Lemense 0, Desportivo Brasil 1, Catanduva 0, Itapirense 2, Comercial 1 em Ribeirão Preto, 15 de Jaú 0, União Suzano também 0, Monte Azul 2, Bandeirante 1. Paulistão A4, temos no Campeonato Paulista A4 jogos desta 7ª rodada, jogos que também aconteceram no sábado. União Barbarense 3, Paulista 1, Nacional da Comendador Souza 1, Jabaquara 0. O Colorado Caeiras ficou no 0-0 contra o Joseense, Taquaritinga 2, Inter de Bebedouro 1, Araçatuba 0, Penapolense 0, Osasco Aldaques 2, Barreto 0, Vossen de Assis 0, São Carlense 2, Matonense e São Caetano 3-3, a Matonense venceu o São Caetano por 3-1 até os minutos finais de partida. O São Caetano numa recuperação incrível, conseguiu o empate. Paulista continua na liderança do Campeonato Paulista 4, seguido do São Caetano, Taquaritinga, Joseense, União Barbarense, Araçatuba, Inter de Bebedouro e Nacional. Na zona de rebaixamento, Jabaquara e a Matonense. A Matonense em queda livre, né? Veio da Série A2 para a Série A3, da Série A3 para a Série A4 e da Série A4 a Matonense em passos largos, uma bezinha da próxima temporada. Que situação o time da Matonense, um time tradicional aqui do nosso futebol.
O Lucas, vai lá, Albertinho. Só lembrando que a Matonense jogou o técnico da seleção brasileira, né? Dorival Júnior jogou na Exatamente. Matonense. Na década de 90, na Matonense. Ele Até era... pegou de falta dele. Exato, né? ele era volante, né? Meia volante. O E Dorival lê Júnior. aí o que o Domingos Bergantin Júnior tá perguntando pra você. Ele pergunta aqui, Albert e Lucas, vocês me confirmem, por favor, as cores das suas camisas. É um tricolor aqui, só que azul, vermelho e branco, né, Albert? Agora, se for essa aqui, né? Agora por baixo, aqui é verde e branco. Por enquanto, 0 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Daniel Rinaldi, você mudaria alguma coisa no Guarani para esse segundo tempo? Sairia, trocaria alguma peça ou vamos com o que temos aí para esse segundo tempo? Talvez aqui um ajuste tático ali, ou talvez uma chamada de atenção no Vinícius Cauê, que realmente destoou nesse primeiro tempo. Você mudaria nominalmente o Guarani ou vamos com a mesma equipe que começou o jogo? O time foi muito bem no primeiro tempo. Nominalmente não mexeria. Aguardaria uns 15, 20 minutos para ver se mantém o ritmo, se mantém o aproveitamento, se eles estão entregando a mesma coisa. Lembrando que o forte calor, né? O São Bernardo nitidamente cansou a partir dos 35, deu uma arrefecida, começou mais a segurar o jogo. Então, analisando o desempenho nos 15, 20 primeiros minutos, se o time manter, tranquilo, senão aí realmente precisa oxigenar o time. Eu faria mudanças táticas na realidade, né? Traria o Isaac um pouco mais para o meio e trocaria a posição com o João Vitor. João Vitor um pouquinho mais para a ala esquerda, porque precisa de mais ajuda do Caio Melo. Ele está fazendo tudo. Ele está fazendo a ligação e está recompondo também. Fica muita função e, claro, né? Ele vai cansar. E o Bilu, chamada de atenção nele para ficar mais atento e distribuir a bola com rapidez. Fariam essas observações e, claro, né? Aquela cobertura, o jogo do São Bernardo é na lateral esquerda nas costas do Ian. Precisa realmente do Natan e o próprio Ian ficar mais atento. Veja que pela esquerda, a direita deles, na esquerda nossa, o São Bernardo, quando chegou, a marcação estava em cima. Então não levou grande perigo. Muito bem, as equipes de volta para o jogo. Guarani já perfilado no gramado, São Bernardo também. Vamos para o segundo tempo. Guarani, camisa verde, calção branco, meia verde. O São Bernardo, camisa amarela, calção preto, meia amarela e preta listrada. E vem com 3 alterações o São Bernardo, hein? Vem com 3 alterações o São Bernardo. Guilherme Queiroz, Lucas Rayan e Rafael Foster. Perfeito. Lucas Rian, né, no caso, né? Agora Vamos ver quem é que vai sair no né? time do São Bernardo, hein? Vem por atacado. Não gostou muito do que viu o Ricardo Catalá no final do primeiro tempo não, viu, Albert? Ah, que pena, né? Pra mim, a equipe do São Bernardo jogou muito bem, né? A partida toda, que continuasse com todos os jogadores. Quando ele vai mudar, vai tirar o Fabrício Daniel, graças a Deus, e vai entrar o 77, Guilherme Queiroz. Ele que era titular, tava sentindo, né? Sentiu a lesão e está voltando para a equipe do São Bernardo. Vamos ver também quem vai embora, o camisa número 4, né? 4, o 4 vai entrando no lugar do 9, o Rodolfo, hein? O Rodolfo fica no banco. Hoje não faz gol no Guarani. Hoje o Rafael Foster. Mas o Rafael Foster é zagueiro. Exatamente, então vai mudar a formação. Estou jogando no 3-5-2, acho que vai para um 4-4-2, né? Ou um 4-3-3 aí, 25 né? Vai embora o camisa no Pedro Carrerete. E vai entrar o 30, o Lucas Rian. Então 3 mudanças aí, vamos ver a mudança tática aí, né? Então agora o São Bernardo, que estava num 3-4-3, passa para o 4-3-3, com o Alex Alves, o Helder, Rafael Força, Matheus Salustiano e Pará, Lucas Lima, Rodrigo Ferreira e Romisson, Guilherme Queiroz, Léo Jabá e também o Lucas Rian. Cara, eu vou falar pra você, hein? Que mudança, hein? Ousado. Ousado. Bom, melhor pra nós. Ousado. Vamos pro segundo tempo. Saída. Ia falar alguma coisa, professor? Não, realmente é isso. Ele fez essa leitura, e o time cansou mesmo. E ele vai reposicionar. Vai tirar os 3 zagueiros, vai jogar com 2 nessa configuração. Vamos ver se é no 4-3-3 ou até mesmo 4-2-4 com 2 abertos. Vamos ver a leitura inicial no início do jogo. Vamos para o segundo tempo, saída pertencente ao time do São Bernardo. São Bernardo agora do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV, seja lá por onde você está nos acompanhando. O Guarani agora defende o gol do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Trila, o apito, o árbitro. Apita, Matheus Delgado, Candançan, tá rolando, tá valendo. Começou o segundo tempo para São Bernardo e Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos. Curtir a segunda etapa de por enquanto 0, São Bernardo 0, Guarani. Desejamos a você
uma ótima tarde de futebol aqui nos canais Futebol Interior. Guarani não mudou, só mudou o time do São Bernardo e mudou 3 jogadores de uma vez só. Manda pra frente a defesa do Tigre do ABC, tentou a primeira deles no jogo, o camisa 77, o Guilherme Queiroz. A bola bate, rebate e volta do time do São Bernardo na metade do campo para a jogada Lucas Lima. Entrega de lado com o Matheus Salustiano, volta a jogada, entrega para Helder, o capitão daí para Léo Jabá. Léo Jabá deixou de lado com o Lucas Lima, toca mal, rebate o Guarani com o Lucas Rafael no corredor, buscando por ali o Isaac Mandrake. Sai a tabela, a bola voltou com o camisãozinho do Bugrão, foi embora Isaac, abriu para bater, carregou, levou demais, foi desarmado, tira a defesa do São Bernardo, afasta Rafael Forster, tira de qualquer maneira, a bola volta no campo de defesa, é do Guarani. Rafael, sem medo de ser feliz, ali sem um cara feio ali, cara de mal, arruma a bagunça, manda a bola para ali, do lado lateral para o São Bernardo, Albertinho. O Guarani tentou no contra-ataque, o São Bernardo vem, que com o primeiro tempo, segundo tempo começa muito bem. E vem São Bernardo lá pela ponta esquerda, tentou parar, acabou desarmado, foi pro chão, ficou pedindo escanteio, a arbitragem só deu tiro de meta, o último toque foi do jogador do São Bernardo aí, Albertinho. Foi passar em cima do camisa número 2, o Ian, e acabou dançando, hein? Interceptação certinha na bola, a bola acabou acertando no último, né? A última vez no jogador do São Bernardo. No Léo Jabá, que acabou ali piscinando, porém, entretanto, tiro de meta para o Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. São Bernardo no campo de ataque, domina a jogada aqui pela direita, Robinson volta a jogada, recolhe o lance, entrega junto ao círculo central do gramado com o Helder de lado com o Matheus Luciano, lá na ponta esquerda ele encontra Rafael Forster domina a marginal esquerda, campo de defesa, lançamento em profundidade, a bola sobe e desce, corre demais, não chega no Lucas Lima, é só tiro de meta em favor do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tiro de meta pro Guarani, abraçando aqui o Domingos Bergantin, dizendo aí galera, tire o escorpião do bolso, bota like na transmissão, família, faltam 10 likes pra gente chegar na meta de 50, senta o dedo no joinha na nossa transmissão. Sai jogando o São Bernardo no campo de defesa, recuperação de bola, domina a jogada Rodrigo Ferreira, rebobina a fita, recalcula a rota, recomeça no campo de defesa com o goleiro Alex Alves domina dentro da zona da confusão, na esquerda ele tem Rafael Forster dominou, fez ali a jogada de perna esquerda, entrega de lado, lance para parar de novo com Forster domina junto à sua linha de fundo, domina, recebe, passa o pé da bola, encara a marcação de Rafael Bilu, tenta o passe no corredor, a bola atravessou, passou por todo mundo e foi embora. Léo Jabá, dá certo a saída do São Bernardo, Léo Jabá soltou no comando com Guilherme Queiroz, atenção, linha de fundo, dominou Queiroz, fez o rodopio, fez a proteção, encara a marcação de Lucas Rafael, Guilherme Queiroz, volta a jogada, entrega para Pará, olhou para dentro da grande área, trouxe por dentro, camisa 95, ainda para a posse de bola, volta a jogada com Lucas Lima de novo com Pará, olha para dentro da grande área, faz ali a proteção, passa o pé em cima da bola, sai da esquerda, vem pelo meio, abriu na perna direita, preferiu tentar o toque de 3 dedos do outro lado, passe errado no pé de Isaac, e tome contra-golpe, João Marcelo. Ô João Marcelo, a bola tá aqui, filho. Ele olhou para um lado, a bola foi para o outro. Desatenção do João Marcelo. Deu sorte o São Bernardo aí, Albertinho. Pelo amor de Deus, né? O passe do Isaac. Olha lá, vem os homens. Tem os homens, passe no comando. Léo Jabá tocou pelo meio. Guilherme Queiroz, gaveta. Parado o jogo. Parado o jogo, marcado impedimento. Marcado impedimento do Léo Jabá. Passe pro Guilherme Queiroz de carrinho mandou pro fundo do gol, mas o... Eu acho que foi na jogada inicial, hein? O assistente número 1... O Miguel Catanel Ribeiro da Costa marcou impedimento, Albertinho. Pra mim não tava. Pra mim lá em cima... Mim, não, tá sim, Albertinho. Pra mim não está, hein? Pra mim o Ian está dando... a condição. Pra mim, eu acho que o Léo Jabá tá um pouco à frente. Pra mim, o Ian ali acabou ali, pelo lado esquerdo, acabou dando condição. E aí, professor? A impressão realmente que ele estava um pouco à frente. Foi o que eu disse, o lance inicial, né? Como é muito rápido, fica a impressão, mas eles têm a tecnologia. Tem a tecnologia. E sempre contra nós, né? Então eu já coloco aí gol do São Bernardo, viu, gente? Pra mim foi gol do São Bernardo aí. Tá colocado ali o Gabriel Mesquita pra fazer a cobrança do tiro de impedimento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Matheus Delgado Candançan dizendo que as linhas estão sendo traçadas. Momento de expectativa. O São Bernardo chegou ao gol. Um passe em profundidade para o Léo Jabá. Entrou o Guilherme Queiroz na segunda trave de Peixinho, mas a arbitragem marcou o impedimento na nascente da jogada. E lá no VAR, né? A equipe do Márcio Henrique de Góes, juntamente ao Fabrício Porfírio de Moura e o Renan Pantoja de Keck, analisando o lance, fazendo as linhas. E só entrando no assunto impedimento, enquanto o lance está sendo revisado, lá na Inglaterra, a arbitragem
Vai ser semi-automática a partir dessa temporada. O Matheus Delgado Candançan faz o sinal do VAR, é gaveta! Gol validado! Gol! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É do São Bernardo! Guilherme Queiroz, camisa 77, a dele, um lance rápido pela direita, Léo Jabá lançado no fundo do campo, ele cruzou o Casteirinho, Guilherme Queiroz entrou de peixinho na segunda trave, gol aberto, bola pro fundo no barbante do Guarani, Guilherme Queiroz, camisa número 77, enche de emoção e alegria o torcedor do Bernô, presente no 1º de maio, em São Bernardo, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro, olha lá no placar do futebol interior, 1 para o São Bernardo, Guilherme Queiroz, é nome da fera, nome da emoção, 0 para o Guarani, Gabriel Mesquita, esse aí passou, vai buscar lá dentro, tive impressão de impedimento, a arbitragem revisou o lance no VAR, gol validado, Berti Cavalcante, 1-0 São Bernardo. Eu avisei, né, jogada nas costas do sistema defensivo pelo lado direito, ali o Léo Jabá entrou livre, leve e solto e fez o cruzamento na pequena área, e ali apareceu o Guilherme Queiroz, que acabou de entrar, veio no carrinho e mandou a bola pro fundo da rede do goleiro Gabriel Mesquita, não mostrou lance após a revisão, né, Lucas de Souza, mas eu afirmo, né, no primeiro lance que eu vi, que o Ian lá em cima, né, pelo lado esquerdo, acabou ali dando condição para o jogador do Bernô. Lá vem o São Bernardo. Vem São Bernardo de novo, bola com o Lucas Lima de primeira lá na ponta esquerda, domina a jogada para avança no gramado, soltou no fundo do campo, boa boa para Léo Jabá em cara de frente, a marcação de Henrique, ajeitou com o Lucas Lima domina, rodopia, volta a jogada, volta o lance para Rafael Forte, professor Daniel Rinaldi, abre o placar o São Bernardo. Pois é, incrível, né? Falha de marcação, mais uma vez aí nós íamos cobrando as laterais, mas aconteceu, agora rever a postura do time, posicionamento e principalmente ter calma. O Guarani não pode entrar no desespero, na pressão, sentir o gol, é acalmar os ânimos, continuar o jogo que estava, tocando a bola, que é possível sim empatar e virar esse jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, vai correr atrás do prejuízo agora o Guarani, sai atrás do marcador, um gol que foi confirmado pelo VAR, realmente o Ian Henrique, um lance ajustado, hein? Lance muito ajustado. Tive a impressão ali que a parte do tronco do Léo Jabá, como ele sai em projeção, estaria um pouco à frente, mas o lance foi revisado, as linhas traçadas, gol legal, 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Está jogando o São Bernardo no campo de defesa, Rafael Forster manda para frente de qualquer maneira, a bola cai na metade do campo de primeiro, Robinson deixou na esquerda com o Léo Jabá, também de primeira no comando para o autor do gol, Guilherme Queiroz, alarga o campo, acelera o passo para a ultrapassagem do Rodrigo Ferreira aqui na direita, não consegue evitar a saída, lateral para o Guarani, pelo lado esquerdo, o campo de defesa é posse de bola para o Bugrão, vem para a cobrança, Vinícius Cauê, 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. O Guarani que fez um bom primeiro tempo, conseguiu se fechar logo no começo da etapa complementar. O Guarani toma o primeiro gol e agora vai ter que correr atrás do prejuízo para tentar buscar pelo menos o empate. Lateral para o Guarani, pelo lado esquerdo, vem para a cobrança. Vinícius Cauê faz o lançamento, a bola sobe e desce, tira de qualquer maneira Rodrigo Ferreira. A bola ficou com o Guilherme Queiroz, tentou ajeitar de lado, passe errado, Natan, tira de qualquer maneira. Lançamento lá para a ponta direita, buscando o apoio de Rafael Bilu, sobe o pano. Sobe o pano do assistente número 2, o Leandro Matos Feitosa, tá marcado impedimento no ataque do Guarani aí, Albertinho. É um estourão lá do campo de defesa, né? Da esquerda pra direita, ali o Rafael Bilu, debaixo da saia, ali estava, né? O bandeirinha número 2, né? O Leandro Matos Feitosa ergueu o instrumento, impedimento marcado, 9 minutos do segundo tempo, o Guarani vai sendo derrotado pela equipe do São Bernardo por 1-0, o Guarani que nunca venceu a equipe do São Bernardo, tanto no Brinco de Ouro ou no 1º de maio. É, rapaz, tá complicado esse tabu pra cima do São Bernardo, que vem pra ataque, bola virada do Rafael Forster aqui na direita, entrega a bola pra Rodrigo Ferreira, olhou pra dentro da grande área, levantou na boca da botija, bola fechada, Guilherme Queiroz ajeitou de cabeça, a bola fica na entrada do tumulto, Robinson ajeitou com o Lucas Lima, tentou o drible pra cima do Isaac, melhor pro Mandrake, retomou a bola e puxou contra golpe, tentou passe à frente pro João Marcelo, sai na cobertura, Matheus Salustiano. Vai bem o zagueiro do São Bernardo, volta a jogada, rebobina a fita, recomeça a jogada com Alex Alves na ponta direita, a bola entregue para Helder na metade do campo, ele tem Lucas Lima com Robinson,
de primeira, bola aberta na ponta, buscando o Lucas Guian, lançamento forte demais, a bola fica de graça pro time do Guarani. Só tiro de meta pro Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Desce o Guarani, vem pro campo de ataque, bola com Isaac. Isaac abre na ponta esquerda com Vinícius Cauê. Cauê domina atrás por dentro, encara a marcação de frente, volta a jogada, entrega para Lucas Rafael. Dominou, no que dominou, já deixou para trás o Guilherme Queiroz. Aí foi obrigado a recuar, ficou marcado, entrega para Rafael. Rafael na direita para Ian Henrique. Ian Henrique entrega a jogada no corredor, vem buscar jogo João Vitor. Foi embora o camisa 10 do Guarani. Engata a primeira, segunda marcha com coragem, passa a metade do campo, faz o drible para cima da marcação do Robinson e vai embora. Ainda João Vitor, volta a jogada, entrega para Caio Melo. Caio Melo volta o lance, entrega para Rafael. De Rafael, capitão para Lucas Rafael. Lucas Rafael domina pela meia esquerda, daí para Caio Melo. Caio Melo junto ao círculo central do gramado na roda gigante, para quem se aproximar. Entrega para João Vitor. João Vitor no peito, na grama, bota a bola no chão, volta a jogada pela meia esquerda. Volta o lance ali pela canhota. Domina a jogada mais uma vez Lucas Rafael. Lucas Rafael com João Vitor. João Vitor domina, recebe, encara de frente a marcação, volta com Lucas Rafael. Lucas Rafael dominou, volta o lance no campo de defesa na marca dos 10 minutos, quase 11. 11 desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque para você. Por enquanto, no 1º de maio, tá assim: 1 para o São Bernardo, gol de Guilherme Queiroz, 0 para o Guarani. Placar do Futebol Interior informando. Por enquanto, Rio Claro segue. Velo Clube 2, Inter 1. Olha o Guarani. Rafael Bilu fez o cruzamento por baixo. João Marcelo fechou para direito, bateu para fora. Pra fora do gol, chute do João Marcelo, quase deu pro Guarani, Albertinho. Rafael Bilu engatou a primeira, a segunda, a terceira, entrou dentro da grande área e ali perto da linha de fundo fez o cruzamento, ele foi travado mais uma vez. O Salustiano hoje tá jogando pra caramba, hein, pra não falar outra coisa. É incrível. Pelo amor de Deus, né, ali acabou travando com o menino João Marcelo, a bola acabou subindo. No 1º de maio, São Bernardo 1, Guarani 0. 1-0 para o São Bernardo, Daniel Rinaldi, quase 12 do segundo tempo. O Guarani vai em busca do empate, por enquanto 1-0 São Bernardo. Pois é, agora vemos a postura de mudança tática do São Bernardo. Tá jogando atrás, tá esperando agora uma bola. Um erro do Guarani nessa distribuição de bola é continuar com essa postura com que estava no primeiro tempo. Calma, tranquilidade, tocar bem a bola. É claro que agora fica mais difícil, porque você pega um adversário fechado na espera do contra-ataque e redobrar a atenção. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mais de 200 simultâneos na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho. Senta o dedo no joinha. Vamos lá, vamos chegar na nossa meta de 50 likes. Faltam 2, hein? Faltam 2 likes pra gente bater nossa meta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Continue participando com a gente, valeu demais pelo carinho. Quase 13 minutos da segunda etapa, tá 1-0 pro São Bernardo. Gol logo no comecinho do segundo tempo, gol marcado por Guilherme Queiroz. Saiu o Tigre do ABC no campo de defesa, bola com Rafael Forster. Acha o passe no corredor, entrega pra Pará, deixa de lado. Volta a jogada, entrega com o Léo Jabá, que vem buscar jogo, ele rebobina a fita, recomeça a construção da jogada, volta tudo no campo de defesa com Alex Alves. Alex Alves na ponta direita, campo de defesa com Helder, o capitão. Ainda Helder entrega com Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira de primeira com Matheus Salustiano. Matheus Salustiano dando uma de volante, vai sair jogando, aí não é a dele, né? Matheus Salustiano é zagueirão, né? Back de fazenda, reboteador, fazendo um partidaço hoje, inclusive. Mas foi sair jogando e entregar a bola de graça pro Guarani aí, Albertinho. É que tá, né? Por incrível que pareça, né? Jogue contra o Guarani e vire Beckenbauer, vire aí Zidane, Mauro Galvão, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, né? Impressionante. Isaac domina para a equipe do Guarani, volta a jogada pela marginal canhota, entrega na quarta zaga para Lucas Rafael. Ele volta mais à frente no corredor pela esquerda com Vinícius Cauê. Lançamento em profundidade buscando o João Marcelo, sai do gol, Alex Alves. De cabeça, tira a bola, chegaria no camisa 9 do Guarani aí, Albertinho. É, agora o Guarani abusa, né, de procurar o seu camisa número 9. Porém, entretanto, tem que ir com velocidade, mas não com pressa. Lá vem o Guarani no campo de ataque. Vem Guarani com Caio Melo, tenta ali o corte, tenta o passe, a bola bate no muro amarelo e preto, volta pro time do Guarani no campo de defesa, a bola entrega para Lucas Rafael. Lucas Rafael domina, entra com a cabeça, vira da esquerda para direita, entrega na zaga central para Rafael. O capitão Bugrino pede para alguém se aproximar, ele prefere um lançamento longo, a bola vai ficar de graça lá para o goleiro Alex Alves. Na base desses lançamentos, né, professor Daniel Rinaldi, vai ficar difícil, né? O time do São Bernardo bem posicionado, o Guarani tem que botar essa bola no chão para poder trabalhar a jogada. Pois é, né? A base desses lançamentos só vai consagrar ainda mais o Matheus Salustiano. É muito difícil, você pega o jogador de frente, é muito mais fácil para a zaga fazer
o corte. Recuperação do Guarani no campo de ataque, tem que acelerar. A bola com o Rafael Bilu, toca mal pro João Vitor, toca errado, recuperação do São Bernardo do Pará, entrega um presentaço, devolve a bola pro Guarani. Caio Melo, daí pra Isaac, Isaac devolve com o Caio Melo, olhou pra frente, lançamento lá na direita, buscando o Rafael Bilu, dominou, botou na frente, pintou o empate, Rafael Bilu, pé direito, bateu, defendeu, Alex Alves. Alex Alves salva a pátria do São Bernardo. Rafael Bilu teve a bola do empate, Albertinho. É a bola, o lançamento pra ele, Rafael Bilu, pelo lado de dentro da grande área. Ali ele foi, ali ajeitando o corpo, olhando só pra bola. E não viu a movimentação do goleirão Alex Alves, que foi ganhando jardas. Ele explodiu no peito do goleirão, a bola foi pela linha de fundo, escanteio pro Guarani pelo lado direito. Que chance perdeu o Rafael Bilu. Que chance teve o Guarani, quem sabe agora o empate, Rafael Bilu na bola, perna esquerda, levantamento na trave, tira Rafael Forster, rebote e volta do time do Guarani, na metade do campo, domina a jogada Natan junto ao círculo central do gramado, dá o corte pra cima da marcação do Guilherme Queiroz, abriu na ponta esquerda com o Caio Melo, tenta ali o corte, fica com a bola, devolveu pra Natan domina, protege, volta com o Caio Melo fatiou na entrada da grande área, a bola vem alta, Matheus Salustiano, tranquilo, favorável tiro pro São Bernardo, que puxa o contra-golpe, Léo Jabá tentou passe à frente para Guilherme Queiroz, passe errado. Recuperação de bola do time do Guarani no campo de defesa. Bola aberta na ponta direita, vem buscar jogo. João Vitor foi embora, camisa número 10. Estica no corredor para Rafael Bilu, acabou de perder um gol inacreditável. Recebeu pela direita, foi derrubado, é falta nele. Falta e cartão amarelo pro Pará. Perdeu a viagem o camisa 95 do São Bernardo, falta em cima do Rafael Bilu, Albertinho. É, o Pará, né? O Pará também tá tendo pesadelos, né, com o Rafael Bilu. Que pena que o Rafael Bilu também, eu vou falar pra você, hein, meu amigo. Teve duas chances, no primeiro tempo ele deu um famoso traque e agora ele dominou como Pelé e bateu como Mané, né? Pelo amor de Deus, né? O Guarani perde, vai perdendo chance, a equipe São Bernardo tá naquela, meu. Fez 1-0, amigo. Faça o seu jogo. Vem Guarani, está jogando na quarta zaga com o Lucas Rafael, daí para Isaac na ponta esquerda, entrega a jogada para Vinícius Cauê com Natan, devolução de bola para Vinícius Cauê no fundo do campo, atenção, Vinícius Cauê tentou chegar na jogada por baixo, Helder, vai bem o capitão do São Bernardo, dá o carrinho na bola, manda pela linha de lado, lateral para o time do Guarani, lateral para o Guarani pelo lado esquerdo, do campo de ataque, Matheus Delgado Candançan, chama atenção porque vai ter alteração no time do Guarani aí, Albertinho. Vai mudar o técnico Maurício Souza. Vai sair o João Vitor, camisa número 10, e vai entrar o 20, o Anderson Leite. Putz, aí pra mim foi mal, hein? E vai embora o camisa número 11, né, o Isaac, e vai entrar o camisa número 7, né? 17, o Luiz Miguel. Então o Luiz Miguel vai entrando no lugar do camisa número 11, o Isaac, cansou. Mas eu vou falar pra você que pra mim foi a melhor partida do Isaac, né? Entrando como titular aí, sabendo sobre o jogo. E vai mudar, aí é o critério não ter critério, né? Vamos lateral lá. Para o Guarani, pelo lado esquerdo, Vinícius Cauê faz o lançamento para Luiz Miguel dentro da grande área, perna esquerda, levantou na entrada da grande área, bate mal na bola, Luiz Miguel facilita o trabalho da defesa do São Bernardo que está jogando. Bola aqui para Lucas Ian, se livrou da marcação do primeiro, lançamento em profundidade para Léo Jabá, sai de trás da defesa, vai receber essa bola em condições lá pela canhota, encara de frente a marcação de Henrique, ainda Léo Jabá, invade a grande área, puxa a jogada para a perna direita, ajeitou para parar para Lucas Lima, Lucas Ian, na verdade, dominou, limpou, perna esquerda, bateu, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para o São Bernardo lá pela ponta direita, é posse de bola para o Bernô aí, Albertinho. É, o contra-ataque louco, né? A bola explodida lá do campo de defesa e achou ele, né? Correndo como um doido, o camisa número, né? O 95, né? O Pará, né? E ali, quando aparece o Maurício Souza isolado, hein? Meu Deus do céu. Mas é pra ficar, não, né? pelo amor de Deus, né? E o Lucas Ian agora, né, tentando ali no meio da zaga bater, a bola acabou explodindo, a zaga bugrina, escanteio pelo lado esquerdo e não tem o que fazer. Como disse ele, né? Tem que mudar, mas pra mim demorou, né? Demorou pra mexer, deveria ter mexido no intervalo. Escanteio para o São Bernardo pela ponta esquerda, vem para a cobrança Pará. Pará na perna canhota, todo mundo na boca do gol. Vem na perna esquerda o Pará para fazer a cobrança do córner. Vem levantamento, ela vem alta, ela viaja, cai na segunda trave. Toca de cabeça, Matheus Salustiano pro segundo pau, sobe a defesa do Guarani, afasta o perigo, completa o serviço, Luiz Miguel. Tira de qualquer maneira. Na bola sobe, desce aqui na metade do campo, repara a jogada, volta Romisson até o goleiro da equipe do São Bernardo, Alex Alves. Professor Daniel Rinaldi mexeu o Guarani, entradas de Anderson Leite e também de Luiz Miguel. A leitura que nós fazemos é que o Anderson Leite recompõe o meio, ele com o Natan, que provavelmente para soltar ainda mais o Caio Melo, e o Luiz Miguel para dar uma movimentação maior no ataque. Agora o Bilu não pode perder um gol daquele. Ele teria condições para definir ou passar para o lado que o João Marcelo estava na corrida, era só olhar o goleiro. Parecia um boi bravo, olha para baixo e chuta de qualquer jeito. Um pouquinho mais de inteligência, né? Calma, tranquilidade.
Falta para o São Bernardo lá pela ponta esquerda. É chance de botar essa bola dentro da área do Guarani. Aí tem falta o Bernardo Alberti. Pra mim não foi nada, né? Pra mim o Ian acabou dividindo, né? Com camisa número 95, né? O Pará, que corre muito, né? Pelo lado esquerdo. Ali pra mim foi joelho com joelho. Mas ali o Matheus Delgado, o Candanção, o árbitro da partida, decidiu marcar falta. Falta perigosa. Será choverá dentro da grande área do goleiro Gabriel Mesquita, quando ele coloca somente o Rafael, perde gol, Bilu, camisa número 7 na barreira. Falta para o São Bernardo lá pela esquerda, parar para bater na perna canhota, Léo Jabá para bater na perna direita, momento de expectativa, 20 minutos desse segundo tempo, Léo Jabá na bola, perna direita, bateu fechadinha, Gabriel Mesquita! Dá um soco na bola, tira de qualquer maneira, manda essa bola pela linha de lado, lateral para o São Bernardo Alberti. Soco reverso, né? A bola nas mãos ali, entre aspas, do goleiro Gabriel Mesquita, foi socar pra frente, a bola foi pra fora, né? Graças a Deus a bola foi pela linha de fundo, escanteio, né? Pelo lado direito para a equipe São Bernardo, mas que interceptação meio estranha do goleiro Gabriel Mesquita. Foi esquisito, tá muito sol ali no rosto do Gabriel Mesquita, não quis se comprometer, dá um soco na bola para tirar de qualquer maneira. 20 minutos desse segundo tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Olha o São Bernardo descendo pela esquerda, Léo já dominou, avançou, invadiu a grande área, limpou o primeiro, segundo, fez fila, tentou a jogada individual, tentou levar o terceiro, não consegue. Seguindo no juro do tempo e placar, Campeonato Paulista, em destaque, 10ª rodada, antepenúltima da primeira fase. Estádio 1º de maio, palco do espetáculo, por enquanto 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Logo mais, às 18h30, às 6h30 da noite, tem Choque Rei, tem Palmeiras e São Paulo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, até feliz da vida. Está jogando Guarani, campo de defesa, derrubado ali o Lucas Rafael. Detalhe. A arbitragem mandou o jogo seguir, Cabela tentou o lançamento, a bola bateu na marcação, foi fora, lateral para o Guarani, campo de defesa, vai lá, Alberti. Após o lance de perigo do São Bernardo ali, entre o Ian Henrique, também estava o Natan, né, na grande área. Quando o Natan saiu, explodiu, né? Acabou dando aquele famoso bicudão pra frente. Ele deu uma jantada no Ian. O Ian tá meio perdidinho ali, hein? O Ian tá meio perdidinho. O sistema defensivo ali acabou dando condição, né? A equipe do São Bernardo para que acontecesse a jogada. Tá meio perdido o menino da base. Ele que usa, como disse, né, o professor, ele usa o calção, né? No modo tradicional. A camisa dentro do calção, como se fazia antigamente. Vem Guarani jogando no campo de defesa, a bola com Caio Melo, consegue o primeiro corte, entrega no metade do campo com Natan para Luiz Miguel. Luiz Miguel se livrou da marcação do primeiro, foi embora, tentou carregar, acabou puxado, falta nele. Falta nele, falta de Rodrigo Ferreira, jogou parado, falta marcada e subiu, cantou o canário pro Rodrigo Ferreira aí, Alberti. Não adianta, né? Puxou, levou e não teve jeito. Teve que parar um contra-ataque monstro, né, pra equipe do Guarani. Ele puxou o camisa número 17, Luiz Miguel, quando veio o Bugrão pro lado esquerdo. Vem Bugrão, Vinícius Cauê fez o cruzamento, a bola desvia na marcação, voltou pro Luiz Miguel na linha de fundo, fatiou, levantou na segunda trave, quem sabe agora sobe a defesa, tira mal. João Marcelo brigou pelo rebote, vai lá, Alex Alves. Vai lá, Alex Alves, fica com a bola, faz a defesa do arqueiro do São Bernardo Alberti. A jogada pelo lado esquerdo, o Luiz Miguel entrou bem, hein? Fez o cruzamento, mas ali estava, né, o camisa número 9, o João Marcelo, sendo encaixotado por os dois jogadores da equipe do São Bernardo, quando está sangrando, né? O Rodrigo Ferreira tá sangrando ali naquele lance com o Luiz Miguel e depois o Éder colocou a bola pra fora. O Luiz Miguel foi peitar ali o capitão do São Bernardo, o Éder não gostou e fechou o tempo, Alberti. Exatamente, treta, é isso mesmo ali, né? Todo mundo quer ganhar. Sua mãe não é homem, né? Seu pai é careca, o meu também. E ali trocando aquela farpa, pedindo o WhatsApp também, número de WhatsApp. Mas é isso. E apontando o dedo ali para o Rafael, né? O zagueiro, o atacante, o camisa número 3, né? O zagueiro contra zagueiro. Helder contra Rafael. Capitão contra capitão. Fogo no parquinho. Mas não interessa. Se eu fosse o Guarani também não devolvia a bola, não, viu? Fair play, caramba, estão perdendo. Mas essa situação prejudica o Guarani. Entra na pilha deles, fica nervoso e eles estão ganhando o jogo. Estão ganhando o jogo, pra eles tá bom tamanho, né? Puxar um cartãozinho aí para algum jogador do Guarani, ele já tem 3 cartões. E se for inteligente, joga em cima desses caras, vamos tirar um deles do jogo aí. Abraçando aqui o Ramos de FC, dizendo que infelizmente o Guarani precisa de 20 chances para marcar por um gol. O corintiano tá com a gente, Fabiano Bugrino, perguntando aqui se o time veio mais pesado para esse intervalo. O Guarani começou o segundo tempo realmente meio que dormindo, sofreu o gol e agora corre atrás do prejuízo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Segue sangrando ali o Rodrigo Ferreira, vai precisar ser atendido fora do gramado, Albertinho. Não adianta, né? Tem que colocar aí uma proteção, né, no beiço, né, na parte inferior, né? Quando o Fael Cardil, né, diz, né, que técnico, né, colocaram de Solete com o Isaac junto. Agora que não vai mesmo. Não estamos vendo a mesma partida, viu, Fael Cardil? O Isaac saiu, tá? O Anderson Leite, só está o Anderson Leite em campo. Manda pra frente a defesa do São Bernardo, a bola escapou, ficou com o Léo Japá, perde o domínio da pelota, deu sorte o Guarani que sai jogando no campo de defesa, bola aqui pra Natan, Natan na ponta esquerda, larga o campo, acelera o passo com o Caio Melo, esticou pra Vinícius Cauê fez o corte, traz por dentro, deixou pra trás o Lucas Rian, fatiou, levantou, essa bola vem fechada, vai nas mãos do Alex Alves. Firme, seguro, faz a defesa do arqueiro do São Bernardo, Albertinho. Mas aí que tá, né? O detalhe, o camisa número 6, Vinícius Cauê, ele recebeu, o Caio Melo passou, né? Ali na marginal esquerda. Ele poderia ter devolvido, ele acabou penteando muita bola e os atacantes do Guarani pedindo a bola na marca da Cal. Ele mandou a bola na primeira trave, irmão. Aí fica difícil. Em São Bernardo do Campo, no 1º de maio, São Bernardo 1, Guarani 0. Vem Guarani, bola com Caio Melo, estica a jogada na ponta direita, entrega o lance lá do outro lado, daí para Ian Henrique. Ian Henrique tenta a jogada, acaba desarmado, vai pro chão, é falta nele. Falta em cima de Anderson Leite, falta em cima do camisa número 20 do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 25, quase 26 minutos desse segundo tempo. São Bernardo segue vencendo o Guarani pelo placar de 1-0. O Guarani tem falta lá pela direita, tem chance de botar essa bola na área. O Caio Melo olha pra dentro da grande área, olha pra pelota, olha pra área de novo. Colocado na perna direita, o Caio Melo na perna esquerda, o Rafael Bilu. 26 no relógio. Quem sabe na bola parada, o gol de empate do Guarani. Caio Melo pra bola, levantamento, ela vem fechadinha, segunda trave, sobe a defesa do São Bernardo, tira. Ela fica na entrada da área. Guilherme Queiroz completa o serviço, afasta. Rebote voltando, Natan. Mal demais, Natan. Pega por baixo da bola, manda longe do gol. 26 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque para você. Paulistão Série 1 2025, por enquanto, 10ª rodada, antepenúltima rodada da primeira fase. 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Campeonato Potiguar, estamos na segunda fase, a primeira rodada segue. Globo 0, Laguna também 0. Em Rio Claro segue, 2 para o Velo Clube, 1 para a Inter de Limeira. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Recebeu o cartão amarelo, o goleirão Alex Alves está fazendo 0 o time do São Bernardo, Albertinho. Cuidado, hein? 27 minutos do segundo tempo. Calma, ainda tem jogo, né? Quando o técnico Maurício Souza, né, conversa com o Raí Nascimento, né, haverá mais mudanças na equipe do Guarani. Acredito, meu amigo, que o camisa número 7, Rafael Perdigol Bilu, irá sair da partida. Vamos aguardar. Daniel Reinaldi, 27, quase 28 desse segundo tempo, segue para o São Bernardo 1-0. Pois é, o time não manteve a postura do primeiro tempo. Realmente, logo após tomar o gol, sentiu bastante. E o Guarani tem muita dificuldade quando precisa jogar de forma proposital. Muitas faltas que estão sendo cometidas por desatenção na zaga e principalmente troca de passes no meio. O Guarani não está sabendo mais fazer isso. Está perdido no jogo. E saiu o Ian, Albertinho. Sai o Ian para entrar o Raí Nascimento, camisa 23 do Guarani, tira um dos seus defensores. Ainda bem que tem o nosso professor aqui para explicar o que aconteceu, porque Vem essa São não Bernardo, entendi. olha lá pela esquerda, para, domina, recebe, corta a marcação, leva no fundo do campo, buscando o cruzamento, a bola bate na marcação de Camelo, vai fora. Escanteio para o São Bernardo pela ponta direita, chance de botar essa bola na área do Guarani aí, Albertinho. O São Bernardo vai chegando, né? O Guarani vai dando espaço, o São Bernardo vai chegando mais uma vez agora pela ponta, né, direita, onde estava ali, nós vimos o Ian saindo, né? Mas o escanteio para a equipe do São Bernardo. São Bernardo vai apertando, viu, Gustavo? O Lucas de Souza. Escanteio para o São Bernardo lá pela Saudade ponta esquerda. do Gustavo, hein? Agora Gustavo Marques. eu pensei em um e acabei falando um beijo, viu, Gustavo? Você é sensacional. Escanteio para o São Bernardo pela ponta esquerda. Chance de botar essa bola dentro da área. Rodrigo Ferreira com uma proteção ali nos seus lábios. Vem para a cobrança do escanteio. Perna direita na bola, levantamento. Ela vem fechada. Segunda trave. Sobe a defesa do Guarani. Afasta Vinícius Cauê. E estava livre do lado direito na segunda trave. O Guilherme Queiroz prontinho para mandar essa bola para o fundo da rede. Estava esperto o Vinícius Cauê, consegue desarmar. É novo escanteio para o time do São Bernardo, Albertinho. A bola veio todo com efeito, é verdade, mas só uma observação. Gabriel Mesquita deu aquela famosa refugada. Ele não sabia se ficava, se saía. Meu Deus do céu. Escanteio lá, Gabriel Mesquita.
segundo escanteio consecutivo para a equipe do São Bernardo. Escanteio para o São Bernardo lá pela ponta direita. É chance de botar essa bola dentro da área. Vem para a cobrança Pará. Pará, escanteio de perna esquerda. Pela direita, pé trocado, perigo dobrado. Escanteio, Pará na bola. Jogada ensaiada. Bola tocada na intermediária. Domina Rodrigo Ferreira. Levantou na boca da botija. Léo Jabá. Ajeitou. Tentou ajeitar para dentro da área. Toca de cabeça. A bola vai fora. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o time do Guarani. Que tem pressa. Manda para frente. Gabriel Mesquita. Lançamento longo para o comando buscando. Raí Nascimento tira a defesa do São Bernardo. Rebote aqui pela direita, domina a jogada Rodrigo Ferreira. Ele deixa a bola mais à frente com Lucas Lima. Lucas Lima para Lucas Guian. Lucas Guian no fundo do campo com Guilherme Queiroz, artilheiro do jogo. Domina a bota na frente, tenta levar vantagem para cima do Lucas Rafael. Não consegue, a bola vai fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani está jogando pela direita, Rafael Bilu de perna canhota, virada de jogo da direita para a esquerda, domina Vinícius Cauê na linha de fundo, ajeita a jogada com Luiz Miguel. Luiz Miguel preparou, ameaçou cruzar, tenta ali o corte para cima da marcação de Lucas Ian, deixou de novo para Vinícius Cauê, no fundo do campo buscando o Rodrigo Ferreira, ele tentou cruzamento, a bola explode na marcação, bate no Vinícius Cauê. Tive impressão Escanteio. aí de escanteio, mas acho que a arbitragem deu foi tiro de meta, Albertinho. Pelo amor de Deus, né? O Vinícius Cauê ali recebeu pelo lado esquerdo, foi fazer o cruzamento, houve ali, né? A dividida. Porém, entretanto, a arbitragem achou melhor marcar para o time da casa. É claro, mais fácil, né? Tiro de meta para a equipe do São Bernardo, 30 minutos do segundo tempo. O Guarani vai sendo derrotado mais uma vez para a equipe do São Bernardo. E o Guarani que nunca venceu a equipe do São Bernardo, não importa a qualquer lugar do planeta. O Guarani vem desde 2010, desde a primeira partida no dia 10 de fevereiro de 2010, pela A2, quando o Guarani foi derrotado por 4-2. O Guarani não consegue vencer a equipe do São Bernardo. 31 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista em destaca Paulistão Sicredi A1 2025, estádio 1º de maio, palco do espetáculo por enquanto. Olha lá no placar do Futebol Interior, segue 1 para o São Bernardo, gol marcado por Guilherme Queiroz, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando, Campeonato Paulista 1, segue Velo Clube 2, Inter de Limeira 1 e logo mais às 18h30 Palmeiras e São Paulo, Choque Rei, e um pouco mais tarde Santos e Água Santa. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Mudou quem aí, Albertinho? Foi embora da equipe do São Bernardo, camisa número 8, Léo Jabá, que correu muito, deu assistência para o gol do Queiroz, né? E vai entrar o camisa número 87, Felipe Azevedo. Então o 8 foi embora, Léo Jabá entrou 87, Felipe Azevedo. Daqui a pouquinho o Daniel Reinaldi fala agora porque tem falta o Guarani. A entrada do Raí Nascimento, viu, professor, no lugar do Ian, parece que o Natan vem fazer a lateral direita lá pela outra ponta. E a entrada agora do Felipe Azevedo no time do São Bernardo. Pois é, ele vai jogar com 2 centroavantes, né? Provavelmente o João Marcelo saindo mais e o Raí mais fixo, com o Natan fazendo a lateral direita junto com o perde-gol, né? O Bilu fazendo a recomposição, ajuda lá, né? Ele está fazendo o possível, ele está mexendo no time, tendo as opções táticas, mas infelizmente o time sentiu muito e a grande dificuldade realmente de propor o jogo, de ter iniciativa. Se continuar no chutão vai ser muito difícil. Muito difícil e toma contra-ataque. Recuperação de bola da equipe do São Bernardo. Felipe Azevedo na primeira dele no jogo. Domina, recebe, volta a jogada na intermediária com o Lucas Lima. Lucas Lima domina, faz a proteção lá na ponta esquerda. Ele tem o apoio de Pará. Pará vira o jogo da esquerda para a direita. Alarga o campo, acelera o passe, entrega a jogada para o capitão Helder. Helder dominou, recebeu de frente para a marcação, tentou passe à frente, passe interceptado. No meio do caminho, o Guarani consegue recuperar a jogada com o Lucas Rafael. Na esquerda com o Vinícius Cauê, daí para Anderson Leite. Anderson Leite levou, pede para alguém se aproximar, deixou de lado a jogada, passe errado. Passe errado do Anderson Leite. Recuperação de bola do São Bernardo. Bola para Helder. Helder de lado com o Rodrigo Ferreira de perna esquerda. Manda para frente de qualquer jeito. Erra ali o domínio Caio Melo. Contra-golpe do São Bernardo. Felipe Azevedo vai sair cara a cara com o Gabriel Mesquita. Felipe Azevedo, perna direita, bateu. Defendeu Gabriel Mesquita. Contra-golpe rápido do São Bernardo, deu bobeiro o Caio Melo. Caio Melo, que é lateral direito de improvisação, foi mal no domínio, entregou um presentaço pro Felipe Azevedo, quase o segundo gol do Bernou aí, Albertinho. Não é à toa que o Gabriel Mesquita em clean sheets, é isso mesmo, né? Clean sheets. Clean sheets, ele é um dos maiores, né? Ali das defesas mais difíceis durante a partida.
Mais uma vez, né? O Felipe Azevedo, livre, leve e solto. A marcação do Rafael chegou atrasada, é verdade. E ali fez uma defesaça. O Gabriel Mesquita fez uma defesaça. Mais um escanteio para a equipe do São Bernardo pelo lado esquerdo. Vem o camisa número 95, parar na bola. Para na bola, perna esquerda na pelota. Vem levantamento, ela viaja, cai na segunda trave. Toca de cabeça, Matheus Salustiano. A bola cai na segunda trave. Guilherme Queiroz tenta o domínio. Acaba errando ali, a bola acaba escapulindo. Volta para o camisa 77 na linha de fundo que vai buscar a pelota. Entrega na intermediária, recua lance, recua longe até o Helder. Helder dominou, recebeu de frente para a marcação. Busca alguém para jogar. Entrega no corredor, bola devolvida na direita para Rodrigo Figueira. Rodrigo Figueira domina, rebobina a fita, volta. Jogada até Helder, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Recuperação de bola do Guarani. Olha lá, Luiz Miguel. Tenta a jogada pela meia direita. Toca mal, Luiz Miguel. A bola não chega no Rafael Bilu. Tira de qualquer maneira, Rafael Foster. Daniel Reinaldo, o Guarani erra passes em pontos cruciais, né? Erra quando não pode errar. Só a primeira informação aqui vai sair o Vinícius Cauê, Albert Cavalcante. Vai entrando aí o camisa 16 do Bugre. Vai entrando o Titi, né? O camisa número 6 vai embora, vai entrando o 16 Titi, né? E 4, 19, agora não vem quem o Lucas vai. Rafael vai embora, vai entrar o Dani Júnior. Exatamente, aí vai embora o Lucas Rafael, camisa número 4, vai entrando o 19 Dani Júnior. Ele mudou em primeiro momento, depois ele desmudou, entre aspas, né? Agora colocando cada um na sua função. Pois é, Daniel Reinaldo, as mudanças do Guarani. Pois é, o time tá perdido, tá bem nervoso, errando passes de 2 metros. O Anderson Leite aí na intermediária ofensiva errou um passe que seria fundamental aí numa jogada de ataque. E numa saída de bola errada, o Caio Melo, que estava bem no jogo, fazendo uma grande partida, também um erro infantil de fundamento, proporcionando um contra-ataque. Infelizmente o time se perdeu, desorganizou, já não temos mais um meio de campo. E o São Bernardo não quer mais jogo, né? Ele está esperando aí uma famosa bola bandida, um contra-ataque ou até mesmo uma falha para matar o jogo. Tá bem difícil a situação do Guarani. 36 minutos do segundo tempo. Guarani agora com João Marcelo, Denis Júnior, Raí Nascimento, Rafael Bilu e Luiz Miguel. Praticamente 5 atacantes no ataque do time do Guarani. Tenta sair jogando o São Bernardo, lançamento longo de Rafael Forster, rebate a defesa do Guarani, tira de qualquer maneira o Caio Melo. Lateral, bola pro time do São Bernardo, lado esquerdo do campo de ataque, vem para a cobrança o Pará. O Guarani coloca atacantes, perdido de 1, perdido de 2, 3 agora. Vai pra cima o técnico Maurício Souza em busca de um empate. Tenta o lançamento no fundo do campo, tira a defesa do Guarani, a bola voltou de Pará. Pará encara de frente a marcação de Anderson Leite, leva vantagem, vem cruzamento, a bola cai na segunda trave, dominou Lucas Lima, fez o gol do Pio, Lucas Lima, perna esquerda, bateu em cima da marcação. Em cima da marcação, bola carimba o Muro Verde. Volta pela esquerda, é de Denis Júnior. Denis Júnior acabou de entrar, sai jogando com o Natan. Dá bobeira, Guilherme Queiroz fica com a sobra para direita, batendo o capricho, passa a direita no gol, vai fora. Passa a direita do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani aí, Albertinho. O sistema defensivo do Guarani não está legal nesse segundo tempo, hein? O Natan perdeu a bola, né, de frente, né? E ali acabou ali o Guilherme Queiroz, graças a Deus ele pegou mal na bola, hein? Se não, seria o segundo gol do Bernô quando vai embora o Lucas Lima, o camisa número 30 na equipe do Bernô. E vai entrando o camisa número 20, Emerson Santos. Então 31 vai embora o Lucas Lima e vai entrando o 20, Emerson Santos. O técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, Daniel Rinaldi. O técnico do São Bernardo tá vendo que o Guarani tá desarrumado. Não temos mais laterais de ofício, são todos improvisados. Então é muito fácil uma bola longa, uma esticada. Mas o que está acontecendo aqui é essa roubada na intermediária do Guarani. São Bernardo aperta, toma, e aí é perigo. A probabilidade do São Bernardo marcar o segundo é muito maior do que nós empatarmos o jogo. Vem Guarani pela direita com Anderson Leite, solta a bola no comando buscando o João Marcelo, aparece a cobertura, tira de qualquer maneira, Matheus Salustiano. Chuta a bola lá para a arquibancada, é lateral para o time do Guarani no campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani no ataque, Denis Júnior ajeitou na entrada da área, Anderson Leite tenta chegar batendo de perna esquerda, a bola carimba a marcação. Rebote de Felipe Azevedo pela meia esquerda, faz o gol do Pim, entrega a jogada pela meia com o Emerson Santos, acabou de entrar, consegue se livrar do primeiro, do segundo, soltou no comando, bolão para Lucas Guian, posição legal, Lucas Guian invade a área, perna esquerda, bateu, gaveta! Gol, mas o juiz para o jogo, anula o gol, marcado impedimento. Mas marcado impedimento, assim como foi no primeiro gol, nós temos as linhas. Vamos ver Tava a nada. posição Tava não. do Lucas Guian, o passe. Tava não.
Não estava. Pode Sei gritar. Não, o quê? Sei não? Como... Sei não, Posição legal. Pode marcar aí. Lucas Rian sai na cara do Gabriel Mesquita. Manda a bola pro fundo do gol, abraçando aqui o Márcio Santos Rocha. O Marcelino também cornetando aqui o Guarani, dizendo que tá errando muito passe. Fabiano Bugrino também aqui com a gente. Você viu? O Marte 11 também conosco. Ó, o Márcio Santos Rocha Santos. Manda um alô. Eu como. É isso. Eu como. Como é que ele falou? Manda um abraço, um alô para o Eu Como. Vai. 39,5 do segundo tempo. E aí, Daniel Rinaldi, impressão de estar um pouco à frente do Lucas Rian, mas assim como no primeiro gol, não se assustado. Exato, é muito rápido, né? Muito difícil. Mas, independente disso, é o que nós comentamos. A chance do São Bernardo matar o jogo é bem maior. O Guarani está desarrumado, desestruturado. Parece aquele jogo de criança, né? Onde vai a bola, vai todo mundo do Guarani e não fica ninguém atrás. E aquela história, né? Agora o Guarani com 5 jogadores de frente, com o Caio Melo improvisado como zagueiro pela direita, 2 meio-campistas e 5 na frente. Gente, tem que ter um pouquinho de organização para poder atacar. Não adianta nada ir com tudo para cima, vai abrir espaço. Deu impedimento. Esse impedimento aí, não sei não, hein? Pra mim foi mandar. Bom, melhor pra nós. Vamos para impedimento agora. marcado, o Guarani no campo de ataque. Rafael Bilu recebeu o rebote pela meia direita, olhou pra dentro da grande área, traz por dentro, faz a finta, gira de um lado pro outro, encara a marcação de Robinson, tenta o cruzamento, ela explode na marcação. Voltou pra Rafael Bilu, dominou, protegeu, daí pra Caio Melo. Caio Melo de primeira com Natan. Natan na direita outra vez pra Rafael Bilu, dominou, recebeu, botou na frente, linha de fundo, cruzamento, bola pelo meio, tentou fechar, Dani Júnior bateu, espalma Alex Alves, rebote, voltou, cruzamento do Luiz Miguel, bola fechada, tira a defesa do São Bernardo. Completa o serviço, Emerson Santos, volta o Guarani, tem pressão do Guarani. Titi vira o jogo na ponta direita com Caio Melo. Caio Melo domina, recebe, perna direita na bola, fatiou, levantou essa bola lá na segunda trave, Luiz Miguel subiu, tocou de cabeça, ela vai alta, sobe, desce, cai nas mãos do goleiro Alex Alves. Teve a chance o Guarani, quase o gol de empate com o Denis Júnior aí, Albert. É o cruzamento do Rafael Bilu, daquele jeito, né? Refugou umas 5 vezes, ele acabou cruzando. A bola passou na frente ali do sistema defensivo do São Bernardo e veio ele, Denis Júnior, batendo com a perna direita, batendo forte no canto. E ali foi buscar o goleiro Alex Alves. Tô falando pra você, meu amigo. Contra o Guarani, os caras se superam. Quase o Guarani empata a partida, 41 minutos do segundo tempo. São Bernardo vai vencendo a equipe do Guarani por 1-0. E vem de novo o lançamento do Gabriel Mesquita, a bola sobe e desce, cai na metade do campo, Denis Júnior, alarga o campo, acelera o passo com o Rafael Biló, bola esticada, não chega no camisa número 7, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 41, quase 42 desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. É o Campeonato Paulista em destaque para você, Paulistão, um Sicredi A1 2025, estádio 1º de maio, tem São Bernardo do Campo, a falta do espetáculo, por enquanto 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani, placar ao vivo Futebol Interior informando, Paulistão A2, Saigon e Araraquara, gol do São José 1, a Ferroviária 0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Desce a lateira, vem Guarani, jogo de ataque, domina a jogada dele, Júnior, faz a proteção, volta a jogada, volta o lance pela esquerda com o Luiz Miguel agora lateral esquerdo, o Guarani tá todo bagunçado em campo, vem pro campo de ataque o Guarani, bola com o Rafael, daí pra Raí Nascimento na ponta direita com o Rafael Bilu, dominou, recebeu, traz por dentro, camisa 7, entregou pra Raí de primeira pra absolutamente ninguém, passe errado do Raí, tome contra-golpe do São Bernardo, Felipe Azevedo carregou pela canhota, vira o jogo da esquerda pra direita com Lucas Rian dominou, tentou passe no comando, buscando o Guilherme Queiroz, a bola bateu na marcação, voltou para Rian, de cabeça para dentro da área, afasta, tira de qualquer maneira Caio Melo. Manda pra frente de qualquer jeito, vem buscar jogo Denis Júnior volta a jogada com Natan na ponta esquerda, desce o Guarani, vem pro campo de ataque com Anderson Leite leva, carrega, entrega de lado para Luiz Miguel passa a metade do campo, olha pra frente, busca espaço, cabeça erguida, deixa de lado, entrega a jogada com Anderson Leite, pra cima Guarani, vambora, flechada neles, Bugrão, lá vem Anderson Leite, daí pra Luiz Miguel, tentou, ali o corte, tentou uma jogada de efeito, foi pro chão, a bola dividida com Rodrigo Ferreira, parte no Luiz Miguel, é lateral para o time do São Bernardo, Daniel Reinaldi, Guarani com um monte de atacante, fazia tempo que não via o time do Guarani assim, tão desorganizado. Denis Júnior, que é atacante, vem buscar jogo aqui no campo de defesa, o Caio Melo virou lateral, Titi virou ponta, tá uma bagunça só o sistema de jogo do Guarani nesses minutos finais de segundo tempo. Pois é, tá parecendo o time da empresa quando vai se reunir na confraternização, todo mundo pra frente, vai todo mundo sem nenhuma organização, sem nenhuma estrutura tática, nada. Agora é coração, né? Agora também nem vale mais isso, é no abafa.
é tentar numa bola aí, numa falta lateral, ou numa jogada em profundidade, mas muito exposto, correndo muito risco de tomar mais um gol. Amarelou aí, Alberti. O técnico Maurício Souza, após ali uma dividida entre os jogadores do São Bernardo e também com o do Guarani, ali acabou reclamando, queria a bola no campo do Guarani. Olha o Guarani, Anderson Leite retoma, tenta o passe pro Renascimento. A bola escapuliu do camisa número 23, fica com Emerson Santos que tira, entrega pra Pará. Pará na velocidade, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, soltou pra Felipe Azevedo no fundo do campo, atenção, linha de fundo, cruzamento por baixo, tira a defesa, voltou Felipe Azevedo de bicicleta, tira a defesa do Guarani, rebote e voltou, é de Emerson Santos, ajeita de cabeça com Robinson. Robinson rebobina a fita, recalcula a rota, volta, jogada, volta lá atrás, recomeça tudo outra vez com Alex Alves. Alex Alves abre jogada na ponta direita com o capitão Helder. Helder estica no corredor, bola para Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira domina, olha para frente, cabeça erguida. Lançamento em profundidade. Bola solta, atenção, vem o chute de perna esquerda. Vai pela linha de fundo, Pará. Lançado, Pará, tava parado o jogo, marcado impedimento do Pará, que pegou embaixo da bola, mandou longe do gol, Albertinho. Quando sobe a placa de mais 6 minutos, né? Do segundo tempo, o Guarani ainda tem né? A chance de empatar, sai com um pontinho aí. Lembrando que o Guarani nunca venceu a equipe do São Bernardo. 6 minutos de acréscimo, vamos até 51 para mais de 300 simultâneos na transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Desce o Guarani, Anderson Leite, lançamento completamente errado do Anderson Leite. Bola de graça para o time do São Bernardo, está jogando tranquilo no campo de defesa com Pará. Daí para Matheus Luciano, abre jogada na ponta direita, a bola entrega para Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira avança, deixa no corredor a jogada com Felipe Azevedo. Devolve a jogada com Rodrigo Ferreira. 45, quase 46 minutos deste segundo tempo. Segue 1-0 para o São Bernardo. Alex Alves manda para frente de qualquer jeito. A bola volta de Anderson Leite. Anderson Leite carrega na contramão, recolhe a jogada, volta no seu campo de defesa, abre bola pela esquerda com Titi. Titi vai levando, carregando com coragem, passa a metade do campo, cruza a fronteira, vai embora, entrega na esquerda para Luiz Miguel. Luiz Miguel dominou, parou, passou para cima da bola, volta a jogada com Titi. Titi olha pra frente, pensa, olha, Frilo penteia, espera alguém se movimentar para dar o passe, prefere voltar a jogada com o Natan. Natan de perna direita, vira o jogo lá na ponta, entrega para Caio Melo. Caio Melo junto ao círculo central do gramado, daí para Anderson Leite. Anderson Leite dominou, carregou, deixou na esquerda com Titi. Titi no corredor, estica a jogada para Luiz Miguel. Luiz Miguel devolveu a jogada com Anderson Leite, faz a proteção, volta a jogada na metade do campo, Guarani vai trocando passes, nada, assim. vai rodando a bola, vai trocando figurinhas em busca de espaço. Bola aberta na ponta direita para Caio Melo. Caio Melo dominou, olhou para dentro da grande área, prefere o passe na ponta com Rafael Bilu. Rafael Bilu domina, atrás por dentro, estado da direita, vem pelo meio, vem para Anderson Leite, tem espaço aqui nos 20. Anderson Leite com Rafael Bilu. Rafael Bilu dominou, protegeu, virou o jogo da direita para a esquerda com Titi. Titi olhou para dentro da grande área, fatiou, levantou na boca da botija. João Marcelo, a bola passou por ele, chega com o Renascimento na linha de fundo, evita sair do camisa número 23, pressão do Guarani, pressão do Bugrão. Renascimento bota na frente, invadiu a área, fez o jogada, soltou para João Marcelo, limpou, mais um corte, pé direito, bateu em cima da zaga, vai voltar para João Marcelo, perna esquerda, limpou, ajeitou o Denis Júnior, bateu mal demais, Denis Júnior. Mal demais, Denis Júnior manda a bola longe do gol. Meu repórter até saiu da imagem. Inacreditável. Vai virar clipe na rede social, que chute completamente torto do Denis Júnior aí, Albertinho. Por incrível que pareça, né? Jogadaça do Raí Nascimento pelo lado direito. A famosa a máquina de costura zigue-zague. Fez o zigue-zague, fez a jogada e achou o João Marcelo. Primeiramente, ele dominou com a perna direita e provou que com a perna esquerda ele precisa treinar mais fundamentos, porque ele tentou por 2 vezes ajeitando a perna direita. E ali, quando ele não conseguiu, após a segunda batida, ele achou o Denis Júnior. Livre, leve, sou o Denis Júnior, nada mais, nada menos que mandou a bola pra cima, cadê numa fábrica em São Bernardo do Campo. Meu Deus do céu! Segue em São Bernardo do Campo, 1º de maio, Guarani 1-0, São Bernardo 1. E vem São Bernardo, passe em profundidade, Robinson achou Guilherme Queiroz dentro da grande área, tá parado o jogo, marcado em impedimento, Daniel Rinaldi, que chance teve o Guarani, que gol perdeu o Denis Júnior. É incrível, são raras as chances, foi uma jogadaça do Raí Nascimento pelo lado direito, incrível, né, foi muito bem. O João Marcelo tentou costurar também, dar um corte, não conseguiu, mas quando serviu o Denis Júnior, ele bateu um tiro de meta de futebol americano. Não, é inacreditável para um jogador profissional fazer uma situação dessa. Bateu um field goal, né? Jogou a bola em Santo André. Exatamente.
48 minutos e meio desse segundo tempo, mais 2 voltas e meia no relógio pro final do jogo. Está jogando o Guarani, campo de defesa, Gabriel Mesquita entrega a jogada, vai embora pro campo de ataque. A equipe do Grão tentando alguma coisa no jogo. Titi domina, recebe, passa a metade do campo, entrega a jogada para Luiz Miguel. Luiz Miguel devolve a jogada com o Titi, Titi domina a perna esquerda, volta a jogada, volta o lance, entrega a jogada, entrega a bola para Natan. Natan avança no gramado, carrega no terreno, vai levando, chega na metade do campo, de lado ele tem o apoio de Raí Nascimento que vem buscar jogo. Raí Nascimento para Anderson Leite. Anderson Leite na ponta esquerda com Titi, Titi leva, avança, olha para dentro da grande área, levantou na boca da botija, a bola vai alta, passa por todo mundo, cai lá do lado direito, tira mal, Pará, entregou um presentaço para João Marcelo dentro da área, levantou na segunda trave, buscando o Denis Júnior, sobe a defesa do São Bernardo, afasta Rodrigo Ferreira. O Guarani é um amontoado de gente no ataque, não consegue se organizar. Quem sabe agora, Raí Nascimento, pé direito, bateu mal, a bola vai passando, passa a direita do gol, vai fora! Raí Nascimento do meio da praça, um chute despretensioso, a bola foi caindo, e quando Alex Alves percebeu, quase que essa bola vai no cantinho direito do goleiro do São Bernardo, Alberti. Rapaz, é muita falta de sorte, né? Nada mais, nada menos que o Nascimento, ele parecia aquele jogador, sabe quando você tá jogando bilhar, marcar de escanteio? Desviou no meio do caminho, escanteio do Guarani. Então, quem sabe bola agora, nossa. quem sabe na bola parada. Caio Melo para cobrança do escanteio pela ponta esquerda, é chance de botar essa bola na área. Pé trocado, perigo dobrado do camisa número 8 do Bugrão. Levantou na boca da botija, a bola vem aberta lá na ponta direita. Sai de toda a extensão da área. Vai mal demais na cobrança o Caio Melo. Inacreditável. É pra mandar essa bola na área, Caio Melo. Quis fazer alguma coisa que eu não sei o que, porque parecia que também nem jogada ensaiada foi. Só lateral pro São Bernardo do lado esquerdo, Albertinho. Bateu de 6 dedos. Né? Normalmente a jogada de 3, bateu 6 dedos, 5 do pé mais a Joanete. Mas que lance, né? Que lance. Mas o Raí Nascimento, hein? Ele ia fazer um golaço, entre aspas, sem querer, né? A bola acabou desviando ainda na zaga do São Bernardo. O Guarani vai tentando. De tudo quanto é jeito. O bom é isso, tá? O Guarani tá perdendo, gente. Mas falta de luta não tem, mas organização também é zero. E vem Guarani, quem sabe na última bola do jogo. É coração na ponta da chuteira, não tem mais técnica nem tática. É pra ver quem tem mais uma garrafa vazia pra vender. Olha lá, Denis Júnior com o Anderson Leite, tentou cruzamento, ela explode na marcação do Rodrigo Figueira, vai fora escanteio. Vai todo mundo, vai, Marquinhos. Escanteio para o Guarani. Vai, Gabriel Mesquita para dentro da área também. Escanteio vai ser o último lance no jogo. Vamos, Gabriel Mesquita. Vai ser o último lance no jogo, escanteio pro Bugrão. Caio Melo na bola, todo mundo na boca da botija. 51 minutos, vem levantamento. A bola vem alta, cai na segunda trave, Alex Alves sai do gol, faz a defesa. Sai do gol, faz a defesa em 2 tempos, o arqueiro do São Bernardo. Que marra. Vai terminar o jogo no 1º de maio, 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. O lance do escanteio pode ter sido o lance derradeiro do jogo. Alex Alves caindo, o árbitro pede a bola. Trila o apito, o árbitro apita, o senhor Matheus Delgado Candançã termina o jogo no 1º de maio. 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. O Guarani perde mais uma, perde a 5ª no Campeonato Paulista 1. E agora vê a sua posição no Campeonato Paulista ameaçada. Porque agora o Guarani mantém os 11 pontos. Red Bull Bragantino e Portuguesa já jogaram. O Santos vai jogar ainda contra o Água Santa. Se o Santos venceu o jogo contra o Água Santa, o Santos pode partir para a liderança da chave, pode partir aí para a liderança do Grupo B. Albert Cavalcante. O final de jogo, seu destaque. Vamos ver se vamos pegar alguém para poder falar também nos microfones. A saída dos jogadores do 1º de maio, 1 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. O Guarani buscou a vitória, teve o primeiro tempo, né? Ok, chegou no segundo tempo com as mudanças do técnico Ricardo Catalá. Acabou ali bagunçando o sistema defensivo do Guarani e o Guarani saiu derrotado. Por mais que o Guarani tenha, né, tido suas chances no segundo tempo, foi que meia forceps, né? Assim como vem acontecendo em outras partidas. E o Guarani vai, né, sendo líder do seu grupo, entre aspas, né, virtualmente. Por conta que o Santos virá vencer, né, e jogar contra a equipe dentro do Água Santa, né, e caso, né, na Vila Viva Sorte, né, na Vila Viva Sorte, né. Ou seja, o cenário hoje, Albert, todo pro Neymar fazer um grande jogo, exatamente, colocar o Santos na liderança do grupo, aí, meu Deus do céu. Então, e aí entra, né, naquela questão, tá ok? Né, o Guarani vai jogar contra a equipe do Velo, né, na próxima partida. Dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa, e depois nada mais nada menos fecha a rodada contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. Ou seja, né, caso o Guarani, né,
tem que torcer aqui pro Santos, um empatezinho tava bom, né? Chegar todo mundo, né? Olha só que legal, já pensou que legal, minha gente? Vocês, pra quem não torce pra Guarani, pra Bragantino, Português, nem pro Santos, né? Vocês estão de boa, né? Mas vamos dizer assim que hoje ali sai um empate, né? Entre Santos e o Água Santa. Aí chega na outra rodada, Guarani vence o Velo Clube, o Bragantino vence, o Partido Portuguesa vence, o Santos vence também. Chegaremos na última rodada, amigos, nada mais, nada menos que o grupo B sendo o grupo da Norte, todos dependendo do resultado, tropeço, etc, etc. Que campeonato. Por mais aí, né, que o Guarani aí, né, tenha o objetivo de se manter na Série 1 do Campeonato Paulista, o estadual mais, né, divertido, o estadual mais charmoso é o Campeonato Paulista, né? E só lembrando, né, que o ano passado nós estaríamos, se a tabela do ano passado, olha só, hein, se o Guarani precisasse o ano passado de enfrentar na última rodada o Corinthians de vez, o RB Bragantino, estaríamos aqui hoje conversando sobre outro assunto, tá? Essa é a verdade. Sem dúvida. O RB Bragantino estava naquela fase pré-Libertadores, para ver se não entra contra o Botafogo, que foi campeão depois da Libertadores. Veio esfacelado. Vamos ouvir aí o capitão do Guarani, o Emerson, cabeça número 3. O Rafael, desculpa. Boa tarde, Rafael. Não foi o resultado esperado, mas não significa que a equipe tenha tido um desempenho ruim dentro de campo. Trabalhou bem do início ao fim, mas tem alguns pontos a melhorar. Quais seriam eles? Então, acredito que a gente foi melhor no jogo, a gente dominou grande parte da partida. Quando a gente errou, a gente tomou gol ali no vacilo nosso de marcação. Temos aí 2 dias para acertar isso, para a gente poder vencer o nosso jogo em casa, mas acredito que a equipe fez um grande jogo. Queríamos muito sair daqui com a vitória, mas agora é descansar e partir para a próxima partida. Obrigada. O futebol, reto, né? Futebol é isso, né? Quem erra menos possivelmente sai mais tem mais chances de vitória. E só, né, voltando, recapitulando, né? Nós pegamos o RB Bragantino totalmente esfacelado. Alguns desses que estão em campo hoje pelo Guarani também estariam eu preciso até puxar a ficha técnica, né? E eu digo mais, hein? Não pode brincar com a sorte, né? O Guarani já chega aí, né? Dependendo da situação, já chega mais confortável, faz uma vitória contra o Velo Clube. Em 2022, o Guarani precisou de uma vitória contra a Ferroviária no estádio Brinco de Ana Princesa. Sofrido, gol do Índio. Então, assim, vai passando os anos, vai passando as rodadas, vai passando os campeonatos, o Guarani vai fazendo esse campeonato de permanência / sorte. O ano passado a sorte acabou. Esse ano, até um certo momento, deu certo. Agora tem que colocar ali, né? A bússola tem que estar ali mirada pro lado certo. Senão, meu amigo, nós poderemos perder a classificação. O nosso objetivo é se manter, tá? Mas poderemos perder a classificação contra o Velo Clube em casa. O Velo Clube em casa, o Velo Clube que vai vencendo a Inter de Limeira. Deixa eu atualizar o placar ao vivo aqui, já terminou. 2-1 para o Velo Clube diante da Inter. O Velo Clube vai a 9 pontos, fica a 2 de vantagem do Guarani. Velo Clube e Guarani agora se torna um confronto direto. Até para permanência, sim, né, do Velo Clube, mas em termos de pontuação, o Velo Clube pode passar o Guarani, né, já que em termos de classificação, o Velo Clube está bem abaixo na chave, é o último colocado do Grupo D, o Grupo do São Bernardo que vai a 22 pontos com a vitória de hoje. Daniel Rinaldi, terceiro jogo do Guarani sem marcar gols desde o Derby 209, o Guarani não marca gols, ficou zerado contra a Ponte, contra o Novo Horizontino e hoje contra o São Bernardo, mais uma vez não balançou a rede no final, se desorganizou demais para tentar um empate esse que não veio. O time foi bem, começou bem o primeiro tempo, dominou as ações, dominou o meio campo, porém continuou com aquele velho problema de finalização. Perde muitos gols e são gols que é muito difícil o adversário perder contra o Guarani. Não tem justiça no futebol, mas essa derrota das 5 que o Guarani sofreu era que era mais fácil de ser evitada devido aos números de gols perdidos. O São Bernardo não foi tão superior assim. Começou o segundo tempo numa falha de marcação, fez o gol e depois o time se desarrumou, ficou nervoso, assim como aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Aí o time se desarrumou, o Maurício fez o que ele pôde, mas no final virou aquele catadão. E mesmo assim teve 2 oportunidades. E mais uma vez abusa do direito de perder gol. E futebol não tem desaforo, é bola na rede. Não fizemos um mau jogo,
mas a desatenção, tanto defensiva como ofensiva, foi fundamental, não só para esse jogo, como os demais também, né? Jogou bem no derby, contra o Novo Horizontino nem tanto, hoje fez um bom jogo, mas bom jogo, posse de bola, não traz pontuação. Então nós temos aí o primeiro objetivo, 11 pontos. Falando na situação do campeonato, a Inter de Limeira tem 6, a Inter de Limeira vai à Vila Belmiro na próxima semana, a chance de perder é muito grande. Então podemos dizer já que a Inter de Limeira é séria candidata aí a uma das vagas, ficando aí para o Água Santa, que joga também com o Santos hoje. Rapidamente, sem querer te cortar, a Inter de Limeira não venceu nenhuma no campeonato. Então a Inter de Limeira com 6 pontos e nenhuma vitória, mesmo que vença os próximos 2 jogos... O critério, né? Desempate, tem o critério de desempate, que são saldo que é de o gols, número etc. de vitórias. Exatamente. Que é o número de O vitórias Guarani tem 3, né? O Guarani tem 3. Então, assim, dependendo da situação, o Guarani está agora com esse gol sofrido, né? Está zerado, né? Tem 11 gols marcados e 11 gols sofridos. O Guarani está zerado. A equipe da Inter de Limeira, se eu não me engano, está com menos 11. Menos 11. Menos 7 de menos saldo. 7, né? De saldo. Então, assim, 11 é... 12 é a permanência cravada, né? Sem precisar... Matematicamente falando. Mas eu vou falar pra você... Mas 11 também é possível. 11 também é possível, aí, pelo que vem apresentando. Foi o que nós fizemos ano passado, né? Com 11 pontos. Foram 10 pontos. Pois é. Esse ano a gente fez um pontinho a mais, mas é muito pouco, né? A Inter, pouco podemos demais. considerar a Inter virtualmente rebaixada. Exato. Agora, o jogo do Guarani é contra o Velo. Precisa ganhar esse jogo para manter a chance de classificação. Mas quando precisa ganhar, nós já conhecemos. É verdade. Porque semana que vem em Itaquera, o Corinthians vai vir com o time alternativo D, porque ele vai estar na pré-Libertadores lá, já está classificado. O time F. Mas você sabe, se o Guarani pegar o sub-11 do Corinthians, sub-13, vai ter grandes dificuldades. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Esse é um cenário complicado que o Guarani vai ter que enfrentar nas próximas 2 rodadas. Vamos fazer o seguinte, vamos para a rápida pausa, a gente volta na sequência com o fim de jogo dos canais Futebol Interior, com as notas do jogo, também com a entrevista do técnico Maurício Souza, o comentário final, a ficha técnica e todas as nossas atrações no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro.
o número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. É isso, família. Fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo, né, a derrota do Guarani nessa 10ª rodada do Campeonato Paulista para cima do São Bernardo. Daniel Rinaldi, uma derrota justa pelo que foi o jogo. O Guarani se desarrumou totalmente, né, depois de tomar o gol saiu cedo, né, o gol do Guilherme Queiroz, logo a 3 minutos do segundo tempo, e a partir daí o Guarani virou um amontoado, né, e o São Bernardo na dele, se recuou, poderia até ter feito outros gols se tivesse um pouco mais de eficiência, mas outro jogo em que a desorganização tática atrapalhou o Guarani para buscar o resultado. Pois é, justo. O time começou bem o primeiro tempo, até os 10, 15 primeiros minutos o São Bernardo estava dominando, apertando a saída de bola. Depois o time se arrumou, uma brilhante partida do Caio Melo e do Isaac. Foi bem, teve algumas oportunidades que infelizmente não foram convertidas, falhas aí. Falha não é só na marcação não, falha também é nos gols, porque foram gols bem nítidos. Não era tão complicado fazê-los. Faltou experiência, categoria e habilidade aí pro perdedor de gol. Apelido aí que o Albert deu pro Bilu agora. Apelido carinhoso aí do... No fim do primeiro tempo, o São Bernardo cansou um pouco. Catalá percebeu isso. Aí veio com as mudanças pro intervalo. E o grande problema do Guarani que nós falamos é nas laterais, devido aos jovens jogadores não ter uma certa experiência e também acostumados, né? Eles estavam em início aí de temporada no Campeonato Paulista, eles não haviam jogado, então faltava essa vivência. Aí foi por aí que o São Bernardo fez o gol. Aí quando tomou o gol, o Guarani infelizmente não manteve o ritmo do primeiro tempo. O treinador fez as mudanças após 15 minutos, eu vejo até que o Maurício demorou um pouco, porque o time sentiu o gol e continuou com as falhas. Fez as mudanças, deu uma melhorada inicial, só que continua perdendo o gol, uma jogada aí do Bilu cara a cara. Ele poderia fazer o gol, mas ele não observou a movimentação do goleiro. O ideal era passar por João Marcelo, que estava correndo livre aí pela esquerda. E após isso o time se desorganizou e o São Bernardo foi cozinhando o galo, o Catalá foi fazendo as alterações e o Maurício fez o que ele pôde. Até que chegou um momento que nós tínhamos 5 atacantes, 2 zagueiros, muitas improvisações e chuveirinho direto, sem nenhuma jogada trabalhada, e um escanteio que tinha chance, o Caio Melo bate também um tiro de meta, e depois construiu ainda mais 2 jogadas que infelizmente não teve competência para marcar. Então o Guarani paga pela sua incompetência na frente, incompetência do ataque. São Bernardo foi feliz, fez um gol, fechou o meio de campo, e se os jogadores de São Bernardo tivessem mais calma, tranquilidade, poderia facilmente ter feito o segundo, o terceiro gol. Vitória do São Bernardo merecida. O Marcelino diz aqui, né? Na boa, mandaria o Maurício Souza de volta pro Bragantino e colocaria o Marcelo Cordeiro como técnico. Maurício Souza, ele é um técnico jovem, né? Campeão do Brasileiro das Aspirantes da última temporada com o Bragantino. E ele, se tem uma coisa que ele gosta de fazer, ou pelo menos faz, é mudar o time, né? Não dá pra dizer que não é por falta de tentativa, mas certas mudanças do Maurício Souza também dá uma incomodada no torcedor do Guarani, porque parece até que ele tá tentando inventar a roda, né, Daniel Rinaldi? Exatamente. Eu analiso o trabalho dele como bom pelo pouco tempo de trabalho que ele teve, né? Embora ele foi técnico sub-23 do Bragantino, mas ele teve no profissional, no Botafogo, no Flamengo, em algumas oportunidades como interino, poucos jogos. Ou seja, 50 anos, ele tem uma experiência, ele tem uma rodagem. Ele joga o time pra frente. É que, infelizmente, falta qualidade nas peças. Porém, ele anda aí
dando uma de professor Pardal, né? Como o Sarará na lateral direita no último jogo. E agora a entrada do Anderson Leite. Quero que ele explique depois na coletiva o que ele tentou ali com o Anderson Leite, que infelizmente entrou muito mal, sem tempo de bola, Errando muito passe. errando muito passe. Embora, claro, né, o time em si só desestruturou, todo o time E a manutenção do Rafael Bilu também na equipe, né? Tendo em vista o mau primeiro tempo que fez também, o segundo tempo pior do que o primeiro, e ele ter mantido o Rafael Bilu até o final também eu achei meio esquisito. Pois é, o Rafael Bilu estava jogando nas costas do Pará, mas após perder o gol lá, não tinha mais tentativa para ele. Toda jogada que ele fazia dava errado. Então, se era para pôr alguém ali, coloca o Raí naquela posição, deixa o João Marcelo no meio, depois o Deni Júnior fazendo o meio também. Então, essas situações que muitas vezes o Maurício propõe no jogo, que é até difícil fazer a leitura tática. Até no início eu falei para os amigos, puxa, eu não consigo entender a composição tática do Guarani no início do jogo. Aí você tem que esperar 15 minutos. Aí quando ele mexe, você não entende o que ele quer, quem que vai cobrir, né? Deixou o time sem lateral. Aí ele coloca o melhor jogador do meio campo, o Caio Melo, para fazer o zagueiro. Aí ele troca nominalmente um zagueiro, o Titi, pelo Rafael. Mas qual a justificativa é isso? Porque o Titi jogou plantado, basicamente não foi. Então essas situações é difícil de entender o que ele pensa em termos de tática quando ele faz essas mudanças. Ele poderia fazer o simples. Você joga com um time estruturado, que vem jogando junto há muito tempo. Então fazendo o simples já é difícil. Quando você começa a inventar, você dá motivo realmente para o adversário vir para cima. É que o São Bernardo não teve essa competência para ampliar o placar. E o São Bernardo também teve um pouco de sorte que as finalizações do Guarani foram medonhas, né? Horrorosas aí. Podia até ter saído com um empate. Ele fez o que ele pôde, nominalmente falando. Mas falta qualidade, falta eficiência. Eu creio que o maior, entre aspas, aí, culpado, é muito difícil dizer isso, mas não é o Maurício. Aí você pode pôr na conta do Rafael Bilu. Ele não pode perder 2 gols, né? Não foram 1 gol, foram 2 gols praticamente feitos. Então eu creio que o trabalho dele é bom. O time do Guarani é limitado. Nós como torcedores é difícil nós aceitarmos dizer que o time é ruim, mas está bem, né, nessa beirada. Mas é esforçado, não falta luta, não falta entrega. É que infelizmente falta categoria, falta habilidade para uma Série A1 de Campeonato Paulista que exige muito. Há quanto tempo o São Bernardo, o Novo Horizontino, que estava em alta aí, né, vem treinando, vem jogando junto. Esse entrosamento é fundamental e o Guarani não tem esse entrosamento, principalmente pelas mudanças que ele faz. A cada jogo você trocar 2 ou 3 peças é compreensível, mas 6, o time não treina, não tem tempo, tem jogo depois de amanhã, quarta-feira aí, como é que vai ser, né? Professor, olha o que o Gustavo Trentin fala aqui, ó. Grande abraço, Daniel, estamos conversando desde o derby, que o nosso treinador não tem um padrão tático, não tem entrosamento, pois não repete escalação. Professor Pardal inventa, quer dizer, exatamente o que você está dizendo. O Maurício Souza, ele, na teoria, né, ele entende muito de futebol, tem conceito, mas na prática, eu acho que ele está cometendo certos deslizes que no campeonato de tão alto nível como o Paulista não pode acontecer e os resultados não estão vindo. É o terceiro jogo sem gols que o Guarani não consegue marcar e o terceiro jogo sem vitória do Guarani no Campeonato Paulista. Exato, falta isso, né? Falta mais paciência, sabedoria. Eu creio que ele, ao escolher as peças, ele deve bater um papo com o jogador, desenhar a função tática. Mas se não está funcionando, algo tem que ser feito, ou tática ou nominalmente. Creio que ele demorou muito para mexer, mas é difícil uma leitura para o jogador também. Ele treinou com esse time? Quanto tempo? Ele vai ser cobrado agora na coletiva sobre essas situações. Por que tanta mudança assim? Aí não dá tempo. Mas o que mais chama atenção é as invenções que ele coloca. Coloca o jogador numa função que não é a dele. Aí a chance de ele comprometer e até mesmo de queimar o jogador é grande. No jogo contra o Palmeiras nós falamos aqui, tira o Titi no intervalo. Ele vai falhar novamente e aí você vai ser obrigado a tirá-lo e vai jogar ele para a torcida. Olha o que aconteceu. Pois é. Muito bem, exatamente 18 horas mais 20 minutos, estamos no nosso fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior, então vamos. Professor, já está com transferidor, papel, caneta, régua, tudo certo aí, professor Daniel? Tô com as minhas especialidades aqui, meus instrumentos. Tá certo. Algum destaque aí, Albertinho?
Tem sim, tem informação. Pois não, Albertinho, vamos lá. Brasil, Brasil, João Fonseca, campeão do aberto, né, de Buenos Aires 250. Vencemos os homens na casa deles. Exatamente, Brasil, João Fonseca no tênis. Esse talento do tênis. Pela primeira vez na carreira, aos 18 anos de idade, João Fonseca conquista o título da ATP, o mais novo brasileiro a realizar tal feito no circuito profissional. O carioca venceu o argentino Francisco Cerundolo, 28º do mundo, com parciais de 6-4 e 7-6, para levantar o troféu do ATP 250 de Buenos Aires. Parabéns! É nóis! Pelo menos uma alegria! Batemos neles! Na casa deles, no saibro! É rápido! Mas, muchachos, nosso meninito foi lá e, ó, pof! É Brasil! É brasa! Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é bom demais! É melhor ainda. E na Argentina. E na Argentina, que é mais importante. Então, às 18 horas mais 20 minutos, vamos para as notas do jogo aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Marco Mariano dizendo que o Guarani não vai classificar. O time é limitado tecnicamente. 50% dos jogos sem fazer gols. É um problema para o Maurício Souza pro jogo diante do Velo Clube. Vamos lá, professor Gabriel Mesquita, a nota do nosso goleiro. Só um comentário inicial, realmente ele precisa analisar as escolhas dele. O time que começou contra o Água Santa foi muito bem. Por que não repete esse time? Exato. Então, uma boa pergunta para ele. Gabriel Mesquita foi bem, uma grande defesa. Logo no começo, né? do jogo, né? Que realmente se faz o gol ali, poderia complicar ainda mais. Mas depois foi o Gabriel Mesquita, né? Viu, meninos? Começou a entrevista do técnico cedo, Maurício já, vamos para a entrevista. Vamos ouvir. Foi adiantar a pauta. Vamos lá, Maurício. Boa noite, Maurício. Deve poder estar Rádio Planeta Guarani. Mas isso é mais uma vez uma mudança, né? Com o Isaac sendo mantido pelo lado esquerdo ali. Não sei se foi intenção sua ou se o Isaac de repente não conseguiu dar uma profundidade no campo que a gente imaginava. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o que você achou do jogo no modo geral. E a respeito disso, um 4-3-3 que parece um pouco mais um 4-4-2, por conta do estilo do Isaac jogar. Queria que você discorresse sobre isso. Essa explicação é bem tática, né? Na verdade, a gente começa no 4-3-3, né? Com o Isaac iniciando o jogo na beirada, mas nós temos algumas mudanças de formatação para atacar, e aí você vê bem o Isaac vindo para dentro, enfim. A gente tenta formatar realmente não é um 4-4-2, mas é quase que um quadrado no meio, enfim. E eu achei que a gente conseguiu fazer durante boa parte do jogo, né? Eu acho que o que faltou a gente na partida, e mais uma vez, as mudanças, elas têm cunho técnico, físico, tático. O que faltou a gente na partida foi ser um pouquinho mais feliz nas finalizações. Desde o primeiro tempo, que a gente criou algumas situações de 3 contra 2 e a gente entrar impedido, ou seja, um pouquinho de precipitação no passe ou na entrada, entrar fora do tempo e acabar estando impedido, né? E no momento que eu falei para eles no intervalo que a gente não podia dormir, porque eles erraram bastante no primeiro tempo, a gente não soube aproveitar, mas que eu não sabia que se a gente errasse, eles não iriam aproveitar. A gente errou, no momento que a gente descuida ali, eles acabam aproveitando, né, uma chance logo no início e fazem um gol, enfim. A gente voltou para o jogo, ainda a gente conseguiu criar situações, a gente ainda teve cabeça para estruturar a posse, para jogar ainda de forma equilibrada, mas continuamos pecando no último momento, na finalização, enfim. Eu acho que taticamente hoje a gente fez um jogo bacana, foi um jogo bom, acho que não faltou entrega, a equipe lutou o tempo todo, eu acho que faltou hoje, acho que a nossa equipe não merecia o resultado que sai do campo, acho que ele merecia uma sorte um pouco melhor, mas a gente tem que conseguir, nas situações de gols que a gente cria, conseguir fazê-lo. E a gente não fez, e aí pagamos pelo resultado. O time do Soares teve as 3 principais chances de gol ali, a maioria impedido, na verdade, em lances com uma linha do Guarani saindo, a defesa do Guarani saindo e eles entrando. Uma dessas acabou tendo vacilo e saiu o gol. Eles falassem um pouco sobre essa linha de impedimento, como tem sido essa construção, e se foi falta de ajuste ou entendimento tático ali de algum jogador, de repente, no momento final ali, Maurício. Não, são duas coisas distintas, vou discordar de você. Na primeira não teve nenhum tipo de linha de impedimento e a gente não faz linha de impedimento. A linha, quando sobe, ela sobe para compactar com o ataque. Não tem nada a ver, eu canso de falar, eu não quero colocar ninguém impedido, eu quero deixar. Se você tiver impedido, você fica.
Eu quero que a minha linha ela suba, entendendo a bola coberta e a bola descoberta e compactando com o ataque. No momento do gol não teve nenhum tipo de linha. É claro a gente fazia isso muito melhor no início da competição. E é claro que isso vai se perdendo. Hoje os 2 laterais que jogaram fizeram as 2 partidas. O Ian não treina há muito tempo, né? O Cauê fez o primeiro jogo dele na lateral. Então é claro que nós não estamos na melhor sintonia de linha. Mas o gol foi uma falha, para mim, muito mais individual, porque o Cauê tinha que fechar para dentro e dar o lado do campo. Ele ficou muito aberto e viu uma bola entrar nas costas e não teve reação. Então não tem nada a ver com a linha, né? Foi um lance muito ajustado, mas se a linha tivesse um pouco mais atenta, talvez o jogador tivesse impedido. Ela estava quebrada para trás e acabou que os caras conseguiram, pelo fundo do campo, cruzar uma bola para dentro e fazer um gol praticamente sem goleiro, né? E toda vez que está impedido é porque a linha trabalhou bem, não é porque trabalhou mal. Tiveram um lance que o juiz poderia ter parado muito antes, que eram claros os impedimentos, ele deixou seguir, né? Então, assim, teve um que ele teve coragem e levantou a bandeira antes da jogada se finalizar. Volto a falar, toda vez que existe um impedimento e a gente trabalhou para que deixasse o jogador, né, o jogador adversário impedimento, é porque a gente trabalhou bem. Então, se nós tivemos 3 impedimentos de situações que poderiam ser situações de finalização, é porque a linha trabalhou bem. Uma realmente não foi, a linha não estava saindo, não estava compactada, ela estava parada e mal colocada. Você falasse também, Maurício, sobre qual foi a sua ideia nessa alteração que tirou os 2 laterais, né, entrando como atacante e um outro zagueiro, o Caio Melo vai fazer a lateral direita lá. O que você pensou nesse momento? Qual era a sua proposta de jogo e se você entende que funcionou? Os 2 laterais pediram para sair. Já era esperado que eles não fossem conseguir, né? Muito mais o Cauê, porque o Cauê, ora é lateral, ora é ala, o Ian segura um pouco mais, não vai tanto, né? Mas era esperado que em algum momento eles fossem pedir para sair. E eu não tinha lateral no banco. Não tinha lateral esquerdo no banco, porque o Ian estava machucado, está com um desconforto, não é um machucado, mas está com desconforto, não pôde jogar. Né? O Just, vocês sabem que está se recuperando de uma lesão. E o que eu fiz ali foi tentar fazer, perdendo o jogo, fazer o time ficar mais ofensivo. Então eu desloco o Caio para lá, boto o Raí e recuo o Leite. Então eu ganho um meia, em vez de botar um lateral, um volante lateral, eu ganho um meia por dentro, né? E com o Luiz a mesma coisa, eu boto o Denilson no lugar do Luiz e recuo o Luiz no lugar do Cauê, e recuo o Luiz para fazer a ala, que é um jogador que também sabe fazer. A minha intenção nesse momento foi deixar a minha equipe ainda mais ofensiva para tentar buscar o resultado. E assim, eu acho que a gente conseguiu, a gente não sofreu muitas situações de gols, a gente conseguiu continuar pressionando. O que não pode acontecer é, em algum momento da partida, a gente se desconcentrar. Um jogo que nós temos que estar concentrado os 90 minutos. Um momento de descontração nossa, a gente pagou pelo resultado, essa é a verdade. Bom, pelo menos na minha avaliação, Maurício, o Guarani melhor em campo hoje, até merecia um resultado mais justo, melhor, acabou pecando ali no último momento de fazer, inclusive algumas finalizações ali que acabou não fazendo gol, né? Mas queria que você analisasse agora o panorama daqui pra frente. O Guarani tem 2 adversários, tem o Santos jogando daqui a pouco, ainda, independente do que acontecer, vai continuar na segunda posição do grupo. Entender agora qual o panorama daqui para frente, o que você pensa a respeito do campeonato. E se você pudesse falar rapidamente só sobre o Yuji, você falou que não tinha lateral, o Yuji jogou uma época como lateral. Como você enxerga o Vinícius Yuji jogando no Guarani? Comigo ele ainda, começando do final, comigo o Yuji não treinou de lateral ainda. O Yuji tem treinado muito bem, é um jogador que me agrada muito, a forma como ele treina, a forma como ele joga, a forma como ele entende. Mas eu não vejo o Yudi como lateral. E botar o Yudi como lateral era também botar um volante ali. Eu não precisava de um volante, precisava de um cara que desse, né? Vocês não viram o Luiz quase marcando de lateral. Nós botamos um cara ali que era um ala, era um jogador que ia muito mais para fundo, muito mais atacar o espaço da última linha do que propriamente formatar uma linha ali. É claro que eu não queria tomar 2, 3, mas eu precisava buscar um. Então, colocar o Yudi e o Caio do lado, eu teria 2 jogadores muito mais com uma vertente muito mais defensiva, que apoiaria pouco o ataque, do que o Luiz, que é um jogador de vertente ofensiva. Se ele não conseguiu, é um outro problema. Mas a ideia foi botar o Luiz para que a gente desse um pouco mais de força por ali, segurar um pouco mais o Caio como um terceiro, porque o Bilu está jogando mais aberto, então não precisa tanto da passagem do Caio, mas por aqui não. Com relação à competição, exatamente o que você falou, só depende da gente. Ninguém tem jogo fácil, ninguém vai ter jogo fácil. É claro, mas é preciso que a gente consiga fazer o nosso papel, a gente consiga ganhar os jogos. Nós temos um jogo em casa agora contra o Vela, que é uma equipe que vem subindo de produção, se não me engano, hoje ganhou de 2-1, né? É uma equipe que vem subindo de produção, não tem nenhum tipo de equipe que você considere fraca na competição. A gente viu aí no passado próximo o São Paulo perdendo ponto, o Santos perdendo ponto, né? O Red Bull perdendo ponto, enfim.
A gente sabe que não tem jogo fácil, mas só depende da gente. Eu continuo acreditando demais na nossa equipe. A gente não mentiu pro torcedor. Você está com a gente desde o início. O nosso primeiro objetivo é livrar, né? E a gente matematicamente caminha para isso, para livrar. Esse é o nosso primeiro objetivo. E só que a gente consegue sonhar. A gente consegue sonhar com a classificação e, se for possível sonhar, a gente vai sonhar. Espero que em casa a gente consiga fazer um grande jogo, conseguir os 3 pontos. E aí vamos ver o que vai acontecer na última rodada. A menina vai fazer, não? Obrigado, senhor. Hoje uma entrevista um pouco mais curta e com todo o respeito, né? Achei um tanto mal educado o Maurício Souza aí. Mandar um abraço pro Beto Toledo. Né? Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Da Rádio Planeta Guarani. Mas ali é aquela, né? Eu não sei se o Maurício Souza está aí. Até mesmo tem informação em que após a saída dos jogadores, né, do Guarani, o Rafael Bilu fez algum gesto lá, quando a torcida fica quieta, o Guarani, alguma coisa assim. Então aí começa, né, a gente criando aquele, né, aquele hábito terrível, aquele né? cenário que não precisa, né? Faltam 2 rodadas para terminar a primeira fase. O Guarani só depende dele para se classificar. Sabe? Esse é o problema. Não precisa de confusão, professor Daniel. Que na hora de a gente ir para as notas do jogo, começou a entrevista, uma entrevista mais cedo. Alguma pontuação da entrevista do Maurício Souza? Só um comentário aí que o Albert colocou. Imagina só, a torcida vai para São Bernardo, se desloca, investe um valor. E é normal, nós torcedores, após o jogo, com um resultado adverso, como for, ele vai cobrar o jogador. O jogador tem que abaixar a cabeça e sair e não fala nada. O cara perdeu 400 gols, ele quer o quê? Que fica aplaudindo ele? É a reação normal do torcedor. O cara vai xingar mesmo, vai cobrar. Então o jogador não pode fazer isso. Ele foi mal, ele foi péssimo no jogo e pode atribuir para ele aí grande parte da derrota também. Provavelmente o Maurício, na primeira pergunta aí do repórter, ele disse, foi invenção sua o Isaac? Então provavelmente, né, acho que o repórter também foi um pouco ofensivo na pergunta, mas não é desde essa coletiva que o Maurício está assim, dando essas alfinetadas, essas respostas grossas, estúpidas. É dever da imprensa, ele deve satisfação para a torcida, para nós, torcedores do Guarani, das situações que ele vem aprontando, aprontando no sentido de como ele está armando o time, como é que ele está escalando, e é normal. O que ele falou taticamente lá, nós entendemos, né? Nós vimos a recomposição aqui, mas é o que foi falado no início, né? Sobre os laterais. É um risco que ele corre. Ah, mas eu não tenho. Então, improvisa alguém. Ele não sabia que o Yudi era lateral? Ah, mas ele não treinou. E você treinou com os 2 laterais? Então, com certeza ele vai ser questionado, ele vai ser cobrado. E eu não iria por esse caminho não, Maurício. Mais calma, mais tranquilidade. O trabalho é bom, realmente depende só de nós. Mas precisa que após o jogo você faça uma leitura junto com os jogadores aí do seu trabalho e dos seus comandados também, né? Mais calma, mais tranquilidade, porque o Guarani não tem uma grande fase nos últimos anos, mas é um clube tradicional, uma torcida extremamente apaixonada, que quer o melhor do seu time, e seja qualquer treinador que assume o Guarani, ele será cobrado. Carlos Alberto Silva era cobrado, Vadão. Quanto jogo a turma do Amendoim não ficava no Vadão ali no Brinco de Ouro? Então, claro, né? O Vadão e o Carlos Alberto tinham um limite. Mas você está treinando um time profissional agora e a camisa do Guarani é gigante. Então vamos com calma aí, respeitar o trabalho da imprensa, que é o trabalho que o torcedor quer. E olha que ninguém foi tão incisivo assim de perguntar, que você explique por que dessas tantas mudanças, né? Ah, os laterais, eles iam cansar, eles estavam sem ritmo de jogo. Era um risco enorme que você assume. E é o que eu falei no início, né? Você, antes de assinar o contrato, ou qualquer treinador, sabe que é um jogo atrás do outro. Na hora de assinar, tudo é bonito. Aí, o jogo é assim para todo mundo. É pro Guarani, é pro São Bernardo, é pro Velo Clube. O Velo Clube estava em Brasília, então ganhou o jogo agora. Então, vamos lá, vamos fazer uma melhor análise para mudar o desempenho desse time. Você tem 2 dias para trabalhar aí. Esperamos aí coerência. Então, seguindo aqui com as nossas notas do jogo, professor Daniel Rinaldi, começando do começo, o Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita foi bem no início, depois cometeu aquelas falhas que nós já esperávamos, mas não podemos atribuir a ele, né?
Então, Gabriel Mesquita hoje, nota 6. Nota 6, começou no Allianz Parque, bola rolando no choque rei para Palmeiras e São Paulo. Ian Henrique, lateral direito. Ian também, no início começou bem, mas depois deixou muito a desejar, falha na marcação. Foi mal, Ian, nota 4. Nota 4 para o Ian Henrique. Seguindo na defesa, o Rafael. Rafael, creio que a defesa em si, os dois zagueiros, é o ponto alto aí do Guarani. Eles foram bem, como diz o próprio professor, foi uma falha na marcação do lateral esquerdo, né? Aí não deu tempo do zagueiro cobrir. O Rafael, nota 6. Nota 6 para o Rafael. E o Lucas Rafael? Nota 6 também. Nota 6 também, fechando a defesa hoje o Vinícius Cauê, né? Como o próprio Maurício Souza disse, pela primeira vez jogando na lateral esquerda. Vinícius Cauê foi, infelizmente, muito mal, tanto ofensiva como defensivamente. Ele pegou uma bola lá, ele foi cruzar, todo mundo na área e joga na mão do goleiro. Sem olhar, sem tempo nenhum de bola, nota 3. Nota 3 para o Vinícius Cauê. Seguindo agora para o meio de campo, o Natan. Natan, né? O motorzinho aí do meio de campo, estava muito bem. Depois teve que ser improvisado na lateral, que não é dele. Aí compromete. Nota 5. Nota 5 para o Natan. Seguindo aqui o Caio Melo. Caio Melo, o melhor do jogo. Seria o destaque aí do Guarani. Nota 7. 7 para Caio Melo. Seguindo ainda no meio de campo, né? O João Vitor. O João Vitor hoje ficou difícil de entender a função dele. Porque hora ele estava na direita, hora ele estava na esquerda. E tanto é que acabou sendo substituído, né? Se esforçou. Nota 5. 5 para João Vitor. Agora no ataque o Isaac. Isaac foi bem, por incrível que pareça, jogou aí, né, os antigos ponta esquerda, não ponta insinuante como o João Paulo, mas aquele ponta que tenta cadenciar o jogo na esquerda. Nota 6 para o Isaac. 6 para o Isaac, talvez a melhor exibição do Isaac em muito tempo no Guarani. Rafael Bilu. Rafael Bilu teve 2 bolas aí do jogo, tudo para se consagrar, mas foi muito mal, tanto na finalização quanto não olhar o jogo, não ter essa habilidade de fazer uma leitura, tanto do goleiro quanto do João Marcelo que estava passando na esquerda. Nota 4. 4 para Rafael Bilu e fechando os homens de linha, o João Marcelo. João Marcelo é incrível, né? Como ele briga com os zagueiros, como ele puxa a marcação e principalmente o ponto alto é a sua habilidade com a bola. Nota 7 para o João Marcelo. 7 para o João Marcelo. Esses jogadores de linha, agora os jogadores que entraram, né? Aos 17 minutos entraram o Anderson Leite. Anderson Leite, eu imagino que a função, o Maurício Souza até comentou da entrada dele aí, foi para reforçar o meio campo. Mas entrou muito mal, desatento. Realmente o que ele falou, faltou muita concentração. Ele entrou mal demais, errando muito passe. Nota 3. 3 para Anderson Leite. No minuto seguinte, Luiz Miguel. Luiz Miguel, ele entrou bem, até fez boas jogadas, mas depois, como ele foi reconduzido na esquerda para marcar, aí ficou difícil para ele, porque ele não sabia. Isso que é o jogador de futebol, se ele não treina, ele não tem uma leitura. O que eu faço agora? Eu apoio, marco, cubro? Então ficou perdido. Nota 5. 5 para o Luiz Miguel. Seguindo aqui o Raí Nascimento. Essa foi uma grande surpresa aí. Creio que ele deve formar a dupla aí de ataque com os 2 centroavantes, ele e João Marcelo, para o próximo jogo. Como sempre é uma incógnita o time do Maurício, não se surpreendam se entra Denis Júnior, João Marcelo e o Raí. Foi bem movimentado, nota 6 para ele. 6 para Raí Nascimento. O Raí Nascimento que entrou aos 28 minutos do segundo tempo. Um pouco mais tarde, aos 36 minutos, entrou o Titi. Então, o Titi entrou, não foi feita essa pergunta para ele, né? Se algum zagueiro pediu para sair, algum desconforto, alguma situação. Ele disse que os 2 laterais pediram para sair, né? Não, na zaga, no caso. Né? Os 2 laterais pediram para sair, acabaram trocados, mas na zaga ele não citou comentou, nada. Né? Então o Titi, ele ficou basicamente sem função. Chegou um momento do jogo, ele estava sendo o armador do time, a bola passava por ele para ele fazer os lançamentos. Então é muito difícil você atribuir uma nota para quem jogou 15 minutos. Mas nota 5 pro Titi pelo esforço. 5 pro Titi e fechando aqui o Denis Júnior, né? Que também entrou aos 36 do segundo tempo. Denis Júnior, é incrível, né? Teve uma chance que o Alex foi muito bem aí, mérito pro goleiro. Mas uma segunda ele isolou. Bateu aí um tiro de meta. Jogou a bola lá no Santo André Diadema. Nota 4 pro Denis Júnior por esse lance bizonho. 4 pro Denis Júnior. E a nota do professor, o Daniel Rinaldi, nota do nosso Maurício Souza. Pois é, ele tenta, mexe taticamente o time, fez o que pôde no seu alcance. Infelizmente tem a limitação
técnica e tática aí dos jogadores, nota 5. 5 para Maurício Souza. E a nota da arbitragem, hein? A nota do senhor Matheus Delgado Candansan e a sua equipe aí, o Miguel Catanel Ribeiro da Costa, o Leandro Matos Feitosa e também o Ricardo Bittencourt da Silva. Não comprometeram. Uma boa arbitragem, distribuiu o cartão para os jogadores de São Bernardo merecidamente. Então, nota 7 para a arbitragem. Nota 7 para a arbitragem. E a nota do jogo, o Daniel Rinaldi? Jogo bom, bem movimentado no primeiro tempo, superou as nossas expectativas. Porém, logo após a saída do gol do São Bernardo, no início do segundo tempo, deu uma caída. São Bernardo nitidamente segurando o jogo, o Guarani sem nenhuma organização, e aí ficou um jogo modorrento, horrível. Nota 5. Nota 5, portanto, para o jogo. E com a nota do jogo, encerramos aqui as notas do jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos para mais uma rápida pausa, a gente volta aqui com o comentário final, a ficha técnica, mais destaques de Albert e também do Daniel Rinaldi, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Reta final do nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani, a quinta derrota do Bugre no Campeonato Paulista. Agora o Guarani com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas em 10 jogos. Segue no Choque Rei, no Allianz Parque, 0 Palmeiras, 0 para o São Paulo. Vamos para a ficha técnica completa do jogo entre Guarani e São Bernardo, a vitória do São Bernardo por 1-0. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Guarani, que hoje jogou com Gabriel Mesquita, Ian Henrique, Rafael, Lucas Rafael e Vinícius Cauê, Natan, João Vitor e Caio Melo, Isaac, João Marcelo e Rafael Biluno. No Guarani entraram o Anderson Leite, Luiz Miguel, Raí Nascimento, o Titi e também o Denis Júnior. Do lado de lá, o São Bernardo definido e escalado pelo Ricardo Catalá com o Alex Alves, né? O Helder, Matheus Salustiano e Pedro Carreirete, Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Robinson e Pará, Fabrício Daniel, Léo Jabá e também Rodolfo. No Tigre do ABC entraram Rafael Forster no lugar do Rodolfo, Lucas Rian no lugar do Pedro Carreirete, Guilherme Queiroz no lugar do Fabrício Daniel. Essas 3 alterações logo no primeiro minuto, logo na virada do primeiro para o segundo tempo. Felipe Azevedo entrou no lugar do Léo Jabá aos 32 do segundo tempo e o Emerson Santos entrou no lugar do Lucas Lima, isso a
Isso, aliás, aos 38 do segundo tempo. Inclusive, o Guilherme Queiroz entrou no jogo e logo no comecinho do segundo tempo fez o gol. Logo a 4 minutos, numa jogada pela direita, cruzamento do Léo Jabá, gol marcado pelo Guilherme Queiroz. Na marca dos 4 minutos, gol validado pelo VAR. Cartões amarelos pelos lados do São Bernardo. Um para o Robinson, um para o Pará, outro para o Rodrigo Ferreira e outro para o Alex Alves. Foram 4 cartões para o São Bernardo. Para o Guarani, um para o Matheus Saraná no banco de reservas e outro para o técnico Maurício Souza. Nos jogadores de linha do Guarani, os jogadores que entraram, nenhum tomou amarelo, apenas os jogadores que não entraram, no caso o Saraná e também o Maurício Souza, o treinador do Guarani. 10ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo rolou lá no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo. A bola rolou às 16 horas, 4 da tarde, com a arbitragem do Matheus Delgado Candançã, do Miguel Catanel Ribeiro da Costa, o Leandro Matos Feitosa, o quarto árbitro Ricardo Bittencourt da Silva e o VAR a encargo do senhor Márcio Henrique de Góis. Essa é a ficha técnica completa de São Bernardo 1, Guarani 0. Ficha técnica do jogo. E na seguidinha a gente segue aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior com um comentário final. Agora o comentário final. Lucas de Souza. Muito bem, já não é mais o suficiente a luta, a entrega, a vontade dos jogadores do Guarani. Resta um pouco mais de capricho nas finalizações. O Guarani criou, poderia ter feito 1 ou 2 gols que poderiam conferir a vitória ao Bugre, mas, novamente, um detalhe. Uma desatenção impediu que o Guarani saísse de São Bernardo do Campo com a vitória e quebrasse esse tabu que já perdura desde a fundação aí do São Bernardo no cenário do futebol paulista. Albert Cavalcante, o Guarani segue sem vencer o São Bernardo. Pois é, desde 2010, a primeira partida entre as duas equipes, no dia 10 de fevereiro de 2010, pelo Campeonato Paulista da A2, o São Bernardo vence a equipe do Guarani e vem mantendo esse tabu agora de 7 jogos. 3 empates e agora a 4ª derrota. O Guarani fez 4 gols na equipe do São Bernardo e com o gol levado hoje, o 12º gol levado no confronto da partida. Agora o Guarani pensa na próxima partida, pensando em classificação. O Guarani, que momentaneamente está na primeira colocação do grupo B com 11 pontos, ainda torce, ele espera fechar a rodada. O Santos enfrenta a equipe de Diadema, a equipe do Água Santa, e caso haja uma vitória da equipe do Santos, o Guarani cai para a 2ª colocação, levando todas as suas forças para a próxima rodada, quem sabe em busca dos 3 pontos. Daniel Rinaldi, quarta-feira, 19 horas, Guarani Velo Clube se torna uma final antecipada para o Guarani, pensando em seus objetivos dentro do Campeonato Paulista. Exatamente. Mas analisando os últimos 4 jogos do Guarani com o São Bernardo, o responsável é o mês de fevereiro. O Guarani não pode jogar com o São Bernardo no mês de fevereiro, que foram 4 derrotas nesse mês aqui. Brincadeira à parte, Infelizmente, uma derrota merecida pela incompetência no ataque do Guarani e desatenção no seu sistema defensivo. O futebol é um jogo de erros. O Guarani errou muito, São Bernardo errou menos, mereceu a vitória. Quarta-feira é imprescindível a vitória para confirmar a permanência na Série A1 para 2026 e também para a classificação, que não é difícil, e principalmente uma vaga na Copa do Brasil para o próximo ano. Mas quando o Guarani depende dele, nós ficamos temerosos pelo que vem apresentando, pelo mau futebol em termos de produtividade no ataque e pelas constantes mudanças nominais que o professor tem feito. Muito bem, esse é o comentário final que você acompanha no nosso YouTube. Se inscreva no YouTube Futebol Interior e agora você acompanha o comentário final mais curtinho para o nosso Instagram. Comentário final. Já não dá mais para o Guarani ser apenas um time aguerrido, um time que luta, um time que combate. É necessário um pouco mais de capricho, principalmente nas finalizações. Defensivamente, é bom o seu Maurício Souza também parar de inventar, colocar os seus melhores jogadores nas suas posições e fazer o time voltar a jogar o futebol bonito que encantou a todos nas vitórias contra a Noroeste e também contra o Água Santa. Mesmo na derrota, como foi naquela contra o São Paulo, o Guarani jogou bola e precisa demonstrar esse mesmo futebol diante do Velo Clube principalmente e contra o Corinthians na última rodada para, quem sabe, desses 6 pontos em disputa, ganhar 4 pontinhos aí, que seria fundamental para o Guarani não só se classificar, mas também pensar em Copa do Brasil em 2026. Comentário final.
Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui da nossa transmissão. Quarta-feira é final na Taba. É, final na Taba. O Guarani joga a sua última partida, né, no Campeonato Paulista, entre aspas. Depois, obviamente, na última partida será no estádio do Corinthians, né? Mas aí a última visita com seus torcedores será no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 19 horas. O Guarani, nada mais, nada menos, enfrenta a equipe do Velo Clube. E o Guarani, obviamente, o Guarani necessitando da vitória, pensando em termos de classificação e também de permanência. O Guarani precisa, matematicamente, vamos dizer que dependendo como fechamento dessa rodada, o Guarani já está livre do rebaixamento. Mas matematicamente é a partir dos 12 pontos. Então o Guarani está a 1 ponto de se livrar matematicamente. E agradecer mais uma vez a grande audiência dos canais do Futebol Interior, ao Lucas de Souza e também ao professor. E que, se tudo der certo, quarta-feira estaremos aqui com a vitória do Guarani. Se Deus quiser, se Nossa Senhora do Brinco de Ouro nos abençoar. Daniel Rinaldi, prazer imenso ter você aqui, o seu destaque final aí da nossa transmissão. Destaque final é para o Guarani ficar atento, prestar atenção, rever os conceitos, como dizia os antigos, né, os jogadores. Vamos ver o que o professor tem para falar, vamos aparar essas, que eles repensem o jogo que foi hoje, que sirva como resultado para eles melhorarem. Na derrota só é ruim se você não tirar nada de proveito de bom para o próximo jogo. Então essa é a análise que nós esperamos para o próximo jogo do Guarani. Este Daniel Rinaldi, e vamos chegando ao fim de mais uma transmissão aqui nos canais Futebol Interior, na direção executiva de Elcio Paiola, direção comercial dele, Paiolinha, Giovanni Paiola, direção geral de Doutor Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato. Hoje na mesa de áudio e vídeo ele, Felipe Samurai Marques. No oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça no WhatsApp 997-883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo. Você concorre a toda semana muitos prêmios e ainda contribui com um belo trabalho do Hospital de Amor Futebol Interior. 19989893526, 19989893526. Entre em contato conosco e faça um ótimo negócio. Quarta-feira, Guarani Velo Clube, 19 horas, 18 horas, o nosso pré-jogo especial, você não pode perder. É final na Taba pro Guarani, você não pode perder. Fique com a gente. Canais Futebol Interior, só aqui nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.